Subiu, mandou pra fora da grande área o Osório. Rebate, ela vai no meio pro São Paulo. Tapia, bota no peito. Opa, atropelado, é falta. Toma o tranco nas costas, é falta. E deu pra ver Leandro Quesada com a bola rolando, que eles encharcaram o campo, hein? É. A bola rolando e a água, o spray de água subindo. Os caras molharam o gramado no máximo. Dá pra ver um lambari nadando ali, Quesada. É. Uma bela observação sua. Até ia perguntar isso pro PDV, você antecipou. Será que choveu lá? Não, né? Então molharam. Não choveu não. E aí o campo realmente daqui perfeitas condições e um campo de velocidade, né? Talvez essa água possa dar uma brecadinha em alguns pontos aí, mas daqui em perfeitas condições para a prática do futebol. A princípio vai dar velocidade, né? Porque poças a gente não vê. Molharam como, por exemplo, faz o Palmeiras, que é para ficar mais rápido o campo, né, Leandro Guerreiro? Só pode ser por isso, né? Para ficar mais rápido, mais veloz. Apesar disso, a bola ainda quica um pouco mais que o normal. Mas o campo, cara, está em perfeitas condições para ter um grande espetáculo. São Paulo joga atrás com os zagueiros. Dória domina, abre a jogada. Igor Felisberto aqui, tenta driblar, conseguiu. Se levanta, vai tropeçando, ganhando pela meia direita, enfia pro ataque. Luan disparou pela ponta, bate na marcação, bola bem desviada para fora. Em lateral para a defesa do São Paulo jogar. Grupo Souza Lima, eficiência. Em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Tá só começando o jogo no time. São Paulo arranca para o ataque de Ordinei. André Silva domina a bola, tenta a finta, perde a bola. O Gaston, uma entrada da grande área, recordar para o goleiro. Carabali, pé esquerdo, um bicudo, levanta a bola para o ataque, toca para o comando, para Sarra Fiori, sobre cabeça, rebate no meio do área, para o São Paulo, Luan, bota o cabeção, tenta a frente, Tapia, para André Silva, meio direita, não domina, a bola passa, vem para vez, toca no meio campo, dá um bicudo para o alto, toca no ataque, essa bola, Rabelo, rebate a marcação, vai na ponta para o São Paulo, tenta pegar, protege a defesa e a bola sai pela linha lateral, apenas protege a marcação com o Luiz Pavias, ela sai em lateral para o time chileno jogar. Grupo Souza Lima, eficiência, em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Lateral defesa, o Higgins na canhota no comecinho do jogo, já arremessada para trás, toca à frente o passe, Rabelo, dá pro comando para Sarra Fiori, Dória bota a pressão, vira o ataque, no lado esquerdo, Brian Rabelo, na linha de fundo o passe, Sarra Fiori, entra na área, dominou, para Rabelo, bate na marcação, toca a bola no Igor, vai sendo em escanteio, saiu, escanteio, o Higgins, lado esquerdo, Paulo do Vale. Na boa parede ali, né, o Gonçalves conseguiu armar bem o time, aí o Sarra Fiori tem velocidade, entrou na área, tentou o corte. O Felisberto estava esperto, né? Não foi na dele não, ficou ali paradão e conseguiu, de alguma forma, servir de parede. A bola explode nele, vai pela linha de fundo, o primeiro escanteio, vem Rabelo na bola. Capitão do time, Brian Rabelo, bate o escanteio para a grande área, os grandões, Brizuela, Garrido, fecham na primeira trave. O Leiva fica mais atrás com o Rabelo. Todo mundo marcando, todo mundo. Rabelo cobra curto escanteio para trás essa bola. Com Gonzalez, limpou, bateu pro gol. Travada, a bola vai para fora de novo em lateral. Protege bem a marcação e toca essa bola para fora aqui atrás do São Paulo com Cauli. Lateral ataque do Higgins para cobrar do começo do jogo. Próximos dos 5 minutos do primeiro tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pavias vai colocar na grande área, a bola arremessa para Gonzalez, cabeceou para o alto, entrada na grande área, a bola para Leiva, André Silva, tira dele, a bola voltou pela ponta, Cauli no ataque, dispara pela ponta, recebe o passe, frente, vem do carrinho por baixo, Pavias põe o pé e toca a bola para fora, lateral do São Paulo, aqui na direita do campo tricolor, em Rancagua, no Chile, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do primeiro tempo. Na quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana, O'Higgins e São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. Na Libertadores, 2 jogos em andamento, Platense e Penharol 0-0, o mesmo placar de Mirassol e LDU. André Silva na jogada, briga com a marcação, tenta o passe atrás, Felipe Ogás toma aqui, joga na entrada da grande área, toca a bola para a direita, Faundes domina com liberdade, volta a bola na entrada da grande área ainda, Garrido toca para o goleiro, lança a bola para Carabali completamente só, ele já abre a jogada, vira o passe com Brizuela, entrega ele, volta a bola para a direita com Garrido, os zagueiros trocam passes na entrada da grande área, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. O zagueiro Brizuela domina a bola meio campo, marca a distância só no olho, o André Silva, o Tapia fica pelo meio, Ferreirinha abre na canhota, ele toca com outro zagueiro, vira a bola, Garrido devolve a bola para o goleiro,
Carabali domina a entrada na grande área, recebe a marcação, vira para Brizuela. Brizuela por dentro, vira a bola para o Ogaz. Ogaz já toca com outro zagueiro. Garrido, Brizuela dispara pela ponta e pede à frente esse passe. Luiz Pavês, lançado, vai no fundo, colocou no comando. Bela bola pro meio para chegar Sarrafiore na marcação com o Castilho, bem Castilho. Toma a frente, ganha, usa o braço, protege, tentando pegar a marcação. Bola para fora, saiu. Opa! Osório com o centroavante do O'Higgins. Foi lá para apartar o Iael Falcão Pérez. Pintou um clima dos dois aí, PDV. O Osório, 19 anos, mas já demonstrando ali toda a pinta, né? Uma personalidade na disputa ali por espaço, tentando de alguma forma, né, proteger para ganhar o tiro de meta, depois indo para cima. Ele não contava que o Iael Falcão estava ali pertinho dos dois jogadores. Olha, teve umas 10 faltas nesse lance, 5 para cada lado. Um pega daqui, outro puxa dali. O árbitro foi bem, acabou só observando. Tiro de meta para o São Paulo cobrar. São 7 minutos e meio do primeiro tempo. Placar por enquanto de 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Castilho abre a jogada para Canhota, o passe no fundo para Martins Sarrafiore, dá meia-lua, sai do Igor, marcado, Dória Carrinho, caiu, tocado por trás, Sarrafiore. Carrinho do Dória, arbitragem não pega a falta. Opa! Foi falta esse carrinho do Dória, acertando só o pé do Martins Sarrafiore em Paulo do Vale. E aí fica a discussão também com relação a quem tocou por último na bola, né? Ou o escanteio, né? Se a arbitragem, para confirmar o escanteio, a arbitragem deu o tiro de meta. É isso aí, São Paulo já joga com Luan. Luan domina pelo meio campo, entrega a bola atrás com o Osório. Toca a bola com Carlos Coronel, bicudo do goleiro do São Paulo pro meio do campo. André Silva sobe no meio de 2, fizeram um sanduíche dele espirrada. Luan na cabeçada, ganha na primeira bola. Cai pela meia pra Cauli. Opa, ela bateu no braço ali do Felipe Ogaz. A arbitragem não pega a falta. Domina e volta a jogar aqui atrás do time do Chile, o O'Higgins. 8:30 o primeiro tempo, placar de 0-0. Lá pra direita essa bola, vai chegar Gonzalez. Domina e recua, toca a bola mais atrás. Começo de jogo, Leandro Quesada. 8:30 o primeiro tempo, 0-0, Quesada. O jogo também enrolado, né? Uma certa dificuldade para dominar a bola, para fazer uma troca de passes, muito contato, muita falta, como nesse lance aí agora, né? Daqui a pouco acho que dá uma baixada nessa velocidade e a gente começa a observar mais espaço para que o jogo possa fluir de uma forma mais legal. Mas por enquanto, realmente, muito contato físico nesse início de O'Higgins e São Paulo lá no Chile, Canhão. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. Para atacar Gonzalez, o O'Higgins pela meia direita, só enfia por dentro o Felipe Ogaz. É obrigado a recuar, a bola marcado por Luan. Toca o zagueiro, entrega a bola para Garrido, que abre a bola, lado esquerdo com outro zagueiro para Brizuela. Entrega pela meia direita, o passe para Felipe Ogaz. Está marcado, o volante volta a bola para Garrido. Faúndes encosta, perde o zagueiro um pouco mais adiantado pela meia direita. Placar de 0-0, são 9:30 o primeiro tempo. O jogo no Chile, já tocando aqui atrás da marcação do O'Higgins. Se adianta com o zagueiro, domina Brizuela, passa pelo meio campo. Serve na meia esquerda, passe para Martins Sarrafiore, para o comando Castilho. Para Sarrafiore, mais aí, esquerdo passe para Pavês, cruzou pro gol, para Castilho, sobre de cabeça, tira a marcação do São Paulo, rebate na frente, Benzo Dias, bola muito alta, passa pela ponta, não pega a Cauli, sobra a volta para Pavês, para vezes atrás com o zagueiro, para Brizuela, bem adiantado, devolve a bola no meio campo, recomeça a jogada, Felipe Ogaz domina, lança pela meia canhota, puxa a aproximação com Juan Leiva, Leiva domina, vai pela ponta, olhando, tentando driblar a marcação do São Paulo, enfia na ponta, Pavês recua, joga de volta para Brizuela, com quase 10, agora vem o toque para marcar então. Toque eletrônico da Bandeirantes, marcou em Rancagua, no Chile. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Placar da Sul-Americana, quarta rodada no Grupo C. O'Higgins e São Paulo 0-0, Lucas Bueno. Logo mais 3 jogos na Libertadores. Coquimbo Unido Universitário, Independente Medellín e Flamengo, Júnior Barranquilla e Cerro Porteño. Canhão. Leandro Guerreiro, são 10:30 do primeiro tempo com 0-0 o jogo no Chile. O'Higgins e São Paulo, Guerreiro. Canhão, o meio campo muito recheado, né, das duas equipes, né? O São Paulo tem que ter atenção com o Sarrafiore. Mais uma vez cai aqui pela ponta, ele sai de dentro pro lado do fundo e sempre é surpresa. Aqui no Morumbi ele foi o jogador mais lúcido, então tem que ter um pouco de atenção. E o São Paulo, né, ele tem do meio campo para frente jogadores experientes, jogadores tentar se aproximar e tocar mais a bola.
Torcedores do São Paulo atentos, ligados na Bandeirantes, o Fernando Sampaio, grande Sampaio com o Neto Antônio, ligados na Bandeirantes, São Paulo aperta a bola para Tapia no comando, por baixo tenta driblar, volta o zagueiro Brizuela de bico, se antecipa a bota de bico para fora, escanteio, São Paulo chega a Tapia à frente, o zagueirão botou de bico para fora, escanteio tricolor, Paulo do Vale. Com o André Silva armando o São Paulo, né? Ele que tenta ligar o Tapia ali dentro da grande área e aí na ação inteligente da defesa da equipe chilena, o primeiro escanteio para o São Paulo no jogo. O Cauli já está por ali tomando posição. 11 minutos e meio, Cauli na cobrança, Osório, Dória lá na área, os zagueiros do São Paulo. 4 autoriza, Cauli levantou pro gol, toque de cabeça, marcação Brizuela, tira a bola, voltou fora da grande área, Igor domina o lateral do São Paulo, o recuo é mal feito, toma a frente, Gonzalez ganha, vem no contra-ataque, de volta o time do Higgins, na ponta direita o passe, vem aberto, domina a bola, fecha Sarrafiore, Gonzalez com ele limpou, bateu por cobertura e manda longe do gol, contra-ataque do time chileno perigoso, Paulo do Vale. A primeira finalização do Higgins na partida, né, aproveitando o vacilo lá na frente do São Paulo, né? Não conseguiu ficar com a bola, o contra-ataque foi armado rapidamente e aí o Gonzalez arriscou esse chute por cima, o Coronel apenas acompanhou por enquanto 0-0. 12 minutos e meio o primeiro tempo, a primeira chegada do time chileno num contra-ataque, depois do São Paulo perder um escanteio, Leandro Quesada 0-0. Ô Canhão e Xará, já deu para perceber que o Igor Felisberto ataca bastante, era ele que estava ali, né, mais centralizado, ele saiu da direita mais centralizado. Ali é o seguinte, ou chuta ou chuta, porque se ele perde a bola, ele deixa... Vai lá, né? Ou não vai lá, porque se ele perde a bola aí, dá o contragolpe. Ainda bem que o Higgins não é um time tão forte, assim, com tanta qualidade ofensiva, senão poderia ter sido um problema para o São Paulo nesse lance aí. Ferreirinha brigou pela jogada, sofre a falta da arbitragem, para marcar Leandro Guerreiro, o garoto foi lá. Isso tem a ver também com desentrosamento, os jogadores treinam muito pouco, pode ser isso, Leandro? Às vezes um pouco de confiança, Canhão. Ali na entrada da área, rebote, tem que chegar chutando. Campo molhado, ela resvala em alguém, ou às vezes pega bem, acaba fazendo gol. Não pode gerar o contra-ataque que gerou. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Na Bandeirantes, as emoções da Sul-Americana. Placar de 0-0 para o Higgins em São Paulo do Chile. Bola aqui atrás com o São Paulo para Cauli. Cauli toca pelo meio campo. Jordinei passa do Biro Garoto com liberdade. Deu uma olhadinha pela ponta e devolve atrás pelo meio campo. Recua. Dá atrás com o Osório que toca a bola para canhota. Enzo Dias domina e vai jogar na frente. No Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Enzo Dias domina, pede a falta da arbitragem na marca, quarta defesa, ele deu. Teve o toque no Enzo, não tem vantagem. Falta para o São Paulo, perigosa na meia esquerda, Paulo do Vale. Pode ser um momento importante de bola parada, né? O mais perigoso se o São Paulo caprichar, o Cauli acaba sendo talvez o principal candidato inicialmente, depois da boa arrancada ali do Ferreirinha, né? Que acaba sendo essa arma ofensiva. Ele tenta colocar o São Paulo numa boa condição, o Enzo é calçado por baixo, falta, momento importante para o tricolor paulista. Quinto sinal está marcando 7h15 da noite, hora de Brasília. Falta para o São Paulo bater na meia esquerda e entrada na grande área. 2, 3 jogadores próximos. Vai lá e arruma a bola para fazer a cobrança o zagueiro Dória. Ele enfia o pé direito na bola, hein? Encostado na trave direita o goleiro Carabali, sobe o muro, agachado, encostado na trave Carabali. Posiciona a barreira, são 4, 5 jogadores. Vai lá o argentino, o árbitro do jogo, Yael Falcão Pérez. Dá uma enquadrada na galera, tá dizendo a eles coisas que eles nunca ouviram, né? Como, por exemplo, não saiam do lugar. Veio o toque nos 15 minutos do primeiro tempo. Daí é com capricho, Leandro Guerreiro. Dessa posição passou por cima da barreira, né? Acertar o gol, né? Deixa o goleiro trabalhar. Dória, perna da canhota, bateu no meio da barreira, mirou na barreira e acertou. Bola voltou para o São Paulo, Igor Felisberto, para a área, a bola para Ferreirinha. Defesa sobe de cabeça, rebate a marcação, cai no meio aqui a jogada, volta para Carrabelo, dominou camisa 10 do time, lança a bola para a direita, vai chegar o centroavante Castilho, no que domina, levanta a jogada, faz a inversão, toca na ponta, vai chegar o Igor de cabeça, rebate, recuperação, volta atrás com o time do Higgins ainda, pelo meio campo, Rabelo recua a jogada e volta no meio campo. Noel Tenente em Rancagua, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Na Sul-Americana, O'Higgins e São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, outro jogo em andamento. Boston River 0, Milionários também 0. Rogério
André Silva para a direita, o passe para a grande de cabeça, tira Brizuela. Bola na ponta para Rabelo de primeira, enfia pelo comando para Castilho. Busca a jogada, faz a inversão pela meia direita para Ogás. Ogás já vira a bola para Gonzalez. Domina marcado, enfia na meia de volta a bola para Castilho. Toma a frente, ganha a jogada, o centroavante gira. Já recua, dá o passe pela ponta Rabelo. Toque na direita, forte demais. A bola vai de graça para fora pela linha lateral. Em arremesso para o São Paulo cobrar. 16,5 o primeiro tempo. Leandro Quesada 0-0. O Higgins e São Paulo Quesada. Falta ali uma potência de ataque, né? E aí eu não tô acusando nenhum jogador de ataque, mas a construção de jogo do São Paulo não tá legal até aqui, né? O São Paulo precisa melhorar essa construção de jogo. O Xará já tinha falado sobre isso, né? Caprichar um pouco também mais aí no passe, né? Teve até aquele lance lá do André Silva pro Tapia, mas aí o Tapia não conseguiu dominar a bola para tentar o chute. Vamos ver se de repente nesse lance acontece, porque esse moleque da lateral, ele é bem ofensivo. Igor domina a bola para a direita, cruzar pro gol, bate a bola em cima do Pavês e vai para fora pela linha lateral. Você estava aguardando uma expectativa, hein? Que ele cruzou nas costas do adversário. Aí hein? o Xará fez aqui, né, o sinal. Ou passa a bola, ou cruza mais pelo alto, porque ele tá vendo que tem um corpo ali, né, que tá atravessando. Né? Poxa vida. Igor na cobrança de arremesso lateral para o São Paulo, para André Silva na meia direita. Bate na marcação de cabeça, toca para trás. Ogás vem na marcação, Ogás com o André Silva. Tiro de meta, é isso, para o do Vale. O André tá reclamando com o bandeira, hein? Exatamente, né? Ele fica ali insistindo que a bola pegou por último no jogador do Hings, o que a arbitragem entende de forma diferente, né? O Roger também ali conversa de uma forma um pouco mais enérgica, tiro de meta já cobrado curtinho. Motopeças de qualidade Anacata, conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também. Em Motopeças Nakata pode contar. Leandro Guerreiro, 18, primeiro tempo, 0-0, Higgins e São Paulo. Guerreiro. Eu tô com o Xará, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade no toque, no último terço do campo, né? Tá tendo espaço para tocar a bola, ter capricho. Jogadores que jogam na frente são jogadores que estão acostumados a jogar, Ferreirinha, André Silva, Tapia, Cauli. Então eles têm que ter um pouco de aproximação, um pouco de tranquilidade. E o campo tá tendo campo para isso. E estão errando às vezes jogadas que são simples. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Carabalí, goleiro do Higgins, domina meio da grande área, enfia um pé esquerdo, né? Enfia pela ponta, passe para Gonzalez. Enzo Dias de cabeça, tira a bola, volta na ponta ainda para o São Paulo. Pega a frente, opa! Parou para marcar a falta o Falcão Pérez, uma falta atrasada do Enzo. Ou só para atendimento ao jogador Afaúndes, jogador do Higgins. Acho que ele parou para atendimento, já que ele cai e bate a cabeça no chão, Paulo do Vale. É isso mesmo, né? Ele inclusive tá ali meio grog, ó. Agora os companheiros ajudam o Faundes por ali, porque foi na disputa com o Enzo e ele acaba batendo ali com o rosto na região lombar do Enzo. O Enzo sobe mais alto que ele tá ali meio perdidão e acaba batendo com a face ali, mas já tá tudo bem com ele. Sentiu um pouquinho, mas agora tudo bem, juizão vai reiniciar a partida. Bola ao chão, São Paulo joga aqui na entrada da sua grande área. São 19 minutos e meio. 19,5 do primeiro tempo. 0-0, São Paulo troca a jogada pelo meio campo. Jordinei toca Luan rebate a jogada e volta para o meio campo aqui atrás com Dória. No zagueiro, capitão do São Paulo hoje. Tenta a jogada pela meia esquerda. Volta o passe para o Osório. Marcado, entrega a bola para Dória de novo. São Paulo troca passes no seu campo. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Osório caminha, vira a jogada para o Enzo Dias pela ponta, passa a Ferreirinha, na ponta esquerda o passe, bola aberta para a beirada do campo, Tapia fecha, vem Cauli, zagueiro de bico, boca de bico para fora, toca à frente na marcação com Tapia chegando em cima dele, lateral para o ataque do São Paulo cobrar. Rafael Palmeira, mesa de som com Caiane Martins e Beto Rebeck marcando na central, em Rancagua no Chile, a bola rola, o relógio não para. 20 primeiro tempo. Sul-Americana, quarta rodada do Grupo C, 0-0, o Higgins e São Paulo, Lucas Bueno. Hornos abre o placar para Boston River 1, Milionários 0. Logo mais, Blooming e Bragantino, Carabobo e River Plate.
Domina Dória pro São Paulo, abre a jogada, ponta canhota, Enzo Dias aqui, fecha a tapa, aberto Ferreirinha pro Comando também, toca do lado, devolve a bola, de Ordinei, cercado o garoto, lança a bola, puxa para o Bosório pela meia direita, tem Igor Felisberto, lança a jogada pro menino, aberto pela ponta, marcado pelo Pavês, no que domina já recua, serve de volta a bola para Dória, São Paulo troca passes, 21 primeiro tempo, Luan de volta para o Bosório, São Paulo tenta encaixar um espacinho para entrar na grande área do adversário, Luan domina, entrega a bola para Igor de novo, pela beirada do campo na direita, ele fecha e recua, devolve a bola para Dória, Leandro Quesada, 21 primeiro tempo, São Paulo está tentando, mas está difícil furar o bloqueio do time chileno, 0-0 Quesada. Tá difícil agora o time do O'Higgins totalmente retraído, recuado, né, esperando o São Paulo. E agora um lançamento absolutamente nada a ver, né? O São Paulo está muito nervoso, desnecessário. Há espaço para se jogar, sim. Inclusive a marcação ficou um pouco mais frouxa, né? Com esses 20 minutos de bola rolando, como a gente já previa, né? Então, bola no chão, aproximação, toques rápidos, dá para fazer coisa melhor aí. Falta marcada aqui atrás para a defesa do Higgins jogar, tenda, atacarejo de verdade, é 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app, no site. Falta para fazer cobrança o Higgins com o lateral. Pavês, vem ele para fazer a batida. Ana Martins vem já no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Na Bandeirantes e agora a parada para a hidratação. Com 12 graus. Parada, só se eles vão chupar gelo, né? É isso? Parada técnica, na verdade, né? A parada para a hidratação. A hidratação é uma grande mentira. Eu acho que os treinadores trabalham mais do que o massagista entrega água. Mentira, não é? Porque se está com calor de 30 graus, aproveita-se para tomar uma água e vira uma parada técnica, né? Essa os caras até estão tomando uma aguinha. Deixa eu ouvir você, Leandro, já que você puxou. Fala, Quesada. 12. Ah, entendi. Próximos a um aquecedor, né? Só se foi isso. Guerreiro, 0-0, 22,5, metade da metade, primeiro tempo. Canhão, dá pra fazer melhor, o que o Chara falou. Aproximação, toque de bola, tá tendo espaço. O O'Higgins não é aquele time que pressiona, que dá calor, que arma correria, né? O O'Higgins joga com aproximação, depende muito do Sarrafiore, né? O Sarrafiore é um cara mais lúcido da equipe, que cria, busca espaço. Ele até agora não apareceu tanto pro jogo, assim como o Cauli no São Paulo, não criou tantas oportunidades. Então o São Paulo aproveitar que não está um jogo pegado, né, para tentar esse toque mais refinado no ataque, aproximação e chute de fora da área. Até aproximação, tocar, tabelar e chutar. Assim o São Paulo pode, quem sabe, surpreender e sair na frente. E aí, Quesada? E tentar explorar mais um pouco também as alas, né? Ferreirinha também precisa ser mais acionado, porque ele num 2, ele pode de repente num drible fazer uma jogada de linha de fundo e cruzar para a área, né? Então tentar explorar um pouco também as alas, o São Paulo não conseguiu fazer isso até agora. Falta aqui atrás para a cobrança o Higgins com Pavês. Levanta para o ataque essa bola para Castilho, sobe de cabeça. Igor rebate, volta na ponta por aqui para chegar para dominar essa bola. O Cauli já perdendo a primeira bola. Pavês disputa. Recuado o zagueiro, bate na bola, chuta, ela bate em Cauli. Sobra, voltou pela ponta, bota o cabeção, tira aqui no meio. Brizuela vai na ponta esquerda, o passe para Juan Leiva. Toca à frente a marcação do São Paulo, rebate o Osório. Espirrada a bola, volta para canhota. Fecham 2 do São Paulo. Enzo Dias do que domina. Vai tentar meia-lua. Faundes que ele ganhou, Ferreirinha caiu. Opa! Faundes apelou e bateu no Ferreira, Paulo do Vale. O Ferreirinha acaba sendo o jogador visado, né? Porque é o cara da fumaça, é o cara que vai pra cima do drible, então vai sofrer bastante, né? Aliás, o time do São Paulo apanhando um pouquinho nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Joga os zagueiros do São Paulo com o Dória, domina a bola, tem pedindo no meio o Osório, já lança para o Osório. Osório marcado por Castilho, toca de volta a bola para canhota. Enzo Dias no fundo para Ferreira, toma o tranco atrás do Faundes, recebe de volta, dá para o Enzo. Enzo de Ordinei, de volta a bola para o Enzo. Lançou no meio, o Osório perdeu. Castilho tomando que domina, volta o passe para Rabelo. Para Castilho, tranco por trás, tentou girar, escapou da falta. Recuou, tocou no meio. Opa! Tomou porrada e tá no chão o Castilho. E vem o primeiro cartão do jogo, Paulo do Vale. Que raquetada tomou o centroavante do O'Higgins. Do Diógenes, né? Camisa 48 do São Paulo. O Diógenes, que inclusive na semana passada o Diógenes foi titular hoje de novo, né? E já mostra ali a personalidade que não deixa
por menos e acaba fazendo a falta um pouco mais dura, levando o primeiro cartão amarelo do jogo. Pô, era no meio do campo, ele deu 2 chegadas, na segunda um pouco mais forte a falta do Leandro Guerreiro. Desnecessário tomar o cartão a essa altura do jogo e no meio do campo, hein? Canhão, fica pendurado numa região que é perigosa, né? Onde você tem que abafar os meio-campistas, o Sarrafiori que é um jogador perigoso, então tem que ter bastante atenção daqui pra frente. Estão pedindo revisão, que é essa para o árbitro para chamar a arbitragem de indivíduo do German Delfino, mas não é para tanto não, mas que o Jordinei cometeu uma jumentice tomando esse cartão ali, ele cometeu, hein? Eu acho que o amarelo tá de bom tamanho, Canhão, mas eu concordo com você. Há faltas que são desnecessárias, né? Ali no meio campo, ainda há uma disputa, se perder a bola tem mais gente ali para tentar, né? Nessa disputa roubar essa bola, enfim, né? Então, mas é jovem ainda, vai aprender, aí alguém tem que chegar e falar calma, vamos na manha, entendeu? Mas é um jogador de talento, acho que melhor lapidado pode ser mais importante do que está sendo aí. No Chile, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio do primeiro tempo. Na Sul-Americana, 4ª rodada no Grupo C. Em Rancagua, O'Higgins e São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. Na Série A2 do Campeonato Paulista, hoje tivemos o primeiro jogo da final. Juventus e Ferroviária empataram pelo placar de 0-0. No dia 13, às 7h15 da noite, Ferroviária e Juventus fazem o último jogo que define o campeão do Campeonato Paulista Série A2, Canhão. Ana Martins, já preparada, prontinha, já no intervalo, Bandeirantes para o Higgins em São Paulo pela Sul-Americana. Enzo para o São Paulo, bola aberta para a ponta, para Ferreirinho, tomou o tranco, perdeu para Faundes, Enzo vai, conserta tudo, já toca para a jogada por dentro, para Tapia, tenta girar, Ferreira foi para a bola, opa! Tomou a falta da arbitragem, na marca Faundes da direita, vira a jogada para a ponta para Gonzalez, tenta a jogada recuando bola, volta para Faundes de novo, dá pelo meio campo ainda para Felipe Ogaz, Ogaz recua, Faundes na meia esquerda, o passe para Juan Leiva, Leiva de volta a bola ainda, na meia direita para Ogaz, ele faz a inversão, já atravessa a jogada para Brizuela, o zagueiro domina, passa pelo meio campo, enfia para o comando, Castilho é quem me comanda, tenta fintar, pede Sarrafiori, ele volta a bola para Rabelo, Rabelo entrega a bola para a ponta para Martins Sarrafiori, na ponta canhota, o passe para Pavês marcado, toca de volta a bola, Sarrafiori gira, errado o passe, segura para o São Paulo, ganha o menino, tenta girar, prendeu a bola, perdeu aí na sequência. Sarrafiori toma, vem com ela, Pavês pediu na área, lançado, Castilho atrás, vem Pavês, cruzou pro gol, subiu de cabeça Gonzalez, para fora! Centroavante Castilho atrapalhou o companheiro, para sorte do São Paulo PDV. A bola era de fato para o Castilho, né, que acaba sendo a referência, o camisa 9. Como ela passa por ele, aí o companheiro ali é pego de surpresa depois do cruzamento do Faundes, né? Assim, completamente sem fundamento o Gonzalez para tentar essa cabeçada que passa por cima. Leva perigo, né? Falta capricho, mas leva perigo o time do Higgins. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Bola pro São Paulo atacar para a ponta esquerda, esse passe, André Silva foi lá, tomou, Tapia pelo meio, pé ele toca do lado, vira a bola para Ferreira, Cauli fecha, Ferreira limpou, ajeitou, bateu por cobertura. Bandeirantes, o canal do esporte. Ele mandou a bola no meio da arquibancada atrás do gol. Da entrada da grande, o Leandro Quesada olha para mim, põe a mão na cabeça como quem diz assim, como é que o cara consegue errar o gol dali, Quesada? Quero acertar o gol, Quesada. E eu pedi 2 coisas, para que ele fosse mais acionado, ele foi, e para que o São Paulo chutasse, mas não desse jeito, né? Desse jeito não. Como pode um jogador profissional dar um chute desse? Ele estava sozinho, gente. O que é isso? Vou perguntar para um ex-profissional, como pode isso, Leandro Guerreiro? Não pode. Acertar o gol. Ou se está sem confiança, procura o jogador do lado, procura uma tabela, mas ele está de frente pro gol. Acertar o gol, fazer o goleiro trabalhar, como eu falei, uma hora, né, acaba saindo o gol. Né? O São Paulo não dá nem pra botar culpa no gramado, né? A bola que não tem como, não tem nem que botar a não ser que apareceu um morro ali que a gente não tá vendo. Mas não foi. Ela realmente ela deu uma quicadinha, mas pega no peito da. Uma quicadinha é normal, né? Não. Pega na cara da bola e faz o goleiro trabalhar, cara. O goleiro não. Os 2 goleiros não sujou a roupa ainda, Canha. Pois é.
Para aqui a jogada, Higgins domina, lá do esquerdo com o Martins, Sarrafiori, dá um primeiro come, sai do Igor, toca na ponta, Pavês, Sarrafiori para ponta para ninguém, a bola volta para o São Paulo, Dória protege, marcado com Pavês em cima, fica no meio do caminho, o goleiro Coronel do São Paulo, Dória tentou dominar, bateu, toca na marcação, volta para a área, Dória insistiu de volta na pinta, domina o Marcelo de bico, tira aqui atrás do perigo, toca no meio para André Silva, rebate o zagueiro, toca dela, Garrido pro ataque, a bola volta a ser do São Paulo, para Luan, abre de volta a bola na esquerda, Ferreirinha por aqui com Faúndes em cima, dominou Ferreira para tentar passar, ganhou na primeira bola, insistiu, tomou na sequência a jogada, vira Luan na meia direita, Pavês no carrinho, só na bola, que cai na canhota, Enzo Dias, cruzou para André Silva, forte demais, a bola ficou na direita ainda para o São Paulo, Cauli domina por aqui, completamente aberto, 31 primeiro tempo, dá para o Igor, cruzou para o gol, muito alto de cabeça, Faúndes rebate, ela volta na marcação para o São Paulo, Noel Tenente, Rancagua, a bola rola, o relógio não para. 31 primeiro tempo. Quarta rodada do grupo C da Copa Sul-Americana. O'Higgins e São Paulo 0-0, Lucas Bueno. Definida a final da Europa League. Após o Aston Villa perder o jogo de ida para o Nottingham Forest, em casa fez 4-0 com gols de Meguin, Buendia e Watkins. O adversário do Aston Villa será o Freiburg da Alemanha, que ganhou de 3-1 do Braga. Ambos os times se enfrentam em Istambul, Canhão. Feliz você ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes. No meio, falta marcada em Gonzalez, é jogo parado, falta marcada pro O'Higgins cobrar. 32 primeiro tempo, Leandro Quesada ainda 0-0. O'Higgins e São Paulo. Os goleiros não trabalharam com frio de 11 graus, estão pedindo um cobertor, Quesada. Eu fiquei na dúvida desse lance aí, sabia? Eu acho que teve um toque na bola ali do jogador de São Paulo, mas enfim, né, tá marcado ali uma reclamação bem rápida dos jogadores do São Paulo. Tá faltando a tranquilidade, né? O São Paulo tá muito apressado, pô. Ele tá querendo resolver tudo de uma forma, sabe? Não dá pra confundir pressa com agilidade, entendeu? Tá muito apressado, tá muito afoito, né? No sentido de tá afoito. E aí tá fazendo de qualquer jeito e de qualquer jeito não vai dar certo. Pavês na canhota, liga de fundo pra cruzar. Dória chega prensa, o zagueiro do São Paulo botou pra fora. Só que o árbitro tá dando ali o carrinho do Pavês, não tá dando escanteio não, PDV. Tá dizendo que foi tiro de meta. Ou falta. Pro Dória é uma beleza, né? Porque ele chega ali justamente para fazer o trabalho simples, mas a arbitragem acaba pegando, fiquei com a impressão de falta, né? O carrinho ali, justamente do Pavês, que atinge o Dória, chegou para colocar a bola pela linha de fundo e acabou ganhando uma falta. E aí o Coronel, ó, é quem sai da área para fazer a cobrança. Será que ele vai dar aquele girinho na hora de cobrar a falta? Será? 4 passos para trás, arruma a bola, faz o sinal e... Ufa, sem girinho. Dá um bicudo, bota essa bola para a ponta, mas botou errado. Acho que se desse o girinho não ia bater para fora a bola. Faltou o giro. Ele errou. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 33,5 primeiro tempo, Leandro Guerreiro, o jogo tá enroscado demais, os caras não estão jogando futebol, 0-0 por aqui, não é placar, é nota também pro jogo. Canhão, falta também Tapia, Cauli, entrar no jogo, participar, você pouco falou o nome deles no primeiro tempo, não tá chegando, aparece, busca espaço, abre pelas lateral, busca alternativa, falta também ter um pouco de atitude do jogador. Gonzalez para a direita, jogado no ataque do O'Higgins, domina, vai tentar driblar pela beirada do campo, puxa para Rabelo, dá na linha de fundo o Gonzalez por aqui com o Enzo Dias, tentou driblar, tocou na bola para fora Gonzalez, tentou ganhar escanteio, botou pé, só que o Enzo foi inteligente, tirou o pé antes em Paulo do Vale. E o São Paulo consegue evitar, né, alguns escanteios, vai conseguindo tiro de meta e vai segurando, né, pelo menos o 0-0 é do interesse do São Paulo no sentido de manter a liderança. O O'Higgins, se vencer, assume a ponta no lugar do tricolor. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Para tomar o São Paulo, Diordinei lança pelo comando, passe para Ferreira. Perde Tapia na direita, jogada pela ponta, Cauli pediu. Desarmado Ferreira na bola. No que domina, perdeu a jogada, volta na recuperação. Brian Rabelo já bota do lado esquerdo. Para Pavês na velocidade do lateral, domina, passa pelo meio campo, 34 meio primeiro tempo, do que domina, tenta driblar, recua a jogada, serve atrás ainda, puxa a bola para Leiva, Leiva volta o passe, domina e joga na marcação, completamente aberto, volta a bola para o zagueiro, recua a jogada, volta para Brizuela, ele vai embora empolgado, chuta, bate na marcação, Coronel tranquilo, agora pegou tranquilo o goleiro do São Paulo, Paulinho. Exatamente, né, trabalhou, mas de uma forma bem tranquila, o Coronel com as mãos tenta de alguma forma organizar o time para uma descida 0-0 por enquanto no Chile.
Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Em Rancagua, a bola rola, o relógio não para. 35 do primeiro tempo. Placar da Sul-Americana na quarta rodada do Grupo C, 0-0. O'Higgins e São Paulo, Lucas Bubeno. A final da Conference League está definida. Em Leipzig, na Alemanha, Crystal Palace e Rayo Vallecano irão se enfrentar. O time inglês ganhou do Shakhtar Donetsk por 2-1 e o time espanhol ganhou do Strasbourg por 1-0. Igor domina a jogada para o São Paulo, envia na direita esse passe, linha de fundo, domina a Tapia para cruzar, rasteirinho para o gol, passa na marcação pela ponta, fica para o André Silva na grande área, do que gira não chuta, Enzo Dias fica mais atrás ainda, domina o André Silva, espera alguém, ninguém chega, ele sai da grande área, puxa a marcação, recua para Diordinei, ajeitou o garoto para limpar, para chutar, limpou, mas não chutou não, entrega do ladinho, a bola de devolução na ponta, ajeitou dali, Enzo pé direito, manda longe de novo, Ferreirinha fechou com ele, ajeitou. Mais um chute longe, Paulo do Vale. Os 3 chutes do São Paulo, né? As 3 finalizações por cima, né? Completamente sem direção. 2 dos pés do Ferreirinha, agora com o Enzo tricolor, capricha pouco neste momento para estar vencendo por enquanto 0-0. Quesada, 36,5. São Paulo tem a terceira chance de chutar e os caras mandam no meio da torcida. Sabe o que mais me chateia no futebol? Essa coisa de que você não acompanha treino, ninguém mais acompanha treino. A gente tem que analisar o jogo, né? Porque senão a gente vira comentarista de treino. Mas assim, na época do Xará, tá com alguma deficiência, tá precisando melhorar, fica mais meia hora lá treinando, entendeu? Porque não é possível. Ferreirinha, o primeiro lance tudo bem, a bola deu uma quicada, poderia ter feito coisa melhor. Mas agora ele estava numa condição ótima. A bola não quicou, não fez nada. Você viu para onde que ele mandou a bola? Para o mesmo lugar que ele mandou no chute anterior. Pô, não é possível, o cara joga no São Paulo, né? Capricha um pouco mais, é o São Paulo, não é o time da esquina, pô. Para trás da jogada com os zagueiros do São Paulo. O Azélio Domini vai jogar por aqui, 37, primeiro tempo 0-0. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. 37, o São Paulo chega a pouco, Leandro Guerreiro, e quando chega os caras mandam na arquibancada, Guerreiro, assim não dá. Canhão, a tomada de decisão errada. Na hora para tocar, tá chutando, na hora de chutar, tá tocando. O Tapia só na linha de fundo agora sozinho, ele cruzou rasteiro para ninguém. Leva a bola, vê o companheiro se movimentar, toma uma decisão melhor. O Ferreirinha também. Aí o André recebe a bola no segundo pau, dentro da área, ele sai até intermediária para dar pro Ferreirinha longe. Não tem uma aproximação de quem vem de trás para chutar em gol. Então falta essa aproximação. Talvez o Roger aí vai ter que colocar algum titular que tá no banco para jogar e para tentar resolver o jogo. Brizuela, o bico da frente, ela vem pro Igor, domina na canela o menino. A bola bateu na canela dele sozinho, ele e a bola. E foi para fora pela linha lateral. O Roger não se conforma com o que viu, Paulo do Vale. O menino ajeitou na canela e a bola foi para fora, PDV. Pois é, né? O Roger dá oportunidade para a molecada para observar, mas às vezes também não gosta do que vê. O São Paulo com 4 jogadores made in Cotim em campo neste momento, outros 4 no banco de reserva. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. Para jogar o zagueiro Brizuela, que toca para a esquerda, o passe para Pavês, que enfia pelo meio da aproximação com Castilho. Defesa do São Paulo toma, Tapia domina, passa Ferreira, André Silva fecha atrás, ele toca do ladinho esse passe. Na meia direita para Caulinho, enfia na ponta. Igor, nas costas da marcação, cercado vem o zagueiro. Toma a frente Brizuela, do que domina Jabica, toca à frente. Volta para o São Paulo, domina mal, Caulinho, a bola bate no pé dele e vai para fora. Erros de fundamento, erros crassos. São Paulo não consegue ficar com a bola aqueçada. Erros que não se admite no time profissional de jeito nenhum. Realmente não tá legal, não. Tá muito afoito, realmente. E mais uma do Ferreirinha, né? Quando o Ferreirinha tá no banco, Canhão, todo mundo pede o Ferreirinha. Quando ele inicia como titular, aí é um problema, porque sempre o outro que é o melhor, né? Pô, hoje, como o Xará falou, hoje é o dia para tentar se consagrar, para dar uma opção pro técnico quando precisar. Tem clássico domingo. De repente, né, só 2 aí serão titulares, se muito, sei lá, né? Mostra pro treinador que, olha, eu sou uma opção legal, né? E contra um time, com todo o respeito ao Higgins, fraco. Se o São Paulo se organizasse um pouco, já estaria 1-0, 2-0.
39,5, briga aqui atrás de toca, a defesa à frente, o Osório pro São Paulo, bota na coxa, pra Ferreira, pra trás o passe pro Enzo, toma o tranco, escapa da falta, o Enzo Dias domina e ataca o São Paulo, com quase 40, primeiro tempo, já no intervalo, Ana Martins comanda o time da Bandeirantes, recuada a jogada no meio campo do São Paulo, começa Luan, o que domina a volta, bola para o Osório, motopeças de qualidade, a Nakata, conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças, Nakata pode contar. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou em Rancagua, no Chile. A bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Placar da Sul-Americana, o Higgins e São Paulo 0-0, Lucas Bueno. O Campeonato Brasileiro volta neste sábado com 3 duelos: Coritiba Internacional, Fluminense Vitória, Bahia e Cruzeiro. São Paulo na esquerda, o passe, Ferreirinha para chegar no fundo, para cruzar pro gol. Ela saiu pela linha de fundo. O passe, o Enzo lançou um paralelepípedo para ele, PDD, nem dava para chegar. Realmente, né? Tá complicado, né, Canhão? São Paulo não consegue caprichar não e assusta muito pouco, apesar de ficar um pouco mais no ataque nos últimos minutos, reta final do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Lembrando que tem Caleri, tem Luciano, tem Danielzinho, jogadores à disposição no banco de reservas. Castilho lançando forte, a bola sai do gol para pegar Coronel na meta do São Paulo. E aí tem aquele destaque que eu até falava antes da bola rolar, com o Guerreiro e com o Quesada, você leva o pelotão de frente e bota os caras no banco, tá? Aí não faz o placar, coloca os caras para jogar no segundo tempo, ou seja, não estão sendo poupados. Não tem resultado aí, não tem como. O Higgins para a área, Gonzalez cruzou pro gol, na cabeça do Castilho, bateu no Dória, escanteio! Castilho tentou de cabeça, acho que a bola mais bateu na cabeça dele do que ele cabeceou, e depois bateu no Dória, escanteio. O Higgins, Paulo do Vale. Pois é, né? No melhor lance talvez aí do primeiro tempo. Não é lá grandes coisas, mas ainda assim levando um certo perigo. Essa bola tinha endereço. Quase sem querer pega na cabeça do Dória, que salva, que poderia ser o gol do Higgins, que agora tem o escanteio. 42 minutos, tem escanteio para fazer cobrança lá de perna esquerda. Brian Rabelo, zagueiros para a área do São Paulo, os grandões Garrido e Brizuela. Todo mundo lá dentro esperando o gás da cobrança. Para a batida, para a Brizuela, defesa corta, rebote, volta fora da grande área. Bateu pro gol de frente aqui na marcação, Luiz Pavês. Ela bate na defesa e vai para fora. Tava de frente o Pavês, ela vai no gol, Paulo do Vale. Pois é, e pegou bonito, né? Só que tinha muita gente à frente ali. A bola acaba explodindo na marcação, na defesa do São Paulo. É o Rinks tentando assustar, caprichando um pouquinho mais. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Lateral para a área, vai subir de cabeça, Castilho descia para trás, Coronel. Fácil para o goleiro do São Paulo pegar. 43, Leandro Guerreiro, 43, está acabando o primeiro tempo. 0-0, Higgins e São Paulo, Guerreiro. Canhão, você falou, né? Não levou os jogadores para descansar. Então, tá no banco, já descansou 45 minutos. Põe na arena. Vai buscar o resultado, vai fazer um jogo melhor. Quem teve a oportunidade, 45 minutos dá para você mostrar muita coisa. Não aproveitou. Coloca o que tem de melhor, eu penso assim, viajou, tá no banco, tá à disposição, tem que ir pra arena. Sarrafiori vai tentar driblar, botou o pezão por baixo, o Cauli bate no Sarrafiori, sai pela linha lateral. 43,5 primeiro tempo, 0-0. Leandro Quesada já, quem sabe o Roger volta com mexidas, né? Se quiser ganhar o jogo, melhorar o time dele, vai ter que trocar. Com esse time, com esses 11, ele vai ter que dar uma chacoalhada boa no intervalo, Quesada. A ideia inicial era o seguinte, né? Com esse time seria suficiente construir um placar no primeiro tempo. Aí de duas uma, ou ele tá feliz com esse empate, e aí o São Paulo empata o jogo, ok. Ou se esforçar um pouco aí, consegue de repente a vitória. Olha o São Paulo aí pra tentar isso. Tapia domina, entrega a bola pra esquerda, pra Ferreira, linha de fundo, driblou, procura alguém de branco, já recua, vira para Diordinei, que lança pela linha direita, Luan se projeta aberto, devolução mais pra ponta ainda, Ferreira com o Enzo domina a bola, volta pra Ferreira, corta luz feito, no ataque é o jogo da Cauli pro Enzo, defesa prensa, nada de falta no Enzo, se fosse falta era pênalti, tava na grande área, tenta a frente, Gonzalez ganha a marcação do São Paulo, Diordinei, no meio campo recua a jogada para o Osório, passa por ele, a bola de Castilho, tira o Osório, volta a bola para Dória. No fim do primeiro tempo, 44,5, o primeiro tempo está acabando 0-0. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br.
Quinto sinal está marcando 7h45 da noite, hora de Brasília. Já, o intervalo. Bandeirantes com Ana Martins. Recuperada a jogada, volta para o São Paulo com os zagueiros. Toca na ponta o Gonçalo, vira para Dória. Dória mais à direita ainda. Para Igor Felisberto que domina e devolve a bola para Dória de novo. Livre sozinho, dá uma olhadinha para o Jorge. Entrega a bola para o Osório. Do que domina adianta a jogada, o zagueiro passa pela meia direita. E vem com ela puxando a marcação aqui atrás. Viva na pele a Sul-Americana e Libertadores. Assista aos maiores times do nosso continente. Na ESPN pelo Premium do Disney Plus. Recupera a bola aqui na ponta o Leiva. No que domina, tenta jogar e vai à frente, 45. Abre na ponta a bola o Ogassa. Ogassa já toca, busca Castilho. Domina o centroavante. Luan chega em cima dele, domina Castilho. Ameaça lançar, mas não lança. Devolve na meia direita ainda. Faz bem a inversão. Toca para a meia direita. Felipe Ogassa, no que domina, corta para a perna boa, canhota. Mas não chuta, não dá no fundo para Gonzalez. Limpou para cruzar pro gol. Para Castilho. O Osório bota o cabeção e tira. Sobra a volta. Tapa e a cabeceia. André Silva não chega na marcação. O árbitro tá pegando aqui, parando o jogo. Tem algo na grande área, entrada da grande área, tá caído o Ferreirinha, e faz tempo, hein? Quando a bola vem no meio campo, o árbitro para o jogo. Agora o Ferreirinha tá caído e faz tempo pelo jeito, PDV. Ele foi desarmado há pouco no ataque do São Paulo, né? Foi este o lance que ele acusou ali. E aí a arbitragem, quando a bola já estava lá no campo de ataque do O'Higgins, ela para e vai prestar ali um atendimento, né? Saber se está tudo certo com o Ferreirinha, mas foi no lance do desarme, quando o São Paulo estava no ataque, o Ferreirinha estava tentando armar algo, foi desarmado, foi presa fácil por ali, depois da tentativa do André Silva, né? Foi um carrinho, e aí o Ferreirinha depois fica no chão. O replay da jogada mostrado agora, eu não vi nada de mais sério, tanto que ele cai e continua reclamando. O que aconteceu? Se é cera, o Ferreirinha agiu mal, né? Porque ele pode acrescer mais um, né, Quesada? Né, Guerreiro? Cera pra quê? É. Joga o jogo, né? Sinceramente. Tá, olha, tá uma preguiça isso daí, que tá me dando preguiça também, sabia? Eu acho que no segundo tempo eu não vou falar. Você não mais. quer participar, não? Eu tô preguiçoso igual os caras. Capriotti? Porque eu vou ligar pro Capriotti. Fala pro Capriotti, o Quesada tá com preguiça, não é possível, gente. O que é isso? O Guerreiro vai ficar então aqui. Espirra a marcação, volta a sobra pro O'Higgins. Tomou no meio Rabelo, dá pela meia pra Sarrafiore. Tem Castilho, Sarrafiore adianta a bola. Osório bota o pé, tira a bola, voltou lado esquerdo pra Castilho. Castilho toca atrás ainda, volta a bola pra Felipe Ogassa. Na direita, na grande área para Gonzalez. Dominou no peito, levantou pro gol, alta demais. A bola vai para fora, pra sorte do São Paulo, PDV. O Sarrafiore fica ali lamentando, né? Porque ele estava esperando uma assistência mais próxima a ele, a bola acaba subindo demais no último ataque do O'Higgins da primeira etapa. Apita Iael Falcon Pérez, acaba o primeiro tempo. No El Teniente, em Rancagua, no Chile, na Sul-Americana, por enquanto 0-0, O'Higgins e São Paulo, intervalo, Bandeirantes com ela. Alô, Ana Martins! Valeu, Canhão! Rogério Assis que contou essa história do primeiro tempo da Sul-Americana Grupo C, rodada 4, partida do O'Higgins contra o São Paulo, por enquanto 0-0, São Paulo que busca abrir esse placar, tá até um tanto quanto ansioso, né, para sair na frente nessa partida que tá acontecendo no Chile. Já vou chamar o PDV para acompanhar a saída dos times aí e dar o destaque dele para esse primeiro tempo. PDV, boa noite para você, meu querido. Boa noite, Aninha. Pois é, né, o São Paulo pouco inspirado nessa primeira etapa. O Roger escalou reserva, só o Cauli, titular da última partida, mas também pouco fez em campo, né? O Diodney, o único cartão amarelo do jogo. Acho que vale a pena passar o banco porque temos titulares, né? Aqueles de fato à disposição do Roger pro segundo tempo. Como, por exemplo, o Cedric, né? Além do Rafael no gol, o Cedric, o Sabino, o Wendel, o Nicolas, que é outro lateral esquerdo, Danielzinho, Negruti, Pedro Ferreira, Arthur, Caleri, Luca e Luciano. São 8 jogadores da base entre os relacionados, sendo 4 entre os titulares, Felisberto e Osório estreando no profissional do São Paulo e outros 4 no banco de reservas, viu, Aninha? Valeu, PDV que volta daqui a pouquinho, a gente aguarda ver se o São Paulo do Roger Machado volta para esse segundo tempo com alguma mudança ou não. São 7h49 agora, lembrando que o São Paulo tem a liderança aí do Grupo C com 7 pontos, o O'Higgins é o segundo colocado com 6, então uma disputa direta aí pelo primeiro lugar, um jogo super importante que já poderia ter um placar favorável aí
para o São Paulo Futebol Clube, não é, meu amigo Guerreiro? Boa noite para você. Boa noite, Aninha. É sempre um prazer estar contigo. Poderia estar com um placar melhor. Poderia estar com um futebol um pouco mais vistoso, com mais atitude, com mais alegria, com mais disposição. Mas infelizmente não aconteceu. Alguns jogadores abaixo, né? Tapia quase não participou, Cauli, quando participou, muito mal tecnicamente. Então, assim, se o Roger ele não vê, não tá vendo esse mesmo futebol que eu e o Xará que estamos vendo, pelo menos ele tem que chacoalhar os caras, ter uma mudança de atitude. Voltar com um pouco mais de disposição, você está disputando uma liderança. Por mais que você esteja com um time mexido, suplente, você está disputando a liderança, você tem uma motivação a mais. Os que vão a campo, pode mostrar serviço, mostrar trabalho, para que no domingo você coloque uma pulga atrás da orelha do treinador. Ó, tô aqui, hein? Se precisar, eu tô à disposição. Mas muitos jogadores não estão aproveitando. Se não fosse não mudar de atitude, não querer, eu fosse mexer no time, eu voltaria com Arthur no lugar do Tapia, Danielzinho no lugar do Luan e Luciano no lugar do Cauli. É ali nesse meio que onde as coisas podem acontecer, que pode dar um pouco mais de qualidade e o São Paulo com qualidade ele tem condições de chegar e vencer o jogo. Muito bem colocado, inclusive o Tapia e o Cauli, que não apareceram nesse primeiro tempo no jogo, né? No time do São Paulo. Inativo. Eu sempre sou daquele que eu penso assim, quando a bola não está chegando, eu tenho que procurar espaço. Eu tenho que achar espaço, eu tenho que me movimentar, eu tenho que ajudar o companheiro de alguma forma. E eu sempre levei isso da Hortência lá atrás. Quando não estava bem no jogo, ela corria, ela dava exposição, ela dava raça, ela jogava tecnicamente. Então eu fui um atleta com esse pensamento. E eu também vejo com os jogadores de hoje que ele tem condições de fazer isso. Quando não está bem tecnicamente, a bola não está chegando, você tem que buscar alternativa. E hoje os jogadores, infelizmente, foi o que o Xará falou, está um pouco preguiçoso. Tá um pouco naquilo que o treinador fala, ó, fica aqui nessa posição e o cara acha que tem que morrer nessa posição. Não, ele pode criar alternativa dentro do jogo e solucionar os problemas que vem havendo durante a partida. É isso, é uma vitória que garante uma vantagem substancial aí na fase de grupos, é um jogo de Sul-Americana e a gente tem um clássico importantíssimo com o Corinthians no final de semana. Quem não está fazendo essa leitura são os jogadores que estão em campo aí, né, Leandro Quesada? Boa noite para você, Tudo sua bem, análise desse primeiro tempo, boa noite. Eu concordo aí com o Xará, a gente estava comentando isso ainda no primeiro tempo, né? Aí a gente tomou como base o Ferreirinha, porque quando o Ferreirinha está no banco, a gente pede o Ferreirinha de titular. Quando ele está como titular, ele não consegue apresentar um futebol contra um time de mediano para baixo, né? Medíocre no sentido de mediano, né? Não um time poderoso e tal. Não está enfrentando um Palmeiras, um Flamengo, um rival Corinthians, não está pegando a melhor versão de um River, de um Boca, né? É o O'Higgins, que não tem, né, uma história assim. E aí, o meu aplauso para o técnico que imaginou o seguinte: com essa formação a gente encara e guarda o que a gente tem de melhor, né, com o pensamento de São Paulino, tricolor, para o clássico do próximo domingo. Aí tem que perguntar agora pro técnico, pro Roger, se ele está contente com o empate. Se ele estiver contente com o empate, continua com esse time aí. Porque o O'Higgins não vai conseguir vencer o jogo. Se ele fizer um esforcinho, ele, Roger, conversando com a rapaziada para mudar a postura no segundo tempo, eu acho que dá certo. Ou então ele faz essas alterações que o Xará Leandro deu aqui a ideia. Eu acrescentaria o Caleri. Coloca a tropa de choque. Danielzinho, Caleri, Luciano e Arthur. E aí do meio pra frente você pode escolher só 2 para seguirem. Pronto. Só que aí não é só mudar o jogador. É a tal da postura que o Xará tá falando. Se não tiver uma mudança de postura, aí você pode colocar Raí, Cafu, Leandro Guerreiro, aí não adianta, é postura, entendeu? Porque com esses jogadores que estão em campo, era pro São Paulo estar vencendo. Atividade aí para pensar durante esse intervalo vencendo, e voltar com essa atividade cumprida aí, com a lição de casa cumprida. Sabe o que é? Deitou na facilidade. Deitou Tem mais na 2 facilidade. jogos aí para fechar no Morumbi. Hoje o empatezinho tá bom. Vitórias são 3 pontos, tranquilo. Aí pode até pensar em jogar mais tranquilo os outros 2 jogos, atuando dentro do Morumbi. Faltando 6 para as 8, você está na Bandeirantes acompanhando a nossa jornada esportiva. Sul-Americana Grupo C, é a 4ª rodada, O'Higgins e São Paulo no Chile. A gente vai para o nosso intervalo, esse é o intervalo inteligente. E na Bandeirantes, você está curtindo futebol? Futebol é na Bandeirantes, fica por aí. Golaço do Brasil!
Histórias das Copas. Oferecimento Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Motiva, você nos move. Votorantim Cimentos, da fundação ao acabamento, é bom demais. Hotéis.com. A cada 10 diárias você ganha uma de recompensa na Hotéis.com. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. O gol mais rápido da história das Copas se deu na edição de 2002, disputada em Coreia do Sul e Japão e conquistada pelo Brasil. O jogador turco Hakan Şükür marcou aos 11 segundos de jogo um tento diante da Coreia do Sul na disputa de terceiro e quarto daquele Mundial. Rede Bandeirantes. Dia 15 de maio, a sua Bandeirantes muda de frequência e vai para o 107.3 FM em São Paulo. Já programa. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus.
Surpreenda sua mãe com carinho e economia no Tenda Atacado. Aproveite os preços especiais de Dia das Mães para surpreender quem você ama e fazer a conta fechar. E para facilitar ainda mais, você parcela suas compras na loja física em até 6 vezes sem juros no cartão Tenda. Em categorias como eletrodomésticos, chocolates, vinhos, perfumaria e muito mais. Aproveite e surpreenda sua mãe hoje mesmo. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Estamos de volta, é um intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Quero dar um recado para São Paulo. Vem aí a nova frequência da Bandeirantes no seu dial e a partir de 15 de maio. Pode anotar aí, 107.3. Dia 15 agora, a Bandeirantes passa a transmitir em São Paulo no FM 107.3. Já marca aí, hein? É a mesma Bandeirantes de sempre, agora em um novo canto do dial de São Paulo, 107.3 FM. Mas, ó, é só a partir de 15 de maio. Anota aí para não perder. 15 de maio, isso, dia 15. A sua Bandeirantes muda de frequência em São Paulo e vai para o 107.3 FM. Pode marcar, viu? 107.3 FM, a sua Bandeirantes de sempre. É o nosso intervalo inteligente, a jornada esportiva da Bandeirantes. Sul-Americana, Grupo C, rodada 4. Por aqui, empate. O'Higgins e São Paulo, jogo super importante para o São Paulo. Aliás, PDV, os times já voltando para o campo aí? Voltando, ó. O São Paulo já está por ali, o O'Higgins também. Até pela movimentação ali, né, à beira do campo, não me parece com mudança, né? Nem o São Paulo, nem a equipe do O'Higgins. Esse é o entendimento que eu tenho no momento, viu, Aninha? As duas equipes já prontas para o início da segunda etapa. Vamos aguardar o que esperar, então, de Roger Machado. 8-2, é com você, Cunhão. Vai, Rogério Assis. Valeu, Ana Martins. Ela volta depois do jogo, tudo pronto. Vai dar a saída do centroavante Castilho. Toca na bola o O'Higgins para o segundo tempo. Em Rancagua, no Chile. Tudo pronto, ok do quarto árbitro. Aqui o Luiz Lobo. Equipe de arbitragem argentina. Está com frio o árbitro pelo jeito, hein? Está esfregando ali a mão nos braços. 11 graus a temperatura. Em Rancagua, no Chile. Estádio com grande público. Está tudo pronto, não sei o que ele está esperando. Ok aqui do assistente, está tudo certo. O quarto árbitro está aqui atrás, ó, mais atrás aqui, à direita, atrás do assistente 1. Onde é que foi parar o quarto árbitro? Agora sim. Autoriza Yael Falcon Pérez. Começa o segundo tempo no Chile. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, aqui na Bandeirantes. E ataca Gonzalez, vem o O'Higgins, toca ao lado do passo para chegar, para cruzar o Faúndes, bica o Sório, já dá um bicudo e bota a bola para fora, arremesso lateral vai ser cobrado pro time da casa. O Faúndes vem para colocar a bola para a grande área do tricolor. Autorizado, levantou para Castilho, Casquinha para trás, passou, Sarrafiori, dominou, bateu pro gol, no travessão, Luan de bicicleta, tiro da grande área, a bola volta com o zagueiro, toca a Brizuela, a bola para a ponta esquerda, na frente o passe, na aproximação com o Pavês com Sarrafiori, dominou, puxado pela camisa, vai tentar driblar, acabou de carimbar o travessão ali, o atacante do time do O'Higgins, Luan para jogar, tomou o tranco, caiu, girou, conseguiu tocar falta. O São Paulo toma um susto com poucos segundos. Martins Sarrafiori chuta. O travessão defende Paulo do Vale. Aí seria aquele lance para discutir a relação, né? Porque vem de um arremesso lateral, né? Aquele cruzamento de arremesso lateral. A bola sobra com o Sarrafiori, que ajeita, tem o tempo de pensar, encher o pé, ele explode no travessão. A melhor chance logo no início da segunda etapa, com menos de 1 minuto
é da equipe do O'Higgins com Sarrafiori. Tudo bem que foi contra o São Paulo, Quesada, mas tomara seja esse lance no travessão o sinal de um segundo tempo melhor. Aliás, qualquer coisa que eles jogarem é melhor que o primeiro tempo, né, Quesada? Entender esse chute como se fosse aquele beliscão, sabe? Acorda aí, né? Vamos acordar, rapaziada, tal. Foi um tirambaço e aí contou com a sorte o goleirão de São Paulo, porque seria 1-0 do Sarrafiori, por sinal, o melhor jogador do O'Higgins, como o Xará estava falando desde o primeiro tempo. Guerreiro, Roger não trocou, não mexeu no time do São Paulo, tá mantendo o mesmo 11. Acertou ele, o técnico do São Paulo, Leandro Guerreiro. Não mexeu, a gente espera que tenha a mudança de atitude, né? Logo no primeiro lance, com 40 segundos, um latereio na área, só para o Sarrafiori, que é o melhor jogador do O'Higgins, e acabou acertando a trave. Ali acredito que o Coronel também, melhor posicionado, daria para pegar essa bola, mas é um lance que o São Paulo possa se despertar aí dentro do jogo, acordar e fazer um segundo tempo melhor. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. Para jogar atrás do São Paulo, Luan domina, recua a bola, entrega no meio campo ainda. Toca a Dória para o Bozório, marcado, entrega a bola para a direita. Luan se aproxima, chega na linha de fundo, perde a bola. Do que domina, já se aproxima da marcação. Toca no meio campo, vira a bola para o garoto de Ordinei. Atravessa bem o passe lá do esquerdo. Enzo Dias desce no apoio com Ferreirinha. Para Ferreira, posição legal, já toca na ponta. Pro Enzo, não cruza e perdeu para a bola. Ele tentou ajeitar para cruzar, perde a passada, perde a bola. Faundes bate, ela bate na marcação e sai. Erros primários, Quesada, inadmissíveis. O cara vai dominar a bola e ele simplesmente não domina, Quesada. Isso tem sido um problema, né? A gente viu isso com o Tapia, com o André Silva, com o lateral Felisberto, né? Será que alguma coisa com a bola? Com a umidade relativa do ar? A bola tá redonda demais, é isso? Com o tempo, porque às vezes a bola redonda demais atrapalha alguns jogadores. Não né? tem altitude, não podem falar da velocidade do peso da bola. Mas não, o que eu tô dizendo é que todo mundo tá com dificuldade para dominar do lado do São Paulo, né? É um problema coletivo, então é algo que a gente precisa analisar melhor aí, né? Por que tá acontecendo isso? Eu acrescentaria essa sua brilhante opinião no final. Esta mensagem contém ironia, né? Você arrumou tantas desculpas que não existem para jogar na direita de volta. Brian Rabelo, o outro vai pegar uma falta aqui atrás. Reclama o Osório e vem de novo pressão para cima do São Paulo, Paulo do Vale. Exatamente, né? Se não arremesso lateral levou perigo o time do O'Higgins, agora justamente na jogada do Gonzalez, a falta do Osório, uma bola parada que já preocupa por ali o goleiro Carlos Coronel. O Gonzalez tropicou na canela. O outro não viu, e aí não tem o VAR para chamar, mas ele deu uma tropeçada na canela. Em Leandros. Escorregou, viu, Canhão? Passou da bola. Cobrança de falta, lá pra dentro, Gonzalez de soco, o Coronel tira mal, sobra a volta, bate na marcação, na trave de novo! Na trave o chute do Felipe Ogás, outra vez a trave salvou, essa trave tá pegando tudo, Paulo do Vale. Um time voltou diferente pra segunda etapa, esse time é o O'Higgins, que acerta a trave de novo, né? Impressionante, num bate-rebate danado, o Coronel ficou apenas torcendo. Ela explodiu na trave e levou perigo, quase o primeiro do O'Higgins. São Paulo toma 2 bolas na trave no início do segundo tempo no Chile. Lateral para a esquerda essa cobrança. Pavês na grande área, a bola para Castilho, sobe de cabeça, Luan tira a bola, volta no rebote. Lá para a ponta de cabeça, Rabelo, para trás da bola. Virou para Pavês, tem a pressão de André Silva, toca na ponta a jogada. Recebe na ponta Sarrafiori, vira com Pavês, girou. Toca para fora a bola Ferreira, ele arremessa no fundo. Sarrafiori, bateu pro gol, passou, tira a defesa, a bola sai. Se abaixa aí, a bola vai para fora. PDV, o São Paulo toma pressão no começo do segundo tempo. O O'Higgins exatamente em cima do São Paulo, né? Impressionante no lance que a bola acaba pegando na trave com um desvio no jogador do tricolor paulista, né? Matando por ali o Coronel Felisberto, estava ali paradão na linha, só torceu. Quase o São Paulo já sofrendo gol no início da segunda etapa. Quesada, o goleiro Carlos Coronel tem alguma dificuldade em pegar a bola com a mão, hein, pelo jeito, hein? Então, os jogadores têm dificuldades com os pés, né, para dominar, o goleiro tá com dificuldade para agarrar a bola, tá estranhaço esse São Paulo, né, e contando com muita sorte, né, já podia estar pelo menos 1-0 naquele primeiro lance que a bola explodiu no travessão, agora também. Ou o São Paulo se liga ou ele vai perder o jogo, né? Algo que eu não estava esperando. Daqui a pouco ele vai correr o risco de perder esse jogo aí. No Chile, em Rancagua, a bola rola, o relógio não para.
6 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Sul-Americana, quarta rodada no Grupo C. O'Higgins e São Paulo 0-0, Lucas Bueno. A Libertadores, 2 jogos em andamento. Platense e Penharol vão empatando no placar de 1-1. E o Mirassol vai vencendo a LDU pelo placar de 1-0, gol de Lucas Oliveira. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques nas imagens, com Alessandro Alvade no digital. Para a ponta, bola pela direita para Gonçalves, tentou bater para a bola, foi travado, Osório chega, pega o goleiro. Coronel domina com tranquilidade dentro da grande área. E esse começo de segundo tempo, Leandro Guerreiro, sofrível para o São Paulo, Guerreiro. Canhão, a gente esperava uma atitude diferente no segundo tempo. O São Paulo termina o primeiro tempo cochilando. E nesse exato momento está dormindo em campo. Ô Roger, faça alguma coisa, mexe, chacoalha. Teve tempo no vestiário para fazer isso, não fez. Estamos com 7 para 8 minutos do segundo tempo, não mudou nada. Só o Hinks que melhorou na partida, está acreditando que pode vencer o jogo. Ou o Roger mexe quanto antes ou vai perder o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Dominador, o capitão do São Paulo hoje, entrega do ladinho para o Osório, o zagueiro passa pelo meio campo, enfia na ponta canhota. Ferreira por aqui domina, Enzo ao lado dele. Ferreira pedalou, adiantou a bola até perder. Protege, o zagueiro vai sair, saiu. Outra bola perdida pelo Ferreira, PDV. Na primeira vez praticamente que o São Paulo cruza o meio campo nessa segunda etapa, né? Pouco inspirado, assim como no primeiro tempo, ainda mais nos pés do Ferreirinha, que pouco consegue fazer. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Uma imagem recuperada mostra o técnico do São Paulo, Roger Machado, pelo jeito, bravo com o goleiro Coronel, Quesada. Então, mas ele é o técnico, ele não tem que ficar bravo, então muda se ele acha que... Eu acho que o problema não é o Coronel aí, tá, mas enfim, né? Eu acho que o problema é tudo, né? Inclusive o Roger. O Roger pensou em algo que não deu certo, né? Porque às vezes pensa numa coisa e não dá certo. Ele teve a chance já de fazer essa alteração no intervalo. Pode mudar agora, com 10 minutos do segundo tempo, não tem problema nenhum. O errado é não mudar. A gente já deu a letra aqui com o Xará, é só ele que não tá vendo. Mas aí se mexer agora com bola rolando, vai ter que queimar pelo menos umas 3 de uma vez só, né? Pra não perder chances, né? Faça isso. Já faz numa vez só 3, né, Leandro Guerreiro? Canhão, pra melhorar precisa de umas 3, 4 mudanças. Não dá pra mexer em um só e resolver o jogo. Você tem uma mudança drástica no meio campo para frente, né? São Paulo tomar a rédea do jogo, ter um pouco mais de atitude para ganhar o jogo. Cauli na canhota para Ferreira, belo drible, tá na área, rolou para Cauli, ajeitou, caiu sentado, perdeu para a bola. Toma a frente, ganha a marcação com o Logás, ele domina a jogada, leva o tranco nas costas e o Luan chuta a bola pro gol. E não faz o gol. É fora do VAR. Numa dessa é melhor não chutar, né? Melhor não arriscar. E aí depois também o árbitro dá uma bronca nele, porque a jogada já estava parada depois da falta do Diodney por ali em cima do Ogás, camisa 8, por enquanto 0-0. O Roger tá ali conversando com o auxiliar. Vamos ver se já muda o São Paulo. Ele tem umas opções boas, não tem, PDV ali? Mais ou menos para atacar, tentar ganhar. Quem Caleri, tá lá no banco aí? Arthur, Caleri, Luca, Luciano são as principais armas ofensivas. Eu acho que dá para melhorar o time, viu? Tenho a impressão que dá para melhorar alguma coisa. No Chile, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Na Sul-Americana, Grupo C, quarta rodada. O'Higgins e São Paulo 0-0, Lucas Bueno. Na Libertadores, logo mais 3 confrontos: Coquimbo Unido, Universitário, Independente Medellín e Flamengo, Júnior Barranquilha e Cerro Porteño. E vai atacar de volta essa bola para canhota, vai tentar a jogada na ponta, Sarrafiore. Tenta driblar, volta a Dória, recua errado pro goleiro e bota para escanteio. Erro primário do zagueiro, Dória recua errado pro Carlos Coronel. Escanteio de graça pro time chileno, Paulo do Vale. Ele sabe, né? Sabe que fez errado ali, sabe que fez bobagem o Dória, proporcionando, né? Mais um ataque, mais um lance de perigo para a equipe do Hinks, que está inspirada. Escanteio, Gonzalez para fazer a cobrança para a grande área, os zagueiros Garrido e Brizuela. Lá dentro o Castilho também no rebote, mais atrás aqui o Faundes. Vai cobrar, vai deixar a bola para o Brian Rabelo. O capitão encostou, cochicha alguma coisa. Gonzalez para bater o escanteio. 0-0.
Levantou pro gol para Castilho. Dória cabeceou pro alto. Sai Coronel de soco, tirou. Rebote, voltou fora da grande área. Estão na frente a marcação, tira aqui atrás a defesa do São Paulo. Recupera por dentro, um bico da frente do Pavês. Ela vai na ponta. Parado o jogo, pegaram o Dória quando ele subiu, PDV. Exatamente, ó, tá ali caído, zagueirão camisa 4, hoje capitão do time, e ele tá ali com a mão na região do tornozelo, né? Agora o árbitro aproveita ali para conversar, o Dória tá sentindo um pouquinho, o jogo parado, ele aproveita para esfriar. O Luan faz ali sinal de não com a mão, recusando o atendimento médico, acho que foi mais para dar uma esfriada também por ali o Dória. 8h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirante está marcando, o jogo segue ruim, Quesada e nada do Roger Machado mexendo o time do São Paulo. Hoje o Roger tá dando, né, oportunidade para os críticos mais ferozes pegarem no pé dele, né? Ele teve a chance, repito, vou repetir isso até o final do jogo, com o Xará aqui, com a Ana também, vou falar muito sobre isso. Ele já teve a chance de fazer a mudança, aí demora muito, né? Demora muito. Coloca a tropa aí, né? Tem meia hora ainda para o jogo terminar. Olha o São Paulo. Tapia na área, domina lá do esquerdo, recua para Ferreira, bico da grande área, meio Lu André Silva, isolou, chutou de canela. Vou poupar o PDV para ouvir o Leandro Guerreiro. Guerreiro, a coisa tá ruim pro São Paulo, que não melhora de jeito nenhum. 0-0, Guerreiro. O chute do André agora é um chute difícil de pegar, cara. A bola vem de trás. Campo rápido, molhado. A bola que você tem que dominar, tem um pouco mais de capricho. O São Paulo precisa mexer. Não dá pra continuar assim. O Tapia, você falou o nome dele agora, mas ele ficou 60 minutos em campo, praticamente uma hora inativo. Não criou, não passou, não tabelou, não chutou em gol. Então assim, não tem o porquê o Tapia estar em campo. Coloca um moleque. Coloca um garoto da base, já que você não quer colocar um titular. Vamos dar para fazer uma fumaça, uma correria. Abre um atacante pelo outro lado, já que tem o Ferreira do lado de cá. Então o Roger tá perdendo a oportunidade de ganhar o jogo. Sarrafiore para cruzar pro gol. Dória volta para tocar na bola e manda para fora pela linha lateral. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. Lateral, o Higgins para a área, arremessou para vez para trás o passe, Castilho. Toca errado, a sobra volta a ser do São Paulo. Na minha direita o passe, André Silva. No que domina, já adianta a jogada. André ganha no meio, Tapia. Lançado para fazer, bateu com o pé. Carabali defendeu, a bola foi para fora. Tapia chegou, não saiu, nem campo ainda. Tira aqui atrás do zagueiro, rebate à frente, Garrido. Carabali salvou a primeira chegada do São Paulo no jogo, PDV. São Paulo finalizou no gol, esse é o fato desse lance, Canhão. Mesmo o Tapia finalizando em cima do Carabali. Claro que é uma defesa difícil porque estava de frente, mas o São Paulo enfim finaliza no gol. Leandro Quesada, até que enfim o São Paulo chegou no gol. Carabali defendeu, falei o nome dele agora, Quesada. Vou revelar um papo aqui em off com o Xará. Falou, cadê o Tapia, né? Falei, eu não vi até agora. Só foi a gente perguntar, o Tapia apareceu. Agora, esse é o tipo do lance que não pode desperdiçar, né? Ele estava numa condição incrível para marcar o gol, né? Essa é a diferença do Tapia para um jogador de um nível melhor, né? Porque o passe foi incrível. Eu tô revendo, não pode perder um gol desse, né? Não pode, desculpa. Um gol desse não pode. Ele perdeu ou o goleiro pegou? O goleiro defendeu? Cima, mérito né? do goleiro ou demérito dele? O goleiro fez o que tinha que fazer. O Xará pode até explicar aí, mas ele poderia ter tocado no outro canto, né? Acho que o Xará faria isso. Chega escorando cruzado, Canhão. No contrapé do goleiro, o goleiro tá vindo em movimentação e velocidade pro lado de cá, chega finalizando. É aquele que a gente não pode falar nem muito bem do goleiro, nem muito bem do árbitro, assim, falar mal, porque às vezes o cara... o árbitro, se você falar bem, ele faz uma cagada. O goleiro acaba falhando. E o atacante acaba fazendo o gol e cai na boca do comentarista. Então, assim, o Tapia quase calou nossa boca aqui, mas tá mal no jogo. Leandros, é o Tapia. Esse que vocês querem que chute no canto é o Cristiano Ronaldo, tá? Vocês estão exigentes demais, é o São Paulo, viu? Cruzamento na área, Dória de cabeça, botou contra. Botou para escanteio. Paulo do Vale, que susto, hein? Pois é, né? Estranho, né, o Dória, né? Tava meio absoluto no lance. Estranho, foi todo errado ali. Acaba colocando pela linha de fundo, proporciona, cobrou rapidinho o Rins. Gonzalez para Castilho, cabeceou no meio do gol. Pega! Coronel! Castilho grandão subiu aqui, a bola vai no meio do gol, em cima dele, PDV. O fato é que no segundo tempo as equipes estão acertando o gol. Coronel agora fez a defesa na segurança, mas quase ali na besteira do Dória, o Rins marcou o primeiro.
No Chile, no El Tenente, em Rancagua, a bola rola, o relógio não para. 17 minutos do segundo tempo. Sul-Americana, quarta rodada no Grupo C. O'Higgins e São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, Boston River e Milionários vão empatando pelo placar de 1-1. E o Mirassol acaba de ampliar com o Reinaldo de pênalti. Mirassol 2, LDU 0. Eu e você ligados pela mesma emoção na Bandeirantes. Bola para o ataque do São Paulo para Canhota. Cruzamento na grande área do Enzo Dias. Para fechar o Tapia. Ele bate o goleiro dele, ele chuta a mão do caramba ali. Disputa e acerta o goleiro. Olha o Tapia aí no jogo, PDV. O cruzamento foi rasteiro pro Tapia. E aí, ele não consegue finalizar no primeiro momento. Acho que ele tentou um domínio, a bola escapa dele, vai alta. E aí ele tenta disputar ela com o Carabalí. Na verdade foi na disputa com o zagueiro, a bola acaba subindo. E aí o Tapia insiste. Quando ela tá praticamente ali nas mãos do Carabalí, ele ainda tenta um chute e acaba atingindo o goleiro da equipe do O'Higgins. Agora será Quesada e Leandro Guerreiro, que começa, eu diria, melhoras entre aspas do São Paulo. O Roger deve olhar para o banco e falar, pera um pouquinho, já vou mexer. Ou ele vai mexer, Quesada? Eu acho que tem que mexer, o PDV já vai mandar informação pra gente. Tinha uma movimentação ali, pelo menos um jogador, né? Eu acho que tá na hora, sim. E aquela história, o Tapia teve a bola do jogo aí, né? Que se faz 1-0, aí calaria a boca dos Leandros, né? Futebol é muito assim. Mas acho que demorou muito técnico para fazer essa mudança que a gente já imaginava e previa ainda no intervalo do jogo. Agora, Guerreiro, o Roger tem que se aproveitar da parada, porque se ele botar uma só, queimar uma parada com uma alteração só, aí não, né, Guerreiro? Tem que aproveitar em umas duas pelo menos, né? 2 para 3, né? Eu acredito que ele vem com 2 a 3 mudanças, viu, Canhão? É o que ele precisa, né? O São Paulo volta pro jogo, acorda. Falando do Tapia, a bola do André Silva é qualquer coisa de doido. Que lindo, hein? Bola maravilhosa. Teve a linha com a canhota, né? Lá da direita. Toca bem, o Tapia chuta. Você que foi atacante, Leandro? O atacante perdeu ou o goleiro defendeu? Um pouco dos dois. Tá. Tanto o atacante perdeu e o goleiro foi bem demais também. Tá certo. Domina aqui o Castilho, na direita esse passe no fundo para Rabelo, entrou na área para cruzar, bateu para trás, põe o pé e toca para escanteio essa bola o Enzo. Escanteio na direita o Higgins, agora PDV, tome pressão, São Paulo para cima tomando pressão, PDV. Já o Arthur e também o Danielzinho, alteração dupla daqui a pouco no São Paulo, vamos ver se vem antes ou depois desse escanteio. Eu acho que o Jordinei, por estar pendurado com o cartão, vai embora pro Danielzinho. Imagino eu. Pode ser. Pendurado não está rendendo muita coisa. Essa é a opção. Escanteio aqui. Rabelo para fazer a cobrança. Pro gol, toque do Castilho. Passa a direita do gol e vai para fora. Centroavante grandão, o cara foi lá, botou o cabeção. Ela passou perto até PDV. Se tivesse um outro Castilho, fechando por ali, que só tinha o próprio Diógenes fazendo a proteção, porque poderia ser uma jogada em 2 lances para tentativa de gol da equipe do O'Higgins. Vamos ver se mexe agora o São Paulo, exatamente, vai subir a placa para confirmar as alterações, portanto Arthur e Danielzinho, vai sair o Ferreirinha, sai Ferreirinha 11, entra Arthur 37, vamos ver se sai o Diógenes mesmo para a entrada do Danielzinho 94, vamos acompanhar, me parece que é o Cauli. É o Cauli, é o Cauli quem vai sair com a 80, não. É o Diógenes, desculpa, aqui a imagem cortou pro Cauli, mas é o Diógenes de fato quem sai com a 48 para a entrada do 94, Danielzinho. Leandro Quesada mexe 2, Roger Machado. Poxa, eu achei também que era o Cauli. E aí ele daria uma sustentação para o Danielzinho ficar mais livre, né? Como a gente estava acostumado a ver o Danielzinho mais livre ali em alguns momentos no Mirassol, né? Mas enfim, gostei das duas mudanças. E o Arthur é um cara que se encaixou muito bem nesse início de trabalho no São Paulo. Gostei, acho que demorou muito para fazer essas duas mudanças. E tem mais 2 no banco que podem entrar, né? Luciano e o Caleri. Guerreiro, e aí, gostou das mexidas feitas pelo técnico do São Paulo, Guerreiro? Gostei, Arthur tá muito bem, vai dar movimentação lá pro lado direito, né? Traz pra dentro, finaliza muito bem. E o Danielzinho no meio campo, acho que vai dar um pouco mais de velocidade aí no jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Saiu um cartão lá, pra quem que foi esse cartão? Pro time do Higgins, PDV? O Brizuela 33.
toma o cartão amarelo, é o primeiro para o time do O'Higgins do jogo. André Silva atrás o passe, tentou tomar Danielzinho, defesa a prensa, a bola voltou na esquerda para Sarrafiore, o cara é o atacante do time do Minas lá do esquerdo, já adianta, passa pelo meio, cruzou para trás da bola, Danielzinho, volta e a bola bate nele, ele tira daqui, já toca na canhota, faz a inversão, Tapia por aqui marcado pelo zagueiro, vai encarar para cima dele para tentar Garrido, Tapia caiu no chão, pediu a falta e vem cartão para mais um zagueiro do O'Higgins, Paulo do Vale. O Garrido, né? O Tapia, ele cai e já sai pedindo cartão. A arbitragem entende, né? Por ser um lance ali que o Tapia tinha uma condição até interessante. Não é uma falta dura, mas é uma falta técnica, né? Que evita o Tapia de arrancar um pouquinho mais. Portanto, na sequência, né? O Brizuela e o Garrido amarelados. E agora, Quesada, com os dois zagueiros centrais pendurados, o São Paulo, se forçar por ali, pode botar um pra fora, hein? E a gente falou tanto do Tapia, é capaz do Tapia receber o passe do Danielzinho e fazer o gol aí, entendeu? O futebol é tão incrível, né? Tão incrível. Talvez aconteça isso. Canhão, o Tapia e o André, nesse momento, eles melhoraram muito no jogo. É uma coisa assim que não dá pra explicar. Eu acho que tomou um choque ali, alguma coisa, e voltaram pra realidade da partida e estão bem no jogo. Pode ser que a qualquer momento ele faça o gol. 22 minutos e meio do segundo tempo. É lado esquerdo essa falta para o São Paulo cobrar. Encostado na trave, Carabali coloca dois jogadores no muro. Cauli para cobrança. E daí dá até para tentar o gol direto, hein? Para a grande área. O Igor Felisberto tá por ali o baixinho, lateral direito. Dória fecha. Também o Osório. Cauli na cobrança. Autorizado, bateu direto. Ela bate no Castilho, ajudando o centroavante, botou para fora. Escanteio São Paulo, PDV. Tava com toda a pinta, né? Que ia tentar direto pro gol, com algum desvio. E foi o que fez o Cauli, porém a meia altura. Conquistou o escanteio. Ó. O próprio Cauli já tá por ali, posicionado para cobrança. Cabos elétricos Sil. Silva, líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Cauli, escanteio, São Paulo cobra 23,5 segundo tempo. 0-0 vai lá o argentino e a El Falcão Pérez, o árbitro. Dá uma enquadrada na turma, todo mundo se pegando, beliscando. Lá vem a cobrança de escanteio. Para fazer a batida, Cauli. Pé direito na bola, fechadinho, desvio na segunda trave. Forte demais o toque do Tapia. Ele dá uma orelhada e manda longe, para fora, longe a bola, PDV. Mas o Tapia vira essa referência, né? Praticamente todas as bolas procuram o Tapia. Ele dá um jeito ali de finalizar. Talvez, né, não tão inspirado assim no momento que a arbitragem para o jogo, para a reidratação. 24 minutos do segundo tempo, os Leandros comentam na Bandeirantes. Guerreiro, Quesada, Guerreiro, 24 do segundo tempo. Vamos combinar que o São Paulo é outro agora, hein, Leandros? Essa parada é para calefação, para dar uma esquentada na rapaziada aí, né? Mas aí o Xará, é óbvio que o Xará quando falou... A gente nem sabe direito por que aconteceu isso, claro que o que sabe, né? Foi o que o Xará estava pedindo, mais qualidade. E quando entra o Arthur e quando entra principalmente o Danielzinho, você viu o primeiro lance do Danielzinho, ele dá um 3 dedos na bola, colocou o Tapia numa condição incrível, que foi nesse lance, né, que o jogador lá do O'Higgins tomou o amarelo já pendurando a zaga. Então, faltou essa qualidade, entendeu? Não precisa ser muito expert para entender alguns movimentos do futebol, né, Xará? E se tivesse colocado o Luciano e o Caleri aí, talvez a sorte seria diferente. E com mais qualidade, claro que você eleva o futebol de alguns jogadores, como o André e também o Tapia. O O'Higgins saiu um pouco pro jogo, Xará, abriu um pouco de espaço também, isso é verdade. Né? Começou a acreditar que dava pro O'Higgins ganhar o jogo, então ele tá dando um pouco mais de campo pro São Paulo. E essas costas estão sendo exploradas pelo André e pelo Tapia. E o Arthur e o Danielzinho vai dar um pouco mais de qualidade. E o São Paulo tem 20 minutos para ganhar o jogo. Se forçar um pouco mais, acredito que tem como sair com os 3 pontos. Rafael Palmeira na mesa de som com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Rancagua no Chile, a bola rola, o relógio não para. 25,5 do segundo tempo. Copa Sul-Americana, Grupo C, quarta rodada, 0-0, O'Higgins e São Paulo, Lucas Bueno. Logo mais, 2 jogos na Sul-Americana, às 9h30, Blooming e Bragantino se enfrentam, mesmo horário de Carabobo e River Plate.
Para atacar o São Paulo, para trás o passe do Tapia, já recua, Danielzinho mais para trás, a bola ainda na fogueira para o Osório que bate no meio campo, serve a Luan, domina o garoto marcado, entrega pela bem, recebe de volta o passe do Cauli, Cauli toca a bola para Danielzinho, de volta o São Paulo troca passes, placar de 0-0, 26 do segundo tempo, apito final depois que o jogo acabar com o Ana Martins, na ponta jogada Vila Gonzalez, chuta, Danielzinho ganha para o São Paulo, dá na canhota o passe, Tapia perdeu, para tomar pela ponta Rabelo, desviada na marcação, a bola sai pela linha lateral, arremesso para o time da casa, cobrado agora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O Higgins para a direita, Gonzalez da área, sai da marcação, vai fazer o gol, bateu para fora! Ele dá um belo drible, sai do Osório na frente do Coronel, se atrapalha e perde uma chance clara para fazer o gol. O Higgins, Paulo do Vale. É porque o time chileno cobrou um lateral rapidamente, foi inteligente, viu que o São Paulo estava desprotegido, ele ganha na disputa com o Osório, o Coronel ficou no meio do caminho, mas depois fez uma grande defesa, escanteio o Higgins. Para fazer a cobrança, Rabelo para a batida, Castilho perde na primeira trave, levantou pro gol, defesa toca de cabeça para fora, sobra, volta na marcação, rebate a defesa, bola voltou na ponta, Sarrafiori entrega de volta a bola para a linha de fundo, recebeu, tá na área Sarrafiori, cruzou nas costas do André Silva e a bola sai, novo escanteio pro Higgins, PDV. Exatamente, né, vem assustando na bola parada, até mesmo nos arremessos laterais, ó, já tá por ali o Pavês para fazer a cobrança. Escanteio na pressão, o Higgins, 28 minutos do segundo tempo. Garrido na primeira trave com Brizuela, levantou para Garrido de cabeça, defesa corta, a bola sai da grande área, volta na ponta, Casquinha para trás de cabeça, bota para trás essa bola aqui, o Juan Leiva, bota com o lateral, tenta o passe para Pavês que volta, a bola para o goleiro, joga sozinho com o pé na grande área, ou fora dela, o goleiro Carabali, 28 segundo tempo, Leandro Quesada, 0-0, o Higgins e São Paulo, temos jogo no segundo tempo, Quesada. O jogo ficou mais aberto, né? Aquela pegada do primeiro tempo, os dois times deixaram de lado, não dá para ficar jogando nessa batida também os 90 minutos. E aí é o seguinte, tá bem aberto para acontecer qualquer coisa, inclusive nada, né? Terminar 0-0, um dos dois fazer 1-0 e de repente, né, conquistar esse resultado. Eu repito, Canhão e Xará, eu acho que o São Paulo perdeu uma grande chance hoje de colocar esses 3 pontos na classificação da Sul-Americana. PDV tem mexida no Higgins. Saindo 10, Rabelo, entrando 32, o Vecino com a 32 em campo. Leandro Guerreiro, seguimos com 0-0, São Paulo parece que voltou, ou parece que não voltou outro time no segundo tempo. E o ataque, ó, na direita, arremesso lateral cobrado, Gonzalez, linha lateral do campo na direita, Danielzinho cerca, Gonzalez dribla, ameaçou, cruzar, não cruza não, recua, bota atrás a Faundes, cruzou, Castilho subiu, cabeceou, pra fora! Perdeu mais uma chance pelo alto, o Higgins está ganhando todas pelo alto, hein, Guerreiro? Tá ganhando todas, Canhão, e no lance anterior, né, não dá pra tomar uma bola nas costas em velocidade com um lateral, o cara sai na cara do gol. O Coronel fez um milagre e até agora salva o São Paulo de estar perdendo o jogo. 0-0, o Higgins e São Paulo jogando na Copa Sul-Americana. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. Opa, Danielzinho disputa, foi tocado aqui, falta. Tem um pezão sobrando aí. Querem cartão jogadores do São Paulo, PDV. Fazem impressão por ali, né? A arbitragem já mostrou 2 para a equipe do Higgins. Ele mostra, ó, pro Leiva, que agora é o capitão do time, o Leiva leva o cartão amarelo depois de chegar um pouco mais firme por ali no Danielzinho. E além de tudo, ele toma o cartão na verdade, porque o Danielzinho, quando tá caído, ele ainda toma um pontapé do Leiva. Danielzinho caído com a bola entre as pernas, o Leiva vai e chuta a gaiola dele. Aí o passarinho não vai piar. Ele chegou chutando o Danielzinho. Isso é covardia, né, Quesada? O cara tá no chão caído, a falta marcada. Pra quê, né? Eu realmente esperava mais esse jogo, né? Esperava mais. Esperava pelo menos uns 2 gols aí do São Paulo. Esperava mesmo. O São Paulo deu mole hoje. Sarrafiori ajeita, chuta pro gol, bate na marcação, a bola fica na direita, vai tentar o ataque o São Paulo. O Arthur agora que pegou na bola, entrou faz 5 minutos. Toca Arthur, dá bola pro Igor, que toca Luan, que dá de volta pro Igor. Dá a primeira fita e recua, devolve a bola pra Dória. Pressão que eu tenho, Guerreiro, é que o São Paulo tem medo de atacar. Pegam a bola à frente e voltam recuando, Guerreiro.
Na verdade, assim, parece nesse momento que o empate tá bom para todo mundo. Ninguém tá assim fazendo aquele esforço final para ganhar a partida. Domina a bola aqui na ponta esquerda, Cauli chegou, usou o braço, fez a falta. Ele protegeu usando o bração e deu um tapa no adversário, Paulo do Vale. E exatamente essa interpretação do árbitro, né? Ele até faz também um movimento com o braço, interpretando o que o Cauli fez para ele ter marcado a falta no campo de defesa do O'Higgins, por enquanto 0-0. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. São Paulo já trocou, Danielzinho e Arthur entraram, saíram de Ordinei e Ferreira. Tá na hora de mais uma, Quesada? Pelo menos mais uma? Sim. Ou já faz logo duas, vai? Falta quanto tempo aí? 15, mais os acréscimos, mais uns 5, 20 minutos, vai? Por aí, vai. Por aí, vai. Um pouco para mais, um pouco para menos. Coloca aí mais 2 e ponto final, entendeu? Bota uma molecada, de repente um cara mais experiente aí. O Lucas já tá por ali e o outro, acho que vem na experiência, ou o Calério ou o Luciano ali. Gonzalez pra direita, tá na área, vai no fundo pra fazer, rolou pra trás, ele não bateu pro gol, botou pra fora do outro lado. Toque na marcação, defesa atenta, incrível o Gonzalez. Poderia chutar pro gol. Sobra a volta na grande área, o passe para Vecino, defesa corta, voltou para Castilho. Na direita, pela beirada para Faúndes. Dominou o lateral, vai no fundo. Girou para cruzar pro gol. Travado, ganhou o escanteio. A bola vai saindo. Na puxeta, bateu para trás do Gonzalez. Ela bateu no Coronel e entrou, hein? Que perigo, já havia marcação de escanteio, PDV. Exatamente. E tudo ali com o Gonzalez, né? Dessa vez ele erra talvez na tomada de decisão, mas impressionante, em condição legal. Ele preferiu não chutar, por conta da perna talvez não ser a melhor, ele prefere o passe com a perna direita e aí acaba desperdiçando a chance, mas o O'Higgins segue no ataque. Escanteio para a área, bola muito alta, sobe de cabeça, por isso ela passa por ele, vai na ponta esquerda, a jogada ele tentou evitar que saísse, cruzou pro gol, vem Castilho, a bola bate na marcação, fica para o Osório, dá um bico lateral e toca a bola para fora. São Paulo toma a pressão, segue pressionado e tem lateral, tá caído no chão o Osório. Essa é para esfriar o jogo, PDD foi nada não, hein? Tá ali caidão, o Osório, até porque já tem movimentação no banco do São Paulo. Vamos ver se o Roger já mexe, O próprio Felisberto tá ali sinalizando com relação à entrada do departamento médico do São Paulo. E foi no lance com o Sarrafiori, porque ele chega dando aquela aliviada, o Sarrafiori chega no carrinho e depois ele fica acusando o tombo ali, né? A região do ombro, da forma como ele caiu por ali, o Osório, que é grandão. Foi nada não, né, Leandro Guerreiro? Ele já caiu ali. Aquilo que você falou há pouco, os caras estão já contentes com esse empate, que é bom para os dois, pelo jeito, né? Estão bem contentes com o resultado. Falei, não força, não... Era pro São Paulo estar tentando uma pressão final, buscar o resultado. Tá sofrendo, às vezes, até contra-ataque. Agora, mais uma vez, um lançamento que os dois zagueiros vão na mesma bola, acaba sobrando pro atacante do O'Higgins, que teve medo de fazer o gol. Cruzou pro Castilho, que o Castilho, vou te falar uma coisa também, é companheiro do TAP, é ruim também. Dá pro Castilho chutar no gol, aí também, tá bom, acredito que é assim, tá na reta final, que assim, vamos complicar o jogo mais não, tá bom assim, e vamos pra casa. Duas mexidas do São Paulo, Paulo do Vale. Vamos lá, saíram Cauli, 80 e Tapia, 14, entrando Luca, 45 e Negruti, 30. Então Caleri e Luciano seguem no banco. Para trás o passe, a marcação, tira rebate, toca pro alto essa bola, Felipe Ogás de cabeça, bota na grande área, tentando o toque no meio, o Faúndes, a defesa do São Paulo, rebate, vai na ponta a jogada para pegar o Arthur, insistindo na primeira jogada, defesa prensa, Luan tomou, já tocou no meio, Luca, na direita essa bola para André Silva, ele corre, a bola vai para fora, linha de fundo, tiro de meta para o O'Higgins cobrar e as mexidas feitas no São Paulo, Leandro Quesada. Aí deu para perceber que a preocupação mesmo é o jogo contra o Corinthians, né? Ele tem mais uma, né? O PDV me confirmou aqui, ele fez 4, né? Aí de repente, se quiser nos últimos 5 minutos, pode colocar um Luciano Caleri, mas acho que aí já é desnecessário, entendeu? Para arriscar para colocar só 5 minutos um jogador desse nível, aí pensa no Corinthians e ponto final. Com o Negruti, ganha ali na marcação no meio campo, o Luca tem uma dinâmica legal, né? Pode se aproximar mais do Arthur e do André Silva nessa etapa final para criar alguma coisa ofensiva legal para o São Paulo. Em Rancagua, no Chile, a bola rola, o relógio não para. 36 agora do segundo tempo. Quarta rodada, Grupo C da Sul-Americana.
O'Higgins em São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. O Brasileirão volta neste sábado com 3 duelos: Coritiba Internacional, Fluminense Vitória, Bahia e Cruzeiro. Anunciando para depois que a bola parar de jogar, a Ana Martins do comando do apito final. Já reversa a jogada pela ponta, Faúndes para Sarrafiori, cruzou pro gol, defesa do São Paulo, rebate, ela sai da grande área, volta fora dela aqui pela ponta para Felipe Elgas, trava a defesa e manda para fora o Enzo. Novo lateral, ataque do time chileno. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. E para fazer a cobrança, o Faúndes, o cara vai colocar na grande área, hein? Tomou distância, secou a bola com a camisa. Castilho tá lá, Vecino também. Arremessa de cabeça, Enzo Dias tira pro São Paulo. Danielzinho na pocheta. Opa! Tentou, tomou o tranco nas costas. Aproveitou para ganhar um tempinho e tá no chão, PDV. Danielzinho falta nele. Exatamente, né? Tomou ali por trás, justamente do Ogás. E chama atenção, né? Porque o Rings tem como arma esse arremesso lateral. Tentou de novo, mas depois a falta marcada. E ó, tem movimentação no banco do São Paulo. Vem um zagueiro, hein? Vem aí Sabino, vai fechar a casa o Roger. 37 minutos, o jogo vai pelo menos até uns 50, 52. Ele vai fechar agora, ao invés de tentar ganhar o jogo. Quero ouvir os Leandros. Começo pelo que sabe. Tem aquele ditado do Pô Fechou que até esqueço, né? Que é o medo de perder tira a vontade de ganhar. Sabe, mais ou menos assim, pô, é brincadeira, né? O time precisando de atacante para vencer um jogo que não é difícil, já colocou o Negruti, agora vai colocar o Sabino, ainda se tivesse 2 laterais que apoiam, tipo Cafu e Roberto Carlos. Bom, pro São Paulo, vai Nelsinho de um lado, né? Zé Teodoro do outro, aí tudo bem, mas, pô, cara, realmente não deu para entender o que fez hoje o professor do São Paulo aí. Leandro, e aí, já mais um zagueiro do time do São Paulo para segurar um 0-0 com o Higgins, Guerreiro. Não é com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Higgins. Pode ser que alguém sentiu, né? Pediu pra sair. Eu acredito nessa possibilidade. Não acredito que ele vai tirar alguém da frente ou do meio campo pra colocar um zagueiro. Aí não é possível, né? Não é que o PDV falou, é Sul-Americana, tá tudo muito bom. Viajamos pro Chile, pegamos um pouco de frio. Agora vamos voltar pra casa. Luan. O Luan vai embora. O Luan nem frio sente, PDV. Nem frio ele sente. Ó, saindo com a 33, portanto, entrando Sabino com a 35. É pra retrancar, pra fechar, né, que essa não tem explicação, né? Rapaz, bom, vamos lá, velho. Tá de bom tamanho 0-0, já que é isso que o São Paulo procurou, foi isso que o São Paulo buscou. Só 39 minutos, hein? Tem jogo ainda, o jogo vai até uns 52 no mínimo, hein, gente? Tem que combinar com os chilenos, né? Tem outra isso também, história. Né? Faúndes na direita, ataca o Riggs e ataca. O cara devolve a bola, começa pelo meio campo. Já recua, enfia na meia para Felipe Ogás. Do que domina, já sai do André Silva. Toca na canhota, levanta o passe pela ponta no apoio do lateral. Vem na ponta, amigo aberto, o Vecino fecha aqui. Recua a jogada, enfia pela ponta. Sarrafiori levanta a bola, dá no fundo para chegar Luiz Pavês, para cruzar pro gol. Levantou, passou na marcação. Defesa tira a bola, voltou na sobra. Pro São Paulo, para Louca, perdeu a jogada. Recuperação, volta na meia ainda. Juan Leiva, recua a jogada pelo meio. Ogás levantou a bola e bateu longe. Para a sorte do São Paulo, um bicudo longe, Paulo do Vale. É Ogás, hein, no meio da rua, Ogás. E o tiro de meta, o Gás, a musiquinha do Gás. E agora o tiro de meta será cobrado pelo Coronel. Como é que é? Se fizer de novo, eu já estou mais ou menos. Foi engraçado, como que é? Ao Gás! Não é mais ou menos melhor assim? Momento do jogo. A melhor narração da minha vida foi essa. Que é isso? Meu Deus do céu. No Chile, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Copa Sul-Americana, Grupo C na 4ª rodada. O'Higgins e São Paulo, 0-0, Lucas Bueno. Duelo que é muito importante para a equipe do São Paulo. O Boston River e Milionários vão empatando em 2-2. Gols de Ormus Gonzalez e pelo lado do Milionários, Contreras e Leonardo Castro. Como é que tá a classificação desse grupo C, Lucas? Vamos lá. Quero a atenção dos nossos Leandros aqui. Para a classificação, só faltava o São Paulo, está ameaçado de não passar.
Vamos lá, Lucas Bueno, Vamos lá, a classificação está com o São Paulo em primeiro com 8 pontos, seguido do O'Higgins em segundo com 7, Milionários com 5 e o Boston River em último com apenas 1 pontinho. O Boston River tá fora. Tá embolado. Mas tá algo positivo, o São Paulo depende só dele para se classificar, né? Então, e dois jogos em casa. Dois jogos em casa, então é isso. Mas não com esse time que tá jogando hoje. Com outra postura e com outros jogadores, né? E com o apoio da torcida São Paulina. Aí ajuda, né, Guerreiro? Com essa bola ajuda demais, não né? vai conseguir nada, né? Ajuda demais, jogando em casa, com o apoio da torcida, com os jogadores titulares, acredito que o São Paulo passa tranquilo. 41,5, segundo tempo, apito final já com o comando da Ana Martins. Futebol perde uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. O Enzo vai reversar essa bola, está muito à frente, andando, fazendo cera no lateral. Enzo Dias, toca à frente, Danielzinho de cabeça, uma casquinha na ponta para André Silva. Vai chegar o zagueiro de Canela, toca na ponta, deu certo ainda. Gonzalez domina, 15 para as 9 da noite, lança a bola para Castilho. Liga de fundo a jogada, opa! Sabino deu uma senhora butinada, entrou e já está pendurado. PDV? Foi quase lá no meio campo para marcar e deu por baixo, né? Com firmeza para tomar o cartão amarelo, portanto, Sabinão, segundo amarelo do São Paulo no jogo. Sabino vai trazer aquela lembrancinha, estive em Rancagua e lembrei-me de você, vai trazer um cartãozinho. Terceiro zagueiro foi lá para dar butinada, que essa ali tá pendurado agora e tem jogo ainda. O cartão de visita do Sabino, né? Vai com calma aí, pô, não precisa disso, não. Tem gol, Lucas Bueno. Gol do Milionários, 3-2 em cima do Boston River. Com isso, o time colombiano chega a 7 pontos e fica 1 pontinho atrás do São Paulo. Tá mais embolado ainda, meus amigos. O Higgins na falta, a defesa sobe, o toque atrás, voltou a sobra. De primeira, bateu direto, Leiva pra fora. Inacreditável, ele perdeu o gol e não acredita. Ela veio quicando, ele bateu de voleio de perna esquerda. Passa e vai pra fora, PDV! E sempre na bola parada perigosa, né? E foi na falta do Sabino, na intermediária, quase no meio campo, alçada na área, e o São Paulo não conseguiu cortar pra finalização do Leiva, passou perto demais, quase o gol do Higgins. 43 minutos do segundo tempo, o São Paulo tenta de volta a jogada, nossa, a bola encobriu e deu um chapéu no Enzo Dias e foi pra fora. A bola bateu, não sei no que, no gramado, encobriu o Enzo Dias e saiu pela linha lateral. Quase 44, Leandro Quesada, 0-0. O Higgins e São Paulo. Uma perguntinha para os nossos comentaristas. Cadê o Arthur? Vocês viram ele? Ele verdade. Não foi tão acionado assim, né? Não viajou? Viajou, mas não participou. É uma decepção, né? Porque a gente tinha elogiado aqui. Agora o Danielzinho é um jogador diferente, né? Pena que o São Paulo tenha perdido o Marcos Antônio. Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho era um meio-campo realmente muito legal do São Paulo. Muito legal. Danielzinho domina a bola, agarrado pelo pescoço. Opa! Castilho agarra pelo pescoço o Danielzinho. Cartão, PDV, só bronca no centroavante do Higgins. Só bronca e bronca do Danielzinho que queria o cartão. A arbitragem não mostra, falta no meio-campo pro São Paulo. 44,5, tá acabando o jogo, 0-0 no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre a sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Para trás da bola pro São Paulo, pelo meio campo, domina o zagueiro, completamente sozinho, o Osório. Já lança Sabino, outro zagueiro, 15º do São Paulo. Tentou levantar na ponta, chegou no fundo. Enzo cruzou pro gol, primeiro defesa atira. Enzo protege, a bola vem quicando e sai pela linha lateral. Sabino tomou uma porrada aqui quando ele bateu a bola pro Enzo, hein? Enzo arremessa essa bola. Danielzinho, bico da grande área, do lado esquerdo. Do que finta, já acha atrás o passe, onde vem parar o lateral, Igor Felisberto. Toca no meio, Danielzinho, recebe a jogada, volta para Osório. Dori do meio campo, volta a bola com o goleiro. Coronel domina a bola. 5. 45, tá marcando o toque Bandeirantes. Iremos a 50, a bola voltou pro São Paulo pela beirada do campo, sem falta, não com falta. Tá marcando o árbitro, atendendo o bandeira. É falta marcada pro time do Higgins. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Leandro Guerreiro, 5 para acabar o jogo. O São Paulo vai trazendo um ponto, mas tá embolada a coisa nesse grupo agora, hein? O São Paulo deixou de pegar 3 pontos contra o Milionários e hoje novamente. Então, era pro São Paulo estar nadando de braçada e tá deixando o grupo em aberto, né? Por conta do São Paulo mesmo, por conta de não decidir os jogos, que era fácil de se ganhar, independente se era em casa ou fora. Fora de casa, tinha total condições de ganhar o jogo e não fez isso. Agora, só uma pergunta, Canhão. O Arthur entrou no lugar do Tapia?
Entrou, né? Então volta a Tapia, por favor. Porque o Tapia, pelo menos, começou o segundo tempo melhor na Quesada. Correndo, né? Querendo chance. Eu realmente repito, é uma decepção o Arthur, né? Realmente não conseguiu. A bola também não foi muitas vezes para ele, não foi tantas vezes acionado assim, né? Enfim, mas em linhas gerais eu ainda prefiro o Arthur. 46, vamos a 50, Ana Martins, já comanda o apito final. Troca passes do São Paulo, meio campo, aqui a jogada recuada pelo meio do campo. Na aproximação para chegar pela bola, bem tudo feita para a meia direita. Tenta o passe à frente o Luca, recebe a jogada passando pela direita do campo. Arthur fecha aqui, no que domina já lança a jogada por dentro. Luca dominou para tentar passar recuando. Domina Sabino, meia canhota. Dominou, tá longe para chutar pro gol, carregou a jogada, entrega pela ponta, a defesa tenta, toque no meio, a falta marcada, a arbitragem não deu não. Seguiu a jogada pro São Paulo, para Luca, lado esquerdo, no que domina, vai no fundo para cruzar, defesa a prensa, ela vai saindo. Tiro de meta apenas, queria escanteio o Luca, PDV. Todo mundo, né? O Roger também, ó, fica maluco ali no banco de reservas, pressionando a arbitragem pelo escanteio. Finalzinho de jogo no Chile, placar de 0-0. 47, vamos a 50. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. 47-30, vai trocar jogando o zagueiro aqui na ponta, o Higgins. Vem para Garrido, que lança a bola pela beirada do campo na direita ainda. Faundes fecha no apoio, devolve a bola. Vira para Brizuela. São Paulo jogando aqui, tentando pressionar, não consegue chegar à frente. Recuperação da jogada, volta com o time do Higgins pela minha esquerda para Felipe Ogás. Levanta a bola pela ponta para Castilho, busca, Vecino fecha. Vai tentar Sarrafiori, o cara é o bom do time. Na direita, pela beirada. Faundes levantou para Castilho, defesa tira, Sabino rebate, a bola voltou. De primeira Castilho, a bola bate no Igor, vai no meio a sobra. De primeira bateu longe no gol, Pavês. Mandando para a linha de fundo aos 48, Paulo do Vale perdendo uma chance. De novo o Higgins. Essa segunda finalização não, né? Mas a primeira ali do Castilho é aquela coisa, né? Vai bater em um, bater em outro. Tinha o endereço, o Coronel talvez chegasse nela, mas o Felisberto estava lá para fazer o corte porque o chute do Castilho foi perigoso sim. O Higgins ainda assustando em busca da vitória e só mexeu uma vez o Lucas Bovlagno na partida. Motopeças de qualidade Nakata, conte com desempenho e confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata, pode contar. Finalzinho de jogo, quase 49, Leandro que essa do São Paulo tem reversão. Bandeira tá marcando, na verdade, a série, a inversão é feita, a bola é pro São Paulo. Duas bolas em campo, se com uma já tá difícil. Calma, gente, se com uma os caras não estão conseguindo jogar, Quesada, com duas não vai ser também, né? Estão exagerando aí, né? Já tá com dificuldade de dominar uma, né? Mas enfim, eu falo depois desse lance aí. Sai essa bola, arremesso para o São Paulo cobrar. Minuto final do jogo, 0-0 para a cobrança, já arremessa o Igor pro Arthur. Arthur perdeu, a defesa chuta, vai desviada para fora pela linha lateral. Por favor, Quesada, o que você iria dizer? Poxa, diga. Deixei de falar para ver se ia sair alguma coisa ali, né? Saiu a bola pela lateral. Jogo fraco, e daqui a pouco eu vou falar para Ana o seguinte: o nível do futebol de São Paulo aqui tá bem baixo, hein? Tem um time que é líder do brasileiro, que está indo bem na Libertadores, que está jogando futebol super pragmático. Agora tá difícil ver jogos do São Paulo, do Santos e do Corinthians numa média geral, né? Sinceramente, feia coisa. Tá quem não tem elenco sofre. Elenco São Paulo mostrando que não tem, né? Tá feia a coisa. Lateral cobrado por André Silva, sai do gol para pegar Calabari, tem pressa para dar o balão. Já tá no meio do campo para apitar o final, o Iael Falcão Pérez. Bola pra frente, sobe de cabeça, Arthur disputa, passa pelo Igor, vai na ponta, Dória tentou, ganhou, Castilho pega a sobra, não há tempo. Termina o jogo em Rancagua. O Higgins e São Paulo empatam em 0-0, placar do jogo. Também pode ser a nota do jogo. Agora no comando do Futebol Bandeirantes, Ana Martins. Obrigada, Canhão. Rogério Assis, que trouxe toda a narração da nossa jornada esportiva. Grupo C, rodada 4 da Sul-Americana. O'Higgins 0 e São Paulo 0. Daqui a pouco Quesada vai trazer o trocadilho dele, inclusive, aqui pro time do O'Higgins nessa partida que ficou no empate. E aí a gente tem a história de um outro jogo da Sul-Americana de 5 gols lá em Montevidéu, que foi Boston River e Milionários.
3 para o Milionários, 2 para o Boston River, ainda não terminou, a gente vai chamar daqui a pouco o plantão esportivo com o Lucas Bueno, inclusive, e aí esse Boston River e Milionários muda a história, um cenário que não precisava estar nesse contexto, porque qual era o objetivo do São Paulo hoje? Uma vitória para garantir uma vantagem substancial na fase de grupos, encaminhar a classificação antecipada aí para a próxima fase da competição e nada disso aconteceu. Seu destaque aí, vou chamar aqui ele que está acompanhando essa saída do campo, inclusive, PDV, você que acompanha o São Paulo, o que você tem a dizer aí desse segundo tempo que nada mudou? Exatamente, né? E se na semana passada o São Paulo empatou 0-0 na Colômbia com o Milionários, o mesmo resultado. O São Paulo, né? Vamos falar de coisa boa. O São Paulo tem a melhor defesa da Sul-Americana. O São Paulo não sofreu nenhum gol na Copa Sul-Americana. Um time pouco inspirado, talvez, mas lá atrás o São Paulo vem se segurando. Segundo jogo do Coronel como titular, segundo jogo que ele não é vazado. Goleiro de 2 jogos e nenhum gol sofrido com a camisa do São Paulo. Importante também trazer que o tricolor paulista encerra sua participação nessa primeira fase da Copa Sul-Americana, Aninha, com 2 jogos no Morumbi. É importante dizer que será mesmo no Cícero Pompeu de Toledo, porque o São Paulo virou um time itinerante, né? Vem jogando aí em lugares diferentes. Os 2 últimos jogos com o mando do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, um em Campinas, outro em Bragança Paulista, uma tour pelo interior. Agora o São Paulo volta para casa na Sul-Americana. Aliás, o próximo jogo do São Paulo em casa será justamente esse contra a equipe do Milionários. Na terça-feira, dia 19, na semana que vem, tem o Juventude, né? Jogo fora de casa pela Copa do Brasil. E depois, no meio da outra semana, na terça-feira, tem o duelo contra o Milionários, 9h30 da noite. E aí no dia 26, uma semana depois desse jogo contra o Milionários, o São Paulo encerra a primeira fase contra o Boston River, jogo 7 da noite, no estádio do Morumbi. Portanto, o tricolor paulista, claro, dependendo apenas dele, tem a liderança do grupo e lembrar que só o primeiro colocado garante vaga direta na fase de oitavas de final. O segundo colocado vai para aquela repescagem, né? Os playoffs contra a equipe que vier da Libertadores, né? Os terceiros colocados da Libertadores vão à Sul-Americana e aí realizam esse duelo contra as equipes que terminarem em segundo lugar nos grupos. Então este é o tricolor paulista, segundo empate na sequência, 0-0 pela Sul-Americana, mas a liderança do grupo assegurada, Aninha. Tá aí, Paulo do Vale, então, o PDV volta daqui a pouquinho, a gente vai ouvir o Roger Machado da área das entrevistas, daqui a pouco aqui no nosso apito final, que vem aí logo mais para você, ouvinte Bandeirantes, e só destacar que com esse empate o São Paulo foi a 8, o Rins a 7, e também com esse jogo aí que a gente destacou e que o Lucas Bueno vai trazer as informações, também foi a 7, com esse jogo aí, o Milionários, né, que vem vencendo o Boston River. Guerreiro, você, craque, atacante, Roger Machado, então, que se defendeu hoje, foi isso? Só se defender. Aninha, um jogo ruim, né? O primeiro tempo, poucas chances, né? Quem criou mais foi o Ferreirinha na jogada individual, mas acabou na hora da finalização chutando para fora. Não todo o time não jogou bem. Com todo respeito ao Milionário e ao Ring, são 2 times fracos. São Paulo tem a obrigação de ganhar e ganhar bem no Morumbi. Mas hoje não fez um jogo que se esperava. Independente de quem vai a campo, São Paulo tinha total condições de ganhar a semana passada e ter ganhado hoje. E tá bem tranquilo na classificação, até porque vem um clássico e vem um jogo decisivo em Caxias, né, onde o São Paulo deixou de estar classificado também. Porque o São Paulo podia ter goleado o Juventude, criou para isso, perdeu o pênalti. Então o São Paulo, nos jogos que precisa, né, simplificar, decidir, não está acontecendo. Então é um sinal de alerta. Até porque você está pegando adversários, né, de qualidade inferior e não está ganhando, não está sendo superior. E hoje poderia até ter perdido o jogo. Se o Coronel não salva ali 1 ou 2 lances, São Paulo poderia ter saído com um resultado negativo, que seria ruim na classificação.
Mas acho que o pensamento do Roger, de todo mundo, está no clássico. Então esperamos que domingo seja um grande jogo, um grande espetáculo, que o São Paulo joga muita bola, né, que busca um resultado positivo, porque hoje o segundo tempo foi melhor, melhorou, né, o São Paulo teve uma grande chance, uma chance espetacular com o Tapia na bola do André, um 3D maravilhoso, e o O'Higgins teve 2 chances também, e 2 bolas na trave. Então o segundo tempo melhorou, mas o São Paulo, muitos jogadores que teve oportunidade hoje não foram bem. Quesada, baseado nisso que o Guerreiro falou, inclusive, independente do pensamento estar no clássico, muitos dos jogadores que entraram em campo tiveram uma grande oportunidade, inclusive de se colocar para o clássico, né? Olha, Roger, eu tô aqui, conta comigo, tô em campo, o que eu posso mostrar é esse futebol. Então, além da sua análise geral dessa partida de hoje, desse 0-0, eu queria que você falasse sobre isso. Apesar do foco estar no clássico, não seria importante para esses jogadores que tiveram essa oportunidade mostrar também que podem contribuir numa situação de, olha, o Roger está precisando de mim nesse clássico importante, é um Corinthians, posso ajudar? É da opção, né? É assim, eu sou justo com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vejo, né? Inclusive não sou advogado de jogador, de dirigente, de técnico. Eu falo aquilo que eu vejo sem nenhum tipo de interesse que não seja que possa errar e acertar, enfim, né? Eu elogiei aqui a ideia do Roger, e não vou agora criticá-lo por isso, porque a ideia era, com esse time, buscar um resultado contra o O'Higgins, que é um time fraco. E aí dosar, porque no domingo você tem realmente uma expectativa de um jogo contra um time que precisa vencer em casa, que é o Corinthians, que não está bem no Campeonato Brasileiro, que tem dado algumas derrapadas quando joga em Itaquera. E clássico é clássico, e São Paulo e Corinthians fazem clássicos históricos durante anos e anos e anos. Então dá pra gente entender todo esse contexto. Agora, o técnico tentou, viu que não deu certo, não tem nenhuma proibição de mudar tudo. Não está escrito em nenhum lugar que o técnico não possa mudar o time com 30 do primeiro tempo. Geralmente não se faz isso porque, de repente, você queima alguma substituição, pensando em alguém que se machuca lá no segundo tempo, ok e tal, né? Mas você pode mudar. E ele teve a chance de fazer pelo menos 2 alterações no intervalo. Poderia ter feito as outras 3, como ele fez, no decorrer do segundo tempo. Aí ele insistiu com algo que não deu certo, e não deu certo mesmo, né? Não deu certo, não adianta. E quando ele fez as mudanças, deu uma melhoradinha, principalmente com a entrada do Danielzinho. O Arthur, para mim, foi uma decepção. Eu pedi o Arthur, me decepcionei, mas o Danielzinho foi muito bem. O primeiro lance do Danielzinho, ele já mete uma bola açucarada lá pro Tapia. O azar do São Paulo hoje foi ter o Tapia, né? Porque o Tapia perdeu, a única grande chance do São Paulo foi com o Tapia, né? Ele poderia ter escolhido o outro canto, no contrapé ali, tal do goleiro, do Carabali, para fazer o gol. Agora eu estava anotando aqui, até comentei com o Xará, né? O primeiro tempo, nenhuma grande chance. No segundo tempo, tivemos 4 grandes oportunidades. 3 do O'Higgins e 1 do São Paulo. Olha só que coisa absurda. O empate diante dessa circunstância não foi ruim. Porque o São Paulo só criou com Tapia, o O'Higgins 2 bolas na trave e o lance lá que o Gonçalves chutou para a defesa do Coronel. Então hoje o São Paulo, que poderia ter tido a chance de sair com 3 pontos, tem que até comemorar esse resultado, que poderia ter sido um resultado de derrota. A gente até comentou aqui em algum momento que poderia ter levado um gol e saído com essa derrota realmente no jogo de hoje, né? Em algum momento aqui durante esse segundo tempo. E a pergunta é para os dois, antes da gente escolher aqui o craque Bandeirantes, né? Apesar do empate, a gente vai escolher um craque Bandeirantes. Vocês acham que ele insiste nessa... de saber que precisa fazer uma mudança, insiste em demorar para fazer essa mudança e perde o time, ou ele não tem essa percepção? Olha, não tem essa percepção, eu acho que não, vou insistir aqui no meu pensamento do pré-jogo e vou mudar só daqui a pouco mesmo. Realmente, ele acredita naquilo que ele propôs no pré-jogo. Aninha, no pré-jogo eu tô com o Xará, o que ele colocou a campo é o que ele tinha que fazer, né, pensando no jogo do final de semana.
num clássico que é a importância que tem, Campeonato Brasileiro e tudo mais. E também quando você olha para a equipe do O'Higgins, que é um time ruim, com todo respeito, é um time fraco. Não sei nem como tá com 7 pontos aí, 6, 7 pontos, não era para estar com essa pontuação do nível que tem. Então no início ok, mas aí é o que o Xará falou, você tem a possibilidade dentro do jogo de você olhar, de você explorar uma deficiência do adversário e colocar jogadores mais qualificados. Então talvez esse foi o pecado do Roger, não ter mexido antes ou no intervalo. Poderia ter usado o intervalo inclusive para fazer as substituições. Isso, né? A gente esperava que no intervalo vinha com 3 mudanças, 2 mudanças, né? Dar um gás a mais no meio campo, um pouco mais de velocidade, qualidade, né? Por exemplo, o Danielzinho entrou muito bem no jogo, né? Toque rápido, ele já acha logo o companheiro, não fica amarrando com a bola no pé, então deu velocidade. Então talvez se ele volta do intervalo com esse jogador, e com o Arthur também, que entrou e depois a bola também não chegou para ele, com outras opções que ele tinha, como o Luciano também, ele acabou não fazendo, ele acabou acreditando naqueles que estavam em campo, pelo nível do jogo também. Só que assim, o O'Higgins, ele melhorou no segundo tempo. O O'Higgins, ele fez ao contrário do São Paulo, ele voltou pressionando, chutou bola na trave, teve chance de ganhar, saiu na cara do Coronel. Então, pensando no todo, o São Paulo ainda saiu com um ponto que, vou falar bem sincero, era para ter saído com nenhum. Saiu no lucro, Saiu né? no lucro. Quando você projeta uma Sul-Americana, uma Libertadores, Xará, você sempre fala assim, vamos ganhar em casa e buscar ponto fora. Mas quando você pega grupos que são fortes, que são adversários tradicionais em competição, que no caso não é o O'Higgins hoje. É isso. Vamos lá. Agora, 9h05, na Bandeirantes, a gente escolhe o craque Bandeirantes do jogo. O craque do jogo. Pois é, pela rodada da Sul-Americana, jogo 4, grupo C, O'Higgins 0, São Paulo 0. Para você, Leandro Guerreiro, quem foi o craque da partida? Aninha, é difícil, viu? Eu vou ficar com Carabali. Carabali, pela defesa que ele fez na bola do Tapia. Apesar do Tapia não ter... Tapia teve a bola do jogo, teve a bola do jogo, né? E a bola do jogo também, o goleiro fez uma defesa que salvou o time, então vou ficar com o goleiro do O'Higgins. Entre a dupla, Leandro Quesada, o craque Bandeirantes para você. A trave? A trave? Eu ia falar trave. A trave. Você vai contar o seu trocadilho? Essa brincadeira de boleiro e repórter que acompanha time, né? Vai contar para os nossos ouvintes o seu trocadilho também? O Rivens. Empatou com o Rivens. O Rivens. Um abraço pessoal do O'Higgins aí. O Carabali salvou o time da derrota, né? Mas a trave salvou também o São Paulo de perder esse jogo, né? Mas eu vou de Carabali porque, assim, o lance da defesa do Coronel, que foi uma defesaça, ele é um lance, vou dizer, ele é mais fácil do que esse lance do Carabali, né? Aí alguém vai dizer, mas você está sendo contraditório. Você falou que o Tapia tocou em cima do goleiro. Ele fez o que um goleiro tem que fazer, né, Xará? Ele fechou ali. Aí faltou também pro Tapia uma certa malandragem, né? Ter jogado na rua da Zona Leste, como a formação de jogador como moleque. Falta essas coisas, né? A gente perdeu muito isso, né? E a gente tá trazendo estrangeiro que não tem essa malícia, né? E não estamos dando oportunidade para os moleques da base do São Paulo. Não é possível que não tenha nenhum moleque na base melhor que o Tapia. Não é possível. Não é possível. Você conhece o CT lá, Xará? Aquilo lá é a Suíça em Cotia, tem tudo ali, né? Xará, a gente sempre fala assim, né? A gente que já paramos, né? Ex-jogadores, a gente sempre fala que a terceira opção do elenco que esteja no grupo é a base. Por exemplo, eu tenho 2 atacantes, né? O André e o Caleri. O terceiro tem que ser a base. Eu tenho 2 laterais, o terceiro tem que ser um da base. 3 goleiros, terceiro da base. É sempre porque o da base, ele tá sempre ganhando casca, Xará. E quando tem essas oportunidades, ele vai agarrar, porque ele tá ali no dia a dia. Não é o que você tá dormindo lá em Cotia, eu te ligo na terça e você vai pro jogo na quinta, entendeu? Você não tá vivendo aquele ambiente todos os dias, você não tá tendo. Mas quando você tem o terceiro jogador de cada posição da base, você tá sempre com um passo à frente. E ele tá pegando essa experiência, tá pegando o dia a dia, se conhece. Fica mais fácil quando, Aninha, você vai cobrar ele também. Porque ele tá no dia a dia. Quando você vai falar com eles, você já tá acostumado a falar com ele. Você tá acostumado a cobrar ele, você tá acostumado a ver como ele joga, como ele reage
um grito, como ele reage, uma cobrança. É diferente quando você chama um menino que tá lá em Cotia e em 2 dias ele tem que ir pro jogo, pegar a camisa de titular e sair jogando. Então, eu sempre fico com a terceira opção, sempre sendo a da base. O Carabali foi escolhido, e uma observação só para arrematar essa opinião do Xará. O Osório foi bem hoje. O Osório foi bem em vários lances. O que tem que fazer com esse moleque? Vai dando rodagem. Não vai ser titular contra o Corinthians? Banco. Aí no outro jogo, titular. Joga uns minutinhos. É a base. Por quê? É mais barato. Não vai ficar gastando dinheiro com um jogador que não vai resolver nada. E daqui a pouco o moleque dá certo aí, milhões no bolso do São Paulo. Aqui a gente aprofundar esse assunto, tem tanto interesse no futebol que às vezes o que a gente fala aqui nunca bate, né? Quesada, em relação ao que você falou, faltou rachão para ele. Veio a palavra, faltou jogar o rachão. Rachão. Aninha, o rachão ele vai no gol, eu acho. O Tapia é o goleiro no rachão. Você acha que vai? O goleiro no rachão não faz gol. Então... Aí ele fica dando Tapia na bola? Isso. Entendeu? Então, eleito aqui, por Leandro Guerreiro e Leandro Quesada, os dois Leandros, Carabali, o craque Bandeirantes. É isso, Leandro Guerreiro, seu destaque final, sua análise aí dessa partida, então, de O'Higgins e São Paulo. Aninha, o destaque final é já virar a chave para o jogo do final de semana. Né? O clássico, o São Paulo tem, o Campeonato Brasileiro, um jogo muito difícil. Né? O Corinthians está tentando sair dali da parte de baixo da tabela, o São Paulo se manter lá em cima. Então eu acredito que o São Paulo ele já tem que virar a chave. Né? Vai ter um dia a mais, um dia a menos de descanso, na verdade, porque o Corinthians jogou ontem, o São Paulo joga hoje. Isso também, num clássico, não serve para nada. Porque clássico você tem que deixar o seu melhor, a sua vida, a sua entrega, não tem cansaço. No clássico tem que deixar, como posso dizer, é o jogo da vida. Não tem como falar, essa desculpa não vai funcionar. Claro, tem a viagem, tem um desgaste, como teve o Corinthians que foi para Colômbia, mas o destaque final, acredito que é virada de chave e tentar fazer um grande jogo com o Corinthians, porque o São Paulo tem uma semana de jogos muito duro. Né? Ele vai ter o Corinthians no domingo, no meio de semana. Ele com tem um retrospecto mais positivo até. Né? E tem o Fluminense depois. Então o Roger ele sabia que ele ia enfrentar. Então por isso que eu acho que a vitória, né, contra o O'Higgins hoje daria assim, né, números importantes. O São Paulo venceu mais uma vez, está vindo de 3, 4 jogos que não perde. Então você fica um pouco pressionado quando você não consegue ganhar de um adversário fraco e tem um clássico no final de semana. Então torcer para que o São Paulo se recupere e possa, né, domingo ser um grande jogo, que a gente possa ver um grande espetáculo, porque os 2 últimos jogos que a gente cobriu aqui foi 2 jogos muito ruins. É isso, torcer para os bons pensamentos aí de Roger Machado, aguardar o que ele vai falar nessa coletiva logo mais que a gente vai trazer para você. Ouvinte Bandeirantes, você que nos acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Guerreiro, obrigada mais uma vez por mais uma transmissão, é sempre um prazer, viu? Prazer é meu, Aninha, boa noite a você, ao PDV, ao Xará, e que venha melhores jogos aí pra gente poder trabalhar, né? Com mais alegria, né? Ter mais gol, né? Pra gente poder comentar. Mas você concorda? O nível tá bem baixo, né? Tá ruim, Xará. Tá, né? Não é querer ser saudosista, longe disso, mas tá muito baixo o nível, tá louco. Xará, o Osório aproveitou, né? A gente falou, a gente tem que dar mérito pro Osório, ele aproveitou a oportunidade. Os demais fizeram um jogo ruim, alguns não aproveitaram nada. Mas a gente fica aí dando destaque pro menino Osório, que eu acredito que ele vai ter mais oportunidades daqui pra frente. Obrigado, Aninha. Semana que vem estamos juntos novamente. Estaremos juntos então. 9h12, antes de dar um recado para você ouvinte, vou chamar o Lucas Bueno só para girar o nosso QG esportivo rapidinho. Vamos lá, Ana, girando rapidamente os jogos aqui de quinta-feira, começando na Libertadores. Platense e Peñarol empataram pelo placar de 1-1 e o Mirassol ganha da LDU pelo placar de 2-0 com gols de Lucas Oliveira e Reinaldo. O Coquimbo Unido neste momento vai empatando em 0-0 com o Universitário. Logo mais, às 9h30 da noite, Independente Medellín e Flamengo, e às 11h, Júnior Barranquilla e Cerro Porteño encerram esta quarta rodada da Libertadores. Já na Sul-Americana, na voz do Rogério Assis, escutamos
tivemos o empate entre O'Higgins e São Paulo. E no jogo de extrema importância para o grupo do São Paulo, o Milionários ganhou pelo placar de 4-2. Após o terceiro gol, ainda conseguiu emendar um quarto com Leonardo Castro. Logo mais, às 9h30 da noite, Blooming e Bragantino se enfrentam, encerrando esta quarta rodada da Sul-Americana. Carabobo e River Plate também jogam às 9h30 da noite, Ana. Obrigada, Lucas. Lucas Bueno no nosso plantão esportivo. Já de volta no apito final em instantes para você, ouvinte Bandeirantes. E atenção, São Paulo, vem aí a nova frequência da Bandeirantes no seu dial a partir de 15 de maio, já anota aí, 107.3, dia 15 agora, a Bandeirantes passa a transmitir em São Paulo no FM 107.3. Pode marcar aí, viu? A mesma Bandeirantes de sempre, agora em um novo canto do dial de São Paulo, 107.3 FM, mas é só a partir de 15 de maio. Então pode anotar já para se preparar, tá bom? Dia 15 de maio, isso, dia 15, a sua Bandeirantes muda de frequência em São Paulo e vai para o 107.3 FM, já marca aí para não perder. Vem aí o apito final na Bandeirantes para você. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Muito boa noite para você, ouvinte Bandeirantes, junto com a gente na sintonia de carona e onde quer que você esteja, também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, acompanhando a gente pelo chat, sempre ajudando a fazer aqui mais uma edição do Apito Final. São 9h16, você pode participar com a gente, já convido a mandar sua mensagem aqui no 11 99904 8756. A gente vai falar muito sobre esse jogo da Sul-Americana Grupo C, rodada 4, que hoje ficou no empate. O'Higgins e São Paulo em 0-0 lá no Chile. Partida que acabou decepcionando um pouco os são paulinos, que esperavam já um alívio antecipado aí para o São Paulo, né? Que aguardava um outro cenário, né? Já para o São Paulo, um encaminhamento aí antecipado nessa rodada. O O'Higgins que disputava diretamente aí o primeiro lugar, assim como São Paulo. Vitória garantiu uma vantagem substancial nessa fase de grupos. O objetivo era encaminhar essa classificação antecipada para a próxima fase da competição, mas os planos de Roger Machado não saíram como esperado. A gente vai ouvir ele daqui a pouquinho, inclusive na coletiva, direto da sala de entrevistas. Lá no Chile, daqui a pouquinho o PDV chama pela gente, assim que tiver Rogério Machado a postos, para a gente levar toda a informação para você, ouvinte Bandeirantes. Comigo sempre, trazendo mais do que a informação, vai trazer as notas aqui do nosso gabarito também. Leandro Quesada comigo, é sempre um prazer estar junto com você, meu amigo, sempre. A gente tem tudo mais um pouco aí para falar dessa partida que prometeu tudo e não entregou nada praticamente. Boa né? frase essa daí, né? Mas apesar de tudo, né? O São Paulo depende dele para alcançar a próxima fase da Copa Sul-Americana. Ele só não pode fazer bobagem jogando em casa contra o Milionários, que é o próximo jogo, como já destacou aí o PDV, e depois fechando contra o Boston River.
contra o Boston River, que é o saco de pancadas nesse grupo, né, que perdeu os 4 jogos que fez, você pode colocar 3 pontos garantidíssimos aí. Então o São Paulo teria hoje, em vez de 8, ele teria 11 pontos. Tá? Você tem ainda o confronto direto na última rodada entre o Higgins e Milionários. Mas antes, isso sexta rodada, tá? Mas antes, na quinta rodada, o São Paulo pega o Milionários. E o Boston River pega o Higgins. Então o Higgins pode chegar a 10 pontos. Se o São Paulo tropeçar em casa contra o Milionários, aí na última rodada ele pode se complicar, entendeu? E assim, você até falou de 3 pontos garantidos aí, mas muito se esperava que hoje teriam 3 pontos garantidos também, né? Porque era, teoricamente, um jogo descomplicado para o São Paulo no cenário da equipe do O'Higgins, tanto que o Roger escalou a equipe da maneira que foi. Eu quero até perguntar para você, Quesada, a gente tinha o Caleri e o Luciano no banco. Uma vez que se tinham esses 2 jogadores, até no propósito na cabeça do Roger, de poupar para o clássico contra o Corinthians, um jogo tão importante, né, no cenário do Campeonato Brasileiro. Mas era questão mesmo de relacionar os 2. Eles tinham que ter ido para esse jogo no Chile. Já que foram, teriam que ter jogado alguns minutos ou não? Você acha que a conduta foi correta mesmo, deles nem terem entrado em campo? Não, a ideia, né, do técnico era colocar um time chamado alternativo, entendendo que esse time seria suficiente para buscar o resultado. A ideia não está errada, porque no domingo tem o clássico com o Corinthians, o São Paulo faz uma campanha muito bacana no Brasileiro. Quarto lugar, e tem que tentar aproveitar também uma situação de um Corinthians que jogou com o time titular, é verdade, um dia antes, que foi o jogo contra o Santa Fé, sim, mas que colocou esse time em campo e desgastou esse time, né? Então, o pensamento não está errado. Sim, a linha de raciocínio correta, né? Mas, uma vez em que o time não consegue desenvolver num primeiro tempo aquilo que ele esperava e não desenvolveu, muda para o segundo tempo já no intervalo. E aí ele demorou, ele foi fazer as substituições faltando 20 minutos para terminar o jogo, né? Foi mais ou menos isso, 25. Quer dizer, ele deu menos rodagem para a equipe, né? O Danielzinho entrou bem, melhorou o nível. O São Paulo avançou também, né? Quis atacar um pouco mais. Aí teve aquela jogada belíssima, um lançamento realmente perfeito do André Silva para o Tapia, e aí o Tapia perdeu esse gol. A gente escolheu o Caraballi porque ele está ali para fazer as defesas, mas um jogador com um pouco mais de finesse, né? Com mais categoria, né? Teria feito esse gol. O goleiro vai fechar, toca no contrapé. Mas essa é a diferença de um Tapia para um Careca, para um Miller. Também não dá para exigir muito. Aí né? a gente está indo lá no fino da bola do futebol. Não dá para, né? Sim. Não dá para também viajar muito aí, porque senão a gente vai viajar e o torcedor vai ficar só nessa viagem. Mas eu entendo o seguinte, o técnico pensa algo e não dá certo, muda. E hoje é uma grande vantagem. O Covid, que foi um demônio que aconteceu na nossa vida, trouxe um negócio positivo para o futebol. A mudança para 5 jogadores. Você dá uma opção absurda para o treinador mudar metade do time. O goleiro não conta. Mas os 10 na linha você pode mudar os 5. Você muda a história de um jogo. Ele já podia ter feito no intervalo, inclusive, ganha né? tempo, 45, e não vai cair a perna de ninguém jogar 45 minutos no Chile contra o O'Higgins, né? Aí entra uma outra discussão que não é para agora, ou não sei, você que manda, eu tô aqui, eu sou seu fiel escudeiro. Essa coisa de o coitadismo, o jogador não aguenta quarta e domingo, o calendário. quarta e domingo, o calendário, e não sei o que, e não sei o que lá. Eu respeito os profissionais envolvidos no futebol, mas você pega os 2 maiores gênios aí do futebol nessa geração, Messi e Cristiano Ronaldo, faz um levantamento aí. Esses caras ficaram pouquíssimos jogos fora. Raras contusões. Eles tomam algum tipo de bomba? Eles têm o pacto com alguém, será? Ou eles são profissionais? Preparados, que treinam, que não bebem, que seguem à risca a hora de sono, nutricionista.
e se a Entendeu? gente pegar, não vou nem citar aqui. Em alto nível, hein? Em alto nível. Não são esses pé rapados que estão Em alto jogando nível. e tem um monte no futebol, hein? Não, e se a gente pegar, se for lá atrás, pegar a forma física, então, do Ronaldo Fenômeno, do Adriano, que fizeram com a forma física deles em campo, né? Enfim, que não é também a discussão daqui. Você falou muito bem dessa entrada do Danielzinho, né? Que acredito que o objetivo era dar um pouco de velocidade para o São Paulo. E aí o objetivo do Arthur era dar movimentação. O Arthur me impressiona, Quesada, é o que ele faz nas rodadas do Brasileiro e o que não acontece em jogos como esse. É discrepante o não aparecimento do Arthur no jogo. E era um jogo que ele precisava aparecer e ajudar a mudar um pouquinho a história, né? Foi pouco acionado também, é uma verdade, né? Por isso que é bom dar mais rodagem, mais minutagem durante o jogo, porque aí a gente pode fazer uma análise mais profunda. O pouco que a gente viu dele no jogo foi uma pobreza muito grande, né? Agora, não foi acionado, estava num setor lá que teve uma marcação mais esperta da equipe do O'Higgins, né? Ele caiu muito pelo lado ali do Pavês. O Juan Leiva e o Sarrafiori fechavam em alguns momentos ali para ajudar na marcação também, né? Talvez se ele tivesse entrado na volta aí do segundo tempo, a coisa poderia ter sido diferente. Mas apesar de uma atuação não destacada, a gente concorda com isso, ele é titular da equipe. Porque ele jogando com Caleri, com Luciano, o nível melhora. E o Danielzinho, infelizmente, para os São Paulinos, para o São Paulo, para o Roger, para o grupo, o São Paulo perdeu o Marcos Antônio, né? Porque esse meio campo estava ajustado, muito ajustado com o Marcos Antônio, Bobadilla, que é incansável, que marca muito, muita disposição, tática e tal. E o Danielzinho mais livre para trabalhar, né? Então, hoje já não tinha o Marcos Antônio, já não tem tido o Marcos Antônio, o Bobadilla não estava aí. E não teve também o Danielzinho. Então, quer dizer, mudou muito esse meio campo, né? O Luan não tá numa fase que é a fase para pedir passagem. E o garoto ainda precisa de mais rodada, né? Que é o de Jordney, né? Que tá precisando de mais rodagem, precisa colocar mais minutagem. Que no último jogo, inclusive, ficou pouquíssimo tempo e então, saiu. É isso, tem vários contextos, né? Mas, Quesada, enfim. Você tinha comentado do Messi e do Cristiano Ronaldo, tanto de jogos que ele tem, quanto de jogos que eles ficam fora. O Messi tem na carreira 1.149 jogos e ficou de fora de 183. O Cristiano Ronaldo tem 1.318 e ficou de fora de 83 jogos. Daí isso contando apenas por lesões. Então, em lesões, o Messi ficou 183 jogos fora e o Cristiano Ronaldo ficou 83 jogos fora. Ambos com mais de 1.000 jogos no currículo aí. Pô, 183 jogos e 83 jogos, quantos anos de carreira aí? 20 anos de carreira praticamente, né? Basicamente. Basicamente é isso, né? Porque esses caras, um tá com 40 e pouco, o outro já tá... O Messi já bateu com 40 aí? Acho que o Messi tá batendo 40, então o Cristiano Ronaldo é 2 anos mais velho que o Messi. O Messi tem 38 anos. 38 então, são 38 anos. E o CR7, o Robozão, 40. Então, são 2 anos de diferença. Cristiano Ronaldo tá com 41. E a gente está aqui, 3 anos de diferença. E a gente está aqui, e aliás, o Cristiano Ronaldo, num tratamento da carreira, do corpo, do contexto geral impecável, a gente está aqui falando de calendário, né? Desse cansaço do calendário. E vem dos treinadores também, né? Que nas coletivas insistem em falar desse calendário, enfim. A gente comentou aqui no primeiro tempo, Quesada, o Guerreiro falou muito disso, né? Que faltou vontade, faltou essa garra. Você acha que faltou ambição? Não só, independente da questão tática, faltou ambição aí para os jogadores para abrir esse placar? Faltou. Eu disse isso no primeiro tempo, você destacou aí também no intervalo e deu uma palhinha depois, né? É a história de dizer, estamos defendendo o São Paulo, não é o jogo mais difícil do planeta. Vamos dar um pouco mais de gás aqui, entendeu? E hoje não foi feito isso. São Paulo dominou mal a bola, fez a transição errada, estava muito afoito no sentido de pressa, né? De estar apressado. Ansioso, né? Porque assim, uma coisa é você colocar agilidade à dinâmica do jogo, outra coisa é você estar apressado e fazer tudo errado, entendeu? Necessariamente você não precisa, ao dominar uma bola, já tocar essa bola. Você pode cadenciar o jogo
olhar e aí encontrar um companheiro melhor colocado, sem estragar o ritmo de uma transição. Hoje não, o São Paulo tá pegando a bola e pá, tocando de qualquer jeito. Não vai dar certo, entendeu? E ainda mais com o problema de domínio de bola. Hoje os jogadores de São Paulo estavam dominando muito mal a bola. Foi uma hora o Cauli, outra hora foi o André Silva, foi o garoto da lateral direita, o Igor Felisberto. São Paulo tava, sei lá, parece que a bola tava queimando no pé, né? E aí eu repito, do outro lado não tava um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, um River Plate, um Boca, né? Times mais tradicionais, que estão acostumados a jogar, um Del Valle, que é um time sempre chato, um Barcelona, né? Não estavam times desse porte, né? Ou pela rivalidade, ou pela questão técnica, pela qualidade técnica. Eu coloquei o Corinthians aí porque Corinthians e São Paulo sempre fazem jogos muito, muito interessantes e devem fazer um jogo muito interessante no próximo domingo. Então, faltou isso, às vezes acontece, e aí a gente volta a nossa linha de análise para o técnico. Se você viu isso, eu vi isso, o Canhão, o PDV, o Bueno, Rafinha, o torcedor de São Paulo que viu o jogo, pela TV ouvindo o nosso som, porque os caras abaixam o som da TV e ficam ouvindo a nossa transmissão. Se todo mundo viu isso e o técnico não, então tem algum problema aí, né? Então, e ele está vivendo vários lados, né? Porque tem o grupo que defende a ideia de que o Roger chegou ali no meio do campo de batalha, né? Naquela saída conturbada do Crespo, entrou e nos números vem fazendo um trabalho crescente, né? Tá ok ali na tabela do Brasileiro, é um 4º lugar que está pontuando, não tem uma pontuação longe do Flamengo, que é o 3º colocado, né? O São Paulo está com 24 pontos, se não me engano, o Flamengo tem 26, e aí tem os resultados da Sul-Americana, primeiro do grupo, só que em campo, esse trabalho do Roger Machado não se abrilhantou até agora aos olhos de nós aqui que estamos falando sobre isso, e principalmente do torcedor são paulino. E aí como é que fica essa história, né, para o Roger Machado, em qual quadradinho ele se encaixa até aqui? E aí tem um clássico com o Corinthians, que no retrospecto desses jogos, Corinthians e São Paulo, a vantagem é do Corinthians, apesar de todo o cenário que o Corinthians está vivendo, e que tem uma torcida que na saúde e na doença vai lá, principalmente na casa do time, acompanhar, dar força, engrandecer a partida. E aí, depois do jogo de hoje, desse empate que não encantou, né, que muito prometeu e nada entregou, como é que vai o São Paulo, psicologicamente, taticamente, para esse clássico do domingo? Aí é que está uma questão interessante, né? Não foi o time titular que jogou. Então dá uma amenizada nessa nossa crítica, porque não foi o time. Porque se tivesse sido o time titular que vai jogar contra o Corinthians fazendo essa atuação, rapaz, o PDV informar amanhã que a torcida está na porta do CT fazendo pressão em cima do seu Roger Machado. Aí talvez ele tenha sido inteligente, a mais do que eu estava dizendo, colocando um time alternativo. Se criticar, pelo menos estão criticando o time alternativo, né? Entendeu? É uma ideia. Será que ele tem um plano? Ele deve ter um plano B, então. Todos têm, né? Todos têm ele tem às vezes o plano dá certo, às vezes o plano dá errado. Hoje, tirando todas essas questões que a gente está analisando, vamos aos fatos. As chances, oportunidades de gol durante o jogo. Aí o Data Quesada fez o levantamento. Todas as chances no segundo tempo. 3 do O'Higgins, que não é tão horríveis assim, O'Higgins, e uma do São Paulo. Uma bola no travessão, no chute do Sarrafiori. Quase que o O'Higgins faz a 1 minuto do segundo tempo. Outra bola na trave do Juan Leiva, aos 5. Aí aos 13 o Tapia recebe a bola do André e desperdiça uma grande chance na defesa que consagrou o Caraballi. E aos 26 o Coronel salvando o São Paulo naquele chute do Gonçalves. Foram as 4 reais chances de gol no segundo tempo, no jogo, todas no segundo tempo. Então, pela justiça hoje, o O'Higgins deveria ter vencido o São Paulo por 3-1. Estou falando dos fatos, tá? Sim, pelos números, né? Dos fatos. Pelos fatos. Ou seja, o São Paulo sofreu sim.
Sofreu. Agora, foi um sofrimento calculado? Sim. Né? Se eu tenho um time titular, eu vou com o time titular. Se eu acho que dá para arriscar, eu combino com o alternativo. Se eu entendo que o alternativo não foi bem, eu quero dar mais uma chance, mais minutagem no segundo tempo, eu mantenho os caras. Aí eu só mudo no decorrer do segundo tempo. Então essa foi a ideia dele. A sorte é que hoje o São Paulo não perdeu. Senão o Roger... Aí a derrota aí pegaria um pouco para o clássico, eu acho. Então você acha que não acende um sinal alerta de alerta para o trabalho dele? Não, acende. Eu só estou dizendo que a pressão ela não vai ser tão grande contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Pelo fato de ter utilizado esse time alternativo. Sim, o risco sim. calculado. Quando coloca o time alternativo, você já prepara até a torcida. Você dá uma olhada aí nas redes, a torcida fala, mas hoje aí não vai dar, né? Desse jeito não dá. Então você já meio que prepara o terreno para uma possível queda, por um possível tropeço. Não vou falar que foi tropeço hoje, porque diante das circunstâncias, um empate por um time que quase perdeu o jogo, não está de mau tamanho. Saiu no lucro, né? Ainda dependente só dele, lucro, né? Você faz todas as contas aí, o São Paulo só depende dele. E aí, se o São Paulo não se classificar em primeiro, ele vai pegar a segunda posição no grupo, ele ainda estará na Sul-Americana para disputar o playoff contra algum terceiro que vem do grupo da Libertadores, de algum grupo da Libertadores, né? São Paulo não vai ser eliminado, esquece. Isso não vai acontecer. Tá? Leandro é Quesada, futebol, não. É futebol. Se perder pro Boston River, aí tem que mandar todo mundo embora, né? Sim. O técnico, os jogadores. O do Roger é só o primeiro aí da lista. Manda todo mundo embora. Pode mandar todo mundo embora. Não, mas a gente tem esse jogo aí, como o PDV destacou para você, ouvinte Bandeirantes, dia 19, com Milionários em casa. Sim. E aí tem que garantir os 3 pontos, né? Pela Sul-Americana. É isso. E tentar aproveitar aí a chance de observar jogadores. Na parada da Copa do Mundo, usar muito bem esse período para trabalhar novas formas de jogar, ter novos repertórios, entendeu? Eu acho que tudo isso faz parte do trabalho do dia a dia. Uma coisa que eu faria urgentemente é treinar chute. Eu acho que nas finalizações o São Paulo está pecando muito. Hoje o Ferreirinha deu 2 chutes tenebrosos. O Tapia perdeu esse gol feito. O time chuta pouco, né? E o Ferreirinha é aquele jogador que todo mundo fica esperando quando ele não tá em campo. Não entrou para jogar de titular, né? É como se fosse a salvação da lavoura, né? Mas o futebol tem disso. O melhor é sempre aquele que é o outro, né? Sempre aquele que tá no banco. Já percebeu isso? Exatamente. Ferreirinha vai perder a vaga aí, vai ficar uns 3, 4 jogos, aí vamos esquecer. Aí quando voltar no segundo semestre, primeiro, segundo jogo que não atua bem ali e tal, já vão começar a gritar Ferreirinha, entendeu? Aí o Netão faz a brincadeira que ele não vai ganhar, não vai fazer 10 gols. Aí a torcida se empolga também, entendeu? É isso, mas hoje o Ferreirinha, poxa, por favor, né? Um cara que precisa driblar, ele não dribla, pô. Tenta o drible, tenta quebrar uma linha de marcação. Os jogadores estão com medo de driblar, estão com medo de chutar, estão com medo de atacar. Estamos numa pobreza, mas numa pobreza impressionante. A pobreza é enorme. Os caras não chutam a gol. A gente veio de uma semana linda aí no futebol internacional, né? O nível é totalmente diferente, Exatamente. A dimensão é outra, a realidade é... Aí a gente traz essa parada para discutir na seleção e aí quando esses caras estão na seleção, eles não conseguem desenvolver. Você vê, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam hoje a dupla de zaga da seleção brasileira. Os dois estão na final da Champions. É isso. Aí vai chegar na Copa, a seleção vai estragar esses caras. Nós somos 2 dos melhores zagueiros em atividade hoje no mundo. Um super experiente e o outro apontado por muitos como o melhor zagueiro em atividade na Europa. O Gabriel tá jogando de uma forma monstruosa. Esses caras vêm para a seleção e aí, no que vai dar, né? Aí também é uma outra discussão. Além da tal da intensidade, o que a gente está vendo aqui no Brasil, são poucos os jogadores que entram numa condição de fazer algo para atuar nesses clubes, né? Você vê, o Danilo, que eu defendo ser titular da seleção, ele foi para a Premier League
bateu e voltou. Que a porrada é muito grande, a intensidade é muito grande, entendeu? E tudo outros muito- tantos, é tudo Andreas muito discrepante, Pereira, né? É Andreas tudo Pereira muito que a gente discrepante. sempre elogiou, né? E aí tem vários exemplos de jogadores que voltaram e que perderam a intensidade, porque embora a nossa liga, a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro seja uma liga bem exposta no mundo, está entre as 5, alguns apontam como quarta, alguns colocam como terceira, eu acho que está entre as 5, tem uma variação aí e tal. Acho que há muito mais disputa, por exemplo, no Brasil do que na Bundesliga. Não tem nenhum time tão forte quanto o Bayern de Munique, né? Palmeiras e Flamengo contra o Bayern de Munique estariam abaixo do Bayern de Munique, tá? Mas, assim, os adversários de Palmeiras e Flamengo, embora a gente esteja num nível técnico bem discutível, eles são mais fortes do que esses adversários rivais aí do Bayern de Munique, né? Na Itália, acho que a gente não perde para a Itália, que só tem a Inter nesse momento. Na França, tem o Paris Saint-Germain. Na Inglaterra, a gente fica abaixo. Então, quer dizer, a nossa liga não está tão diferente assim, né? Bola rolando. Aqui a bola rola 56 minutos. Na Premier League rola 59. Né? Mas a intensidade, a pegada, ela é diferente. Infelizmente, a gente tá vendo um nível que precisa melhorar também. Além disso, a bola para toda hora. Hoje eu estava vendo aqui, né? O Bueno estava dando informação. Quanto tempo o Bueno demorou para bater o pênalti do Reinaldo? Foram quase uns 5 minutos, cara. Uma coisa, hein? Mais ou menos isso, na né? partida foi mais ou menos uns Mirassol. 5 a 6 minutos para bater o pênalti Cara, do Reinaldo. Ele até foi- se emociona depois de fazer o Foi gol. e tudo pênalti. mais. O VAR entrou em ação, nem percebi. Não. Então, o VAR não entrou em ação. Pênalti. Vai bater o pênalti, ponto final. 5 minutos para bater um pênalti. Muito tempo Vai de lá, bola Reinaldo, parada. e bate. Ah, mas os caras estão invadindo. Vai lá e bate. Se invadir, se não fizer o gol, a gente volta. Pronto, vamos correr esse jogo, entendeu? A gente precisa mudar muita coisa nessa relação da arbitragem, prender muito uma partida. E só para encerrar, que eu estou falando muito, o Arsène Wenger, esse técnico do Arsenal, ele lidera um grupo para mudanças no futebol. Uma das propostas em estudo é cronometrar o jogo, Aninha. Então, 30 por 30, parando o relógio. Então, você teria 60 minutos garantidos de um jogo de futebol. Hoje você tem 59, 58, numa média aí nas principais ligas, né? Então, você teria 60 minutos. Sabe o que vai acontecer? O goleiro não vai poder enganar mais. Vai ter que jogar tem esses a cera, né? Não vai ter que jogar esses 60 minutos. Ah, mas esqueçada. A televisão não vai gostar muito disso porque vai explodir o jogo. Não vai nada. Boleiro é capaz dos boleiros jogarem rapidinho para irem embora, porque os caras querem jogar e querem ir embora. Entendeu? Essa é uma ideia. Porque não dá mais. É muita cera, sabe? É muito nhen. A gente não tá mais tendo a... Entendeu? E aqui no Brasil, tudo é muito demorado. Tudo muito demorado. A gente teve, se não me engano, na rodada passada do Brasileirão, um dos jogos, só no primeiro tempo, 9 minutos de acréscimos. É muito tempo. É muito tempo. Depois mais 8 no segundo tempo. E aí todo tempo. Aí quando você tem um juiz que tem uma partida fluida mais, né? Que deixa o jogo rolar, você fala, nossa, que juiz maravilhoso. A gente fez um jogo juntos aqui que a gente elogiou muito. Nossa, vamos elogiar aqui. Esse juiz precisa ir para a Copa do Mundo, foi maravilhoso. Então é 1 em 1 milhão, né? Enfim. Quesada, eu quero te perguntar, em relação a tudo que a gente falou aqui, pensando nesse clássico do domingo, que o São Paulo tem com o Corinthians pelo Brasileirão, que é um jogo tão importante, não em relação à classificação, a gente vai ter aí data FIFA, enfim, mas o peso que tem um Corinthians e São Paulo, o que precisa mudar de imediato aí, dentro do cenário do São Paulo, independente de ter jogado hoje com um elenco alternativo. O Roger vai colocar o time principal, o time principal vai se postar de forma diferente, vai fazer um jogo mais ligado, vai se apresentar com mais vontade, vai ficar mais ligado porque do outro lado está um adversário histórico, né? Então a rivalidade pesa muito nessa hora. A boleirada que não jogou também tem uma pressão por não ter jogado, então ninguém vai poder reclamar de ter entrado em campo, de um possível cansaço. Pode nem reclamar da viagem, né? Porque os caras vão de executiva, tranquilinho, o Chile não é tão longe, né? Sim. Então tá tudo a favor de um São Paulo, para o São Paulo, tá tudo a favor de um São Paulo fazer um jogo de melhor nível contra um adversário de melhor nível, né?
Assim como o Corinthians vai ter um adversário de melhor nível, porque o São Paulo é melhor que o Santa Fé, né? Então eu acho que tem tudo para melhorar o nível. E eu espero que a gente tenha um grande clássico. Estarei nesse jogo, comentando o jogo, com a narração aí do Ulisses, estarei ao lado do Ronaldo, né, o nosso comentarista, nosso outro comentarista, o goleiro Ronaldo. Eu vou esperar realmente uma atuação melhor de ambos, tá? Isso serve também para o Corinthians, porque o Corinthians também não fez lá um grande jogo contra o Santa Fé. O Corinthians, em alguns momentos, parece que estava mais pensando no clássico com o São Paulo do que outra coisa, né? Não tive essa impressão? Eu tive mais ou menos essa impressão. Vamos rolar aqui o melão, tal, vamos ver o que vai dar e tal, porque domingo tem clássico. Os dois estavam muito nessa... É que o São Paulo escancarou demais, né? O São Paulo deixou praticamente o time titular descansando, né? Nem o goleiro jogou. Né? O Corinthians ainda entrou com o time titular, ok, né? Então... E que também não seja também desculpa nenhuma que o time titular jogou e... Enfim... temos que parar também com essa coisa de ficar alimentando esse coitadismo que o jogador não aguenta nada. O jogador de futebol trabalha para valer 4 horas por semana. Sim, é isso. 2 horas no jogo de quarta e 2 horas no jogo de domingo. Do final de semana, da rodada. O resto é só manutenção. Olha que trabalho, hein? O cara levanta... E não tem mais aquela coisa não, vou concentrar... E o técnico ficar gerenciando até o jantar da concentração, né? Você lembra disso? Luxemburgo. Ficar ali gerenciando. O que você comeu? Comeu ali um macarrãozinho? Só um pouquinho, hein? Uma saladinha, coisa leve. Vai dormir agora, tá? Não tem mais isso. Não sei. E também faz isso, o jogador faz o que ele quer. O Luxemburgo foi jogador, sabe. Mas assim, o jogador tem nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta. O trabalho do cara é cuidar do corpo. A gente tem uma vida sedentária porque não dá tempo, né, Rafinha? Fazer nada. Né? O máximo que a gente faz de esporte é ficar andando como um louco por aí, para baixo, e correndo e tal, e trabalhando. Os caras têm tudo. Aí trabalham, tem que concentrar 2 horas, e falam que isso é pressão, hein? Trabalhar 2 horas num jogo de domingo e 2 horas num jogo de quarta. Ai, vai cair a perna do cara. É muita moleza, sabe? Acho muita moleza. E nós, Ana... temos uma responsabilidade muito grande para não ficar alimentando essa coisa, entendeu? Nossa, o jogador não está aguentando mais. Não, está aguentando sim. Treina quantas horas por dia? PDV, quantas horas por dia os caras treinam, hein? No máximo que 1h30? 2 horinhas, né? Mas não são 2 horas naquela baita intensidade, né? Não. Tem um me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Aguinha, depois o outro me engana que eu gosto. Normalmente, assim, 1h da tarde, o cara já tá na casa dele pra almoçar e tem o dia livre, né? Tranquilaço. Quando tem 2 períodos, ainda dá uma, né? Uma esticadinha. Tá difícil ter 2, né? Tá Os caras estão jogando. Então, tá vendo? Nem 2 períodos os caras têm. São Paulo vai voltar amanhã, o que é amanhã? Né? Sábado um treino leve, concentra e domingo clássico. O Corinthians vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, é isso. É isso. Bom, a gente tem rodada da Libertadores hoje e a gente tem um jogo em Medellín paralisado por questões de segurança. Vou chamar no nosso plantão esportivo Lucas Bueno. Lucas, o que está acontecendo aí nesse jogo do Flamengo? Exatamente, Ana. Jogo paralisado. Na verdade, ele não foi paralisado, ele nem começou. Teria início às 9h30, 16 minutos atrás, entre Independiente Medellín e Flamengo, jogo realizado na Colômbia. Porém, foram jogados fogos de artifício, sinalizadores dentro do campo e por motivo de segurança os jogadores acabaram sendo retirados do campo. Aqui da nossa imagem a gente consegue ver a torcida do Flamengo, que parece calma até o momento, mas a torcida do Independiente Medellín segue fazendo festa na Colômbia. Os jogadores neste momento não estão nem mais em campo. Qualquer informação, voltamos aqui para informar tudo sobre esse jogo da Libertadores. Tá certo, então. Vou chamar o PDV para saber se o Roger já tá aí com a coletiva, né, PDV? Isso, acho que a gente tem condição sim, Aninha, para acompanhar a coletiva, portanto, do Roger Machado depois do empate 0-0 no Chile. Os espaços deixados, né? Foi com consequência de algum erro de posicionamento ali, alguma jogada... a jogada não feita a melhor escolha, não obrigatoriamente por espaço deixado no meio campo. Né? A ideia era diferente, né? Não era igual do Milionários, era bem diferente. Né? No Milionários nós entramos com linha de 5, dessa vez nós entramos com linha de 2 zagueiros, né? E o Cauli como meia ponta, né? Para que a gente tivesse na figura do Cauli, principalmente a partir da segunda fase do jogo ali, o Cauli fosse o nosso meia, flutuando
né, para poder abastecer ali os nossos dois atacantes, o André mais centralizado e o Tapia, para suprir a ausência, né, pelo lado direito do nosso ataque quando o Cauli estivesse por dentro. Né, foi um primeiro tempo de poucas alternativas, da gente com controle da bola, o adversário se defendendo baixo, como se defendeu também contra a gente. Tivemos algumas oportunidades de chegar no final do campo, né, porém não conseguimos quase acessar né, e as finalizações foram de jogadas individuais do Ferreira, né, de uma construção pelo centro, né, dos apoios de Felisberto e Enzo pelo lado, mas sobretudo, né, a individualidade do Ferreira que nos levou para frente ali, né, com a construção de meio campo. Né, poderia ser o Bob, sem dúvida nenhuma, mas eu estava entrando com 3 meninos. Eu acho que é um bom número para iniciar um jogo, né, que a gente sabia que era importante, com uma equipe diferente, que tem entrosamento de treino, né, mas tem pouco entrosamento de jogo. E depois, no segundo tempo ali, eu penso que a gente entrou um pouco desligado no começo, né, sofremos, né, com 2 bolas na trave, mas muito delas, né, de disputa de primeira e a busca nas costas, não nada muito trabalhado. Depois, a partir da entrada dos 2 atacantes do adversário, foi muito jogadas de cruzamento, né, que a gente sabia que ia acontecer, e no final, aí sim, eu abri uma linha com 5 defensores para que a gente tivesse mais gente dentro da área para conter esses cruzamentos. Acho que celebrar esse um ponto, ele é um ponto importante, a manutenção da liderança, a rodagem do elenco, a oportunidade dos jogadores, né, penso que, né, os três meninos fizeram um jogo seguro, um pouco mais um nível do outro. Penso que a estreia do Osório, né, penso que foi em grande nível, e o Felisberto, né, e o Diógenes, né, também coletivamente contribuíram bastante, né, mas ponto importante. Roger, ainda nessa linha. Boa noite. Boa noite. Já com o Jovem Pan. Queria que você fizesse um pouquinho mais da avaliação do que foi a partida de hoje, em 2 sentidos. Se você vê como resultado hoje até mais importante do que uma avaliação destrinchada de desempenho, pensando em todo o contexto de um time talvez um pouco mais desentrosado por ser um time reserva, ou se fica até um certo alívio pelo fato de que com um pouquinho mais de qualidade, de um pouquinho mais de refino do O'Higgins, poderiam ter saído com a vitória. Então esse ponto, pelo menos um pontinho fora de casa. Não, eu acho que a gente poderia ter coletivamente, né, do ponto de vista do que a gente trabalhou a partida, ter jogado melhor, né, mas os momentos que o nosso adversário teve oportunidades, foi nós que devolvemos a bola no momento inadequado, né, erramos numa cobertura, não estivemos perto do adversário no cruzamento para a área, né. Claro que o adversário tem essa qualidade, mas penso que um primeiro tempo muito equilibrado, e segundo tempo o adversário, né, sim, eu acho que teve essas oportunidades justamente em função do que eu falei agora há pouco, mas é um ponto importante. Não penso futebol se não entra em campo, né? O que a partida mostrou foi o adversário que criou as chances mais claras do que a gente, mas pelo coletivo, né, de um time que pouco joga junto e, como eu disse, tem entrosamento apenas de treino, não de jogo, penso que foi um resultado importante. Melhor que a atuação, obviamente. Boa noite, Eduardo Afonso da ESPN. Obviamente, no nosso calendário, não tem como você colocar time titular toda quarta e final de semana, porque senão você mata os jogadores mesmo com a parada da Copa do Mundo. Então a opção que você fez nas 2 últimas rodadas foi importante para poupar jogadores disputando 3 competições simultâneas. E agora a classificação ficou na mão do São Paulo em 2 partidas no Morumbi, e é o aspecto da não viagem, de poder treinar no CT, não ter o desgaste de viagens longas. Você acha que a gente pode imaginar, mesmo com o calendário continuando apertado, de um time mais forte para decidir esse primeiro lugar nesses 2 jogos que vem pela frente? Então, Edu, um dia a gente, lá na Colômbia, a gente conversando, né, tu me comentou que tu achou que eu fosse fazer esse movimento nessa rodada e não na rodada que a gente fez do Milionários, né?
Mas foi justamente a rodada do Milionários, né, junto com as 2 vitórias, né, que nós tivemos, que nos deu condição de fazer essa gestão para esse momento, tendo em vista os próximos compromissos que a gente tem. Então a gente faz um planejamento macro, né, mas a cada rodada a gente vai fazendo essas pequenas alterações no planejamento, né, pensando justamente levar o time mais competitivo e mais fresco, né, dentro de campo. A opção por essa rodada foi a gente trazer o que a gente tinha de melhor, né, à disposição, né, no jogo contra o Milionário, né, ficou em São Paulo o Caleri, ficou o Luciano, aqueles ficaram foi por necessidade mesmo, e a ideia era que eu buscasse usá-los de alguma forma, né, se aparecer eu sentisse muita necessidade para esse momento. Né, eu acho que quem entrou conseguiu contribuir de alguma forma para que a gente levasse esse ponto. Né, então agora os próximos 2 jogos, né, a gente tem um planejamento macro, né, mas o que vai dizer vai ser esses compromissos que a gente vai ter até lá. Né, quem a gente vai ter de retorno, né, quem a gente vai estar mais desgastado, né, para a gente poder, como você disse, ainda mais em ano de Copa do Mundo, né, o calendário fica mais apertado e essa gestão dos minutos em campo para a gente ter todo mundo à disposição e perder o menor número de jogadores é muito importante. Roger, boa noite. Qual foi a chave para a linha ofensiva, especialmente na segunda metade? Desculpa, pode repetir? Qual foi a chave para parar a linha ofensiva, especialmente na segunda metade? Então, né, a partir dos 25 minutos, né, o adversário o Reis começou a fazer as trocas, né, nitidamente para que tivesse mais jogadores dentro da área para cruzamento. Num primeiro momento, né, eu coloquei mais um volante, um jogador de meio campo, né, e logo na sequência, faltando ali uns 15 minutos, eu coloquei um terceiro homem na defesa para que a gente conseguisse ter mais equilíbrio defensivo dentro da área, para que através desses cruzamentos que estavam sendo feitos, a gente pudesse marcar melhor. Penso que a gente conseguiu, né, ganhamos um pouco até do controle da bola, andamos um pouco para dentro do campo, né, e fechamos a partida com o placar zerado, né, em função justamente dessa necessidade de colocar mais um defensor com um adversário com 2 jogadores bons cabeceadores dentro da área, né. Nada. Rogério, uma última de minha parte, vale aqui para o Gabriel e para o Chacon também. A gente queria saber como é que foi a sua observação dos 2 meninos estreantes. O Igor Felisberto, que assim, muita gente acredita muito no potencial desse lateral, desse menino. E o Osório, que mostrou muita personalidade. Na primeira dividida com o atacante, ele foi lá e encarou de frente. Eu queria que você falasse desse lançamento dos 2 jovens em meio a uma competição tão importante como a Sul-Americana. Eu diria que eles jogaram o seu treino, né, com as suas qualidades e com algo que eles precisam evoluir. Né, eu penso que entre o Felisberto, né, fez um jogo seguro, né, em alguns momentos teve um pouco de dificuldade com o Sarrafiore, que é um jogador experiente, né, que percebeu que havia um estreante menino na posição e jogou muito em cima ofensivamente do nosso lado direito, mas, né, com toda a dificuldade da estreia e do jogador que estava marcando, de entrosamento do setor, acho que fez uma partida boa. Né, o Osório, né, penso que teve um nível acima, né, controlou bem o setor, foi fazendo coisas simples, né, partiu do menos complexo para o mais complexo, depois já estava usando bola longa, achando passe por dentro, né, controlando um jogador que é muito bom em bola aérea, e penso que não é surpresa porque a gente vê no dia a dia, né, mas é uma agradável estreia dos 2, né, porque o Jorge já tinha entrado,
e hoje também fez uma partida muito boa, né? Parecendo já estar muito mais à vontade dentro desse contexto coletivo. Roger Machado, obrigado a todos pela presença. Então, a palavra do Roger Machado, só agradecendo o meu colega, meu parceiro, o Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, que cedeu aí gentilmente o áudio para a gente reproduzir a coletiva, portanto, do Roger Machado aqui na Rádio Bandeirantes, Aninha. Obrigada, tá certo, PDV, obrigada, viu? Vou pedir o seu destaque final da partida de hoje e os próximos desafios do São Paulo aí, tanto o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Exatamente, né? Domingo nada mais, nada menos do que mais um clássico majestoso na vida do São Paulo, que tenta vencer o Corinthians pela segunda vez na Arena do Timão. E aí pode ser uma virada de chave pro Roger, lembrando que o único treinador que venceu na casa do Corinthians foi Thiago Carpini, hein? O Carpini tá lá no Fortaleza e ostenta essa única vitória do São Paulo no clássico majestoso dentro da casa do Timão, né? Desde 2014 o São Paulo tem uma vitória por lá, foi justamente com o Carpini. Quem sabe a segunda, né? Um jogo que promete, porque o São Paulo briga na parte da frente, quer ficar pelo menos por ali num G4 e o Corinthians precisa deixar a zona do rebaixamento. Aí o São Paulo terá o Juventude no meio da próxima semana pela Copa do Brasil. No outro final de semana tem o Fluminense fora de casa. E aí depois, na outra semana, enfrenta a equipe do Milionários, jogo no Morumbi. Então, ó, conta comigo. Tem Corinthians fora, depois tem Juventude fora, tem Fluminense fora. E só aí depois o São Paulo volta a jogar no seu estádio, já um tempinho longe, né? Vai dar praticamente um mês longe do Morumbi, porque os 2 últimos mandos do São Paulo no Brasileiro foram disputados longe por conta dos shows do The Weeknd. Então o torcedor do São Paulo tá com saudade do Morumbi, mas ainda vai demorar um pouquinho dentro dessa sequência agora de 3 jogos entre Brasileiro e Copa do Brasil fora de casa. Com o DM cheio, vamos ver se o Roger consegue recuperar alguns jogadores, né? O tempo é curto, até domingo. O São Paulo realiza apenas uma atividade no sábado por conta de toda a situação, né, de voo atrasado. São Paulo não vai conseguir treinar amanhã de fato, só aqueles que ficaram no Brasil, então apenas uma atividade no sábado. O Alan Franco me parece o jogador mais próximo de um retorno daqueles que estão no departamento médico, talvez o Rafael Tolói, quem sabe aí a dupla à disposição do técnico Roger para domingo, jogo na Zona Leste de São Paulo, jogo na Arena do Timão, 6h30, Aninha. É isso aí, o André Luiz aqui, que adora o seu trabalho, fã de todo mundo aqui da Bandeirantes, ele é da cidade de Santos, ele pergunta até do lateral direito Moreira, cadê ele, né? Boa. Pois é, pergunta do Moreira. O Moreira é um jogador Moreira? que tem muitos problemas físicos. Ele não está no departamento médico do São Paulo, não consta na lista. Mas é um jogador que, fisicamente falando, tá sempre atrás, viu, Aninha? É isso aí. Obrigada, viu, PDV? Valeu. Bom descanso pra você. Até a próxima. Tamo junto. Boa noite pra vocês. Tamo junto. Boa noite. Quesada, Diga, Ana. vamos pro nosso gabarito, fazer Bora. um gabarito geral hoje, né? Opa. Vamos lá, então, pro nosso gabarito Bandeirantes. Gabarito do jogo. Seguinte, vamos dar uma nota geral aqui para o nosso O'Rings. Olha, vou dar uma nota geral. O Carabali fez uma defesaça, né, no chute do Tapia. Sarrafiori apareceu bastante. O Juan Leiva também se destacou ali no meio campo. Uma nota 5,5 pro O'Higgins, tá? 5,5 pro O'Higgins. Acho que até muito. 5,5. Na minha época de estudante não passaria, porque o corte era 7. Era 7. Meu também, hoje em dia que é essa coisa de... Tô falando. Tá muito fácil. Eu tô falando, é molezinha Tá pra muito jogador fácil. que quer jogar só uma vez por mês. Pois é. Na minha época era, Bueninho, tinha moleza não. Não, e tem os trabalhos avaliativos hoje em dia, A minha faculdade né? a média é 8. 8? Olha, então tá... Eu não pago a faculdade, mas a média tá, é 8. olha, 8. 8. 8, tá bom. Faculdade tá era mais alta também. Se empenhe. Mas é primário e ginásio Média e colegial, 7. Já acendi um alerta além nas de trabalho provas que tinha que fazer. bimestrais. Não tinha molezinha não. Era 5,5. isso aí. Para o São Paulo, sua nota geral no gabarito. Vou dar uma nota inferior pro São Paulo.
porque ele conseguiu sofrer num jogo que não era para sofrer, contra um time inferior a ele, apesar de ter jogado sem os titulares do São Paulo. Vou dar uma nota, vou tirar meio ponto, tá? Nota 5 para o São Paulo. Nota 5 para o São Paulo, Isso. by Leandro Quesada, e a nota para a arbitragem do jogo hoje. Não teve nenhuma influência, né? Tô lembrando aqui, um amarelo, outro... Poucos acréscimos, 2 minutos no primeiro tempo, também não parou não muito. Mudou nada, não foi um jogo assim também, na parte disciplinar tão complicado, não teve nenhum lance mais difícil, sei lá, um impedimento que não aconteceu, um pênalti que poderia ter existido, foi muito fácil, então 6 pro árbitro, velho. 6 pro árbitro. Não atrapalhou algo que não precisava também atrapalhar, né? Análise final do jogo de hoje, Quesada, e o que esperar desse clássico de domingo tão esperado por todos. O São Paulo, eu estendo isso para Corinthians e Santos, né? São clubes gigantescos, históricos do nosso futebol brasileiro, desse nosso rico futebol brasileiro, que se empobreceram com gestões muito ruins, né? E aí se perderam um pouco nessas gestões ruins, né? Vendo um Palmeiras super organizado nas finanças, com um projeto baseado em cima de uma figura que vai completar agora 6 anos de clube, que é o Abel Ferreira, em outubro, e que não por acaso tem vencido tudo nos últimos anos. Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e o que mais vem pela frente. E que fez até um de razoável para bom campeonato mundial. Derrotado pelo campeão que foi o Chelsea. Então também isso não é pouco, né? Então o Palmeiras se organizou de tal forma, é merecedor de tudo que está acontecendo, mas é incrível, né? Também ajudado por uma rivalidade aí que se perdeu com más gestões, repito, né? O Palmeiras não tem mais, praticamente não tem mais rival, né? O Santos deixou de ser o grande rival também. O São Paulo ainda de vez em quando dá uma beliscadinha. O Corinthians aí é diferente porque Corinthians e Palmeiras é um negócio diferente, que tá no cinema, tá nos livros, tá na história. Tem um monte de coisa e tal. Mas esses 3 paulistas perderam aquilo que a gente tinha de mais legal, que era, olhando para o Palmeiras, o confronto com o Palmeiras, né? Hoje o Flamengo o palmeirense fica, tirando mais o Corinthians, fica mais bravo e fica mais ligado em polêmicas com o Flamengo do que com os 3, né? Então, em alguma coisa, esses 3 erraram, né? Então, precisa consertar urgentemente. E digo para você, Aninha, pro Bueno que tá aqui, que vai demorar. E assim, o glorioso Palmeiras vai continuar nadando de braçadas. Motivos para que o palmeirense comemore, mas se a gente aprofundar, não é legal não. Seria bacana o Palmeiras ter rivais mais fortes aqui. Porque aí a gente ia ver com certeza esse desempenho aí do Palmeiras. Treinar mais forte, entendeu? Treinar mais forte. Sim. Parece que não, mas se a gente parar para analisar, que quanto mais adversários bons você encontra, mais você aumenta o seu nível de jogo. Eu tive um chefe num outro centro de curso que falava o seguinte: estamos sempre na liderança porque não temos adversários melhores ou competitivos, né? Então o Palmeiras segue nessa linha. E como seria o Palmeiras, então, se tivesse gigantes aí para brigar, né? Estaria fazendo algo num nível maior. É isso mesmo. Num nível maior, que é o que parte da torcida do Palmeiras está cobrando. O palmeirense que gosta de espetáculo, que tem torcedor do Palmeiras que gosta de espetáculo. Você vê a história do Palmeiras com grandes times, grandes academias, anos 70, anos 60, o time do Luxemburgo, até o time do Filipão. Eu gostava de alguns momentos do time do Filipão, gostava. Eram times que você parava para ver, dava prazer ver, né? Os times do Luxemburgo, aquele time de 96 do Luxemburgo, do Palmeiras, era um negócio absurdo, né? Mas aí você tinha o São Paulo do Tele, você tinha o São Paulo do Cilinho, o São Paulo do Muricy. Pelo amor de Deus. Você tinha o Corinthians dos bons momentos do Marcelinho, ora com Tite.
né? O Santos, E a com as gerações aí de particularidade, Robinho e depois de Neymar, né? E a particularidade que eles tinham com os jogadores. Né? Sim, esses times foram perdendo isso. E o Palmeiras se ajeitou. E o Palmeiras é o grande exemplo de que é preciso se ajeitar financeiramente. Porque vai ter um ano que você vai bater campeão. Vai. No outro ano você vai ser rebaixado. Não tem almoço grátis. Nem jantar grátis, entendeu? É isso. É isso que é saudade. Obrigada, é sempre um prazer, Beijo. uma honra Honra fazer é essas minha. transmissões com você. Bom descanso, viu? Obrigado. 10h08, deixa eu chamar o Lucas Bueno no nosso plantão esportivo, até para repassar aqui o placar da rodada do Bragantino na Sul-Americana e esse jogo do Flamengo, que deveria ter começado às 21h30 em Medellín, por enquanto segue paralisado por questões de segurança, né, Lucas? Isso mesmo, Ana. Até interessante, o Jorginho, o volante titular do Flamengo, acabou de postar um stories na sua rede social com todos do elenco no vestiário falando: estamos bem, aguardando o início do jogo. Então, pelo jeito, vai demorar ainda pro início do jogo, porque os jogadores estão nos seus respectivos vestiários. Segue ainda com o foguetório da torcida, mas aparentemente, pela imagem que a gente vê, tá tudo certo. Então o jogo deve iniciar nos próximos minutos. Jogo que já atrasou em 40 minutos, lembrando que a Conmebol tem punições para jogos que atrasam, punições para os times mandantes que acabam atrasando os seus respectivos jogos. E falando um pouquinho da Sul-Americana, porque o Bragantino está ganhando de 2-0 do Blooming, e um dos gols foi marcado pelo meio-campista Rodriguinho, que é atualmente do Bragantino, jogador do São Paulo. Ele foi revelado nas categorias de base do São Paulo, jogou no finalzinho do ano passado, conseguiu ter um bom futebol, mas agora está jogando no Bragantino e fez o gol que vai dando a vitória para a equipe de Bragança Paulista, 2-0 Bragantino em cima do Blooming. No grupo do Bragantino estão River Plate e Carabobo. O Carabobo vai empatando em 0-0 com a equipe do River Plate. Só pra gente falar dos jogos que estão acontecendo, o Universitário vai empatando em 1-1 com o Coquimbo Unido. Então, Universitário e Coquimbo Unido empatando em 1-1. Logo mais, só pra encerrar essa rodada, essa quarta rodada de Libertadores e Sul-Americana, Júnior Barranquilla e Cerro Porteño se enfrentam. Esse jogo que é de extrema importância para a equipe do Palmeiras. Esses dois times estão no grupo do Palmeiras. Então, o jogo que começa às 11 horas da noite entre Júnior Barranquilla e Cerro Porteño encerra a quarta rodada da Libertadores, Ana. É isso, obrigada Lucas Bueno, esse é o apito final, são 10h10, a gente vai para um break rapidinho, daqui a pouco a gente faz um giro dos nossos repórteres trazendo informações sobre os clubes e muito mais para você, ouvinte Bandeirantes, é a nossa jornada esportiva Futebol é na Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Vem aí a nova frequência da Bandeirantes do Dial de São Paulo. A partir do dia 15. Anota aí, 107.3. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo?
Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Arrabbiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta na Bandeirantes, são 10h13, esse é o Apito Final. Obrigada a todos os ouvintes que estão mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos ajudando a fazer o Apito Final. Um beijo para cada um aqui que está mandando mensagem também. A gente fez uma entrevista, João Paulo Capelanes e eu, no domingo esportivo aqui da Rádio Bandeirantes, durante toda a nossa jornada, com Carlos Henrique Sadi, que é o conselheiro vitalício do São Paulo. Ele se destacou no final de abril por protocolar um pedido de afastamento, né? Liminar a expulsão do então presidente Harry Macis por suposta gestão temerária. A gente vai trazer um pouco dessa entrevista para você, ouvinte Bandeirantes, já que a gente está falando tanto de São Paulo hoje, que jogou pela Sul-Americana, e a gente fez esse pós-jogo aqui no Apito Final. Então, confira um pouco dessa entrevista aqui no Apito Final. Pode subir o hino aí, Vi! E a gente tem uma entrevista super importante aí para levar informação para você, ouvinte, que acompanha aqui a programação da Bandeirantes, conselheiro Carlos Henrique Sadi, que vai trazer informações super importantes para esse cenário, né, que o São Paulo vem vivendo, e o torcedor são paulino que se interessa muito pelo que vem acontecendo, tanto em campo quanto no extracampo, né? Tudo que movimenta aí os bastidores do São Paulo Futebol Clube nessa semana, e o pedido de impeachment protocolado contra o presidente Harry Macis. Ele já está com a gente na linha, né? Muito boa tarde, obrigada por atender a Bandeirantes. Henrique Sadi, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Obrigada aí, viu? Quero até começar falando sobre esse tema, viu, o senhor Carlos Henrique Sadi, é a primeira vez que eu tenho o privilégio de conversar contigo, e eu acho que mais importante, a gente teve uma semana, praticamente uma semana tricolor aqui no programa. Segunda-feira entrevistamos o Rui Costa, na última sexta-feira aqui nos estúdios da Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo, Otenieri de Abreu Júnior, e hoje nada melhor do que entrevistarmos também e batermos um papo com um conselheiro do São Paulo, que inclusive há cerca de 5, 6 dias pediu, né, protocolou esse pedido de afastamento, impeachment do Harry Macis. Tanta gente na cabeça, do Harry Macis Júnior. Então, senhor Carlos Henrique Sadi, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse tema, quer dizer, quando a gente acha que com a saída do Casares, essa ebulição no São Paulo vai acabar, vai diminuir, sobretudo no ano eleitoral, eis que conselheiros que aparentemente estão fazendo seu trabalho de apuração, de averiguação, o senhor levantou essa situação e aí chocou a nação são paulina, né? Porque até onde chegar para a imprensa, o presidente Harry Macis Júnior está tranquilo, não gostaria até de estar lá pelo que já falou, não gostaria de ser reeleito. Um buraco, né? Não quer ser reeleito no final do ano, mas aí as notícias não são tão bem essas, não, o seu Carlos Henrique Sadi? Eu acho gozado, né? Porque o Macis assumiu com o discurso o primeiro discurso dele quando ele tomou posse é que ele não sabia de nada, ele não viu nada, ele não estava a par de nada. Só que ele foi vice-presidente do Júlio durante 5 anos. Então eu acho inócuo, né? É uma conversa vazia, rasa, né? A partir do momento que o sujeito está 5 anos como vice do cara e não sabe de nada, então ele está fazendo o que lá dentro? Ele não viu nada? O nome dele não está empenhado em nada. Ele é um sujeito correto, aparentemente, um empresário de renome, mas que é um cara que não pode se eximir de responsabilidade. Você concorda? Claro. Esse pedido já vinha sendo construído há algum tempo ou foi motivado por fatos recentes? Não,
O motivo é o seguinte, a partir do momento que ele não cumpriu o estatuto de nomear o pessoal do Conselho de Administração à época, motivou esse tipo de pedido. E haja visto que a partir do momento que ele nomeou esses 2 sujeitos independentes, ele realmente atestou a veracidade do meu pedido. Isso não é um pedido de impeachment, foi uma representação, há uma diferença técnica sobre isso. Uma coisa é você pedir o impeachment, outra coisa é você pedir um ajuste dos erros que ele cometeu. E não obstante isso, eu acho que a administração dele atualmente nada mais é que um puxadinho do Casares. Porque os diretores que ele deixou lá dentro são diretores do Casares. Ele não houve modificação. Qual foi a modificação que ele fez lá dentro? Ele mandou agora o Tony embora. Qual é a motivação dele ter mandado o Tony embora ou pediu demissão para ele? É indiferente isso. Qual é a motivação? Política? Para tentar angariar votos a favor contra o Outen Aires de Abreu? É isso? É uma coisa, sei lá, é surreal. Desculpa. O São Paulo está sequestrado. Entendeu? A partir de 2019, o São Paulo está sequestrado. São Paulo precisa se apaziguar, mas não há os interesses, as benesses, os egos falam mais alto do que a instituição. E eu sou um cara muito idealista, entendeu? Eu não concordo com isso. Eu acho que a instituição está doente, em estado terminal. Eu vou ser bem sincero, essa frase obviamente que ela é muito forte, né? Desde 2019 o São Paulo foi sequestrado e é mais ou menos isso que a gente ouve também nos bastidores. A gente já cansou de entrevistar vários conselheiros e eu acho que os conselheiros precisam ter cada vez mais voz, porque se não for o conselho nesse modelo de clube associativo, se não for para ouvir o conselho, o conselho que acaba querendo ou não, tendo muitas atitudes, fiscalizando ou deveriam fiscalizar. E o senhor, pela primeira vez que a gente está conversando, me parece um sujeito muito transparente, muito razoável, né? E muito ético, Carlos Henrique Sadi. E a gente vê essa situação. Júlio Casares, que até o Outen Aires de Abreu Júnior na última sexta-feira falou para nós aqui que existem 2 Júlios Casares, né? Do primeiro mandato e depois do segundo. Que faltou transparência, teve gestão temerária. Falou no Esporte em Debate. Exato. O que me incomoda, senhor Carlos Henrique Sadi, é o seguinte, que mesmo diante de uma gestão temerária como foi a do Casares, o Conselho aprovou as contas. Não é algo dúbio isso? Sim. O problema é o seguinte, o Júlio, ele tinha 200, 180, 190 votos. E como o Brasil é useiro e vezeiro, quando o barco está afundando, as pessoas pularem o muro. Inclusive hoje, é difícil a gente falar, sabe? A gente fica triste com isso, porque não se põe o idealismo, o amor à instituição. Desculpa, com todo respeito, e desculpe até o vernáculo, você trata a instituição São Paulo Futebol Clube pior que meretriz. Entendeu? Esse é o fato. Porque você continua com os mesmos trâmites, com os mesmos, sabe, ingresso, benesses, estacionamento. Quer dizer, isso tem um fim. Isso não pode mais acontecer, pelo amor de Deus. Eu sou um conselheiro vitalício há 37 anos no São Paulo. Se você propôs hoje a extinção dos vitalícios, eu sou a favor. Eu acho que não deve existir mais vitalício. Qual é o objetivo de você ter vitalício? Resguardar a instituição? Resguardar a instituição do quê? Nós vimos o que aconteceu de 2019 para cá. O que os vitalícios resguardaram na instituição ao longo desses 5 anos? Aprovaram tudo. Se você olhar minha biografia, eu não estou aqui fazendo campanha e autopromoção, mas eu não aprovei um contrato financeiro dessa instituição, nenhuma, porque eu não concordo com isso. Isso é uma política errada. São Paulo está numa política errada, está num caminho errado. Não é assim que você vai... A política do São Paulo precisa reestruturar, precisa se profissionalizar, parar de ter apenas diretores, amigo do partido, amigo do meu voto. Eu vou ser diretor tal, então o meu grupo vai votar a favor. Chega! Cansou, faliu. Olha o Flamengo. Para mim, não o Palmeiras, para mim o Flamengo é o melhor método de trabalho hoje.
apesar das grandes despesas que o Flamengo tem, é o melhor. O Flamengo é a ser seguido hoje, poxa. Agora você continua com empréstimos bancários. Você deve ir para banco, você está quebrado, meu querido. Mas você aprende isso com 12 anos de idade. Você deveu para banco, você quebrou. Então São Paulo está quebrado. A gente está falando aqui com o conselheiro vitalício Carlos Henrique Sadi, na Bandeirantes, no Concentração, falando de motivação, base do pedido de impeachment do Harry Macis. A gente falou aqui de questões administrativas, financeiras, também de políticas. O senhor tem documentação que comprove essas acusações? A gestão temerária é o seguinte, você... O que você fez pelo São Paulo? O que você ajustou pelo São Paulo, Macis, até agora? Ele deixou os conselheiros, ele sonegou informação, ele deixou o futebol largado na mão do Rui Costa. O que o Rui Costa fez pelo São Paulo? Essas contratações, eu não estou falando que tem problemas financeiros ou não, longe de mim, eu sou advogado, nunca seria leviano nesse ponto, mas umas contratações inócuas, umas renovações de contratos inócuas, que não leva o São Paulo a lugar nenhum. Quando vocês venderam os jogadores do São Paulo a preço de banana da base, hoje qualquer jogador europeu, qualquer porcaria lá é vendido por 100. Olha o Palmeiras, tem um moleque lá que eles querem comprar por 162 milhões. Você vendeu o jogador do São Paulo por 30, 40 milhões. Para quê? Para cobrir o jantar, é isso? A gente questionou aqui, inclusive, Você deixou dirigentes lá que faziam parte de uma administração que foi caçada. Isso não é gestão temerária? A gente questionou, inclusive, aqui no Esporte em Debate na sexta-feira, com ontem, essa renovação do Cédric, inclusive. Então, o Cédric é um cara que ele não consegue... Ele não amarra a chuteira de qualquer jogador da Europa. Você imagina, eu tava conversando em Intramuros, você imagina o Cédric chegando em casa, falando com a mulher dele, poxa, conseguimos renovar com esses otários mais 2 anos. É o mínimo que o cara vai falar. Você me desculpa, se eu tô com a minha mulher, eu falo, consegui mais 2 anos de contrato com esses trouxa aí. Ô, seu Carlos, deixa eu fazer um questionamento para o senhor. Eu acho que o senhor vai concordar que esse modelo de clube associativo, ele está atrasado. E o Outen falou pra gente na sexta-feira que se não mudar o modelo do São Paulo atual, São Paulo nunca mais vai nem sequer se aproximar de Palmeiras e de Flamengo. Eu também concordo. Acho que esse modelo de clube associativo está ultrapassado, sobretudo para um clube que deve um bi, sobretudo para um clube que tem aí várias questões extra-campo, bastidores políticos, etc e tal. O Outen, ele é a favor da reformulação do estatuto. E segundo ele, o Harry Macis Jr. não. E boa parte do conselho também não. Por que não? Porque tem medo de perder a tal, entre aspas, boquinha que a gente costuma falar? Porque o Macis, com todo o discurso dele, que para mim é uma falácia, ele é candidato. Então não adianta vir com essa conversinha, não sou candidato, eu não vi, eu não estou sabendo de nada. Mas no Pacaembu, para receber a Copa de São Paulo, ele estava lá. Então ele era presente, é isso. Ele é presente nos festejos, nas festas. Agora, para você saber das coisas que aconteciam no São Paulo, você não sabia? Ele era membro do Conselho de Administração. Só isso já embasa o pedido de impeachment, você concorda? Sim. No mínimo. Pelo estatuto, sim, né? Claro, no mínimo. Agora, eu não sei, eu não vi, eu não estou nem aí. Quer dizer, o São Paulo é o São Paulo é uma microcélula do governo federal. Não tem solução. O São Paulo está arcaico. O São Paulo é uma Coreia do Norte. Ele está pegando agora no pé da menina, da Amanda Nunes, que foi a responsável pelo impeachment do Júlio, na questão do PCD. Sim. Olha o nível que o São Paulo chegou. Que inclusive... Você está discutindo coisa rasa, coisa pequena. Não, você fala que você não pode usar a marca do São Paulo, você notificou todos os caras, independentes, segmentados, que você não pode usar a marca do São Paulo. E a Dragões, e a Independente? Como é que fica? O senhor acha que não tem solução, seu Carlos? Eu acho que esse modelo arcaico do São Paulo, com essa política nossa, não tem solução. Sabe por quê? Porque o modo operandi, o modo de eleição do São Paulo, ele está obsoleto.
Entendeu? Então você é coronelismo, né? Tipo no 1930, é coronelismo, é cabresto, querida. Você vota de acordo com o que a liderança manda. E quem é essa liderança? Qual é o cabedal ideológico que tem essa liderança do São Paulo hoje? Me fala um cara que você fala, esse tem ressonância ideológica, esse tem ressonância no São Paulo, tirando o poder econômico e o poder financeiro. Não há. Não há. Ô, seu Carlos, eu acho que essa aqui é uma das entrevistas mais transparentes que um conselheiro poderia ter dado, tá? E assim, eu acho que o torcedor São Paulino que está ouvindo o senhor, ele está assustado, porque a gente sabe absolutamente tudo que chega até a mídia, do que acontece, protocolo, entrevistas, o presidente isso, o outro tá empichado e tal. Mas tudo isso que o senhor está falando, eu só queria poder entender uma questão. O senhor acha que dentro do Conselho do São Paulo, que o Conselho tem um papel importante no modelo de clube associativo, gostem ou não, o Conselho ele é importante. Dentro do Conselho do São Paulo hoje, há mais gente interessada na reforma do estatuto ou que permaneça essa zona que está o clube? Sinceramente, é uma pergunta que eu não posso te responder. Sabe por quê? Porque não dá para entrar na cabeça desses caras, velho, sinceramente. Eu não sou a favor da SAF. Porque se vocês são jornalistas, eu acompanho vocês diariamente, inclusive os programas da televisão, eu acompanho, o Marco Aurélio é meu irmão, adoro vocês. Só que me fala uma SAF que deu certo no Brasil. A SAF é composta por oportunistas, tá certo? São grupos de investidores que, por preços módicos, eles querem se apossar dessas instituições. A mando de governança, compliance, eficiência administrativa, entendeu? Eu acho que eu acho que o Flamengo é um divisor de águas. Você pode profissionalizar sem fazer SAF. Você não precisa fazer SAF. Olha o Botafogo está caindo aos pedaços, poxa. Então eu acho que tem que tirar esses abutres, entendeu? Porque a situação financeira está ruim. Mas você não pode ter esses caras aí para sambarcar num momento difícil e com dificuldade que nós passamos, pegar uma instituição igual São Paulo, de 50 anos, 100 anos, que a gente vai fazer agora em 30, e você tentar a preço de banana. Eu acho que não é correto isso. A gente tem homens, a gente tem gente capaz, competente. Por exemplo, vocês colocaram lá o Dauro e o Flávio Marques. Por que não deu certo? Responde para mim, por que não deu certo esses dois sujeitos lá dentro? Porque os caras são sérios, pô. Os caras não aceitam picaretagem. O Flávio Marques é um sujeito muito sério, inclusive é ouvinte nosso, veio aqui no estúdio uma vez. Então, aí que tá, né? É um sujeito sério, é um sujeito que tem um monte de além do know-how, ele tem embasamento, tem os números, tem acesso às coisas, mas as pessoas não querem esse cara trabalhando. Por quê? Porque realmente não vai compactuar com um monte de coisa equivocada que acontece aí dentro, né? Vai furar o sistema que hoje existe, né? Eles não querem a mudança porque muita gente tem regalia e benefício. Se mudar o estatuto, mudar o formato aí, muita gente vai perder a boquinha. Vamos falar português claro aqui, né, seu Carlos? Capelani, nada lá, eu vou ser sincero para você, para mim, tanto faz, já estou com 70 anos de idade, para mim é indiferente, para mim qualquer coisa. Essa caça às bruxas que eles estão fazendo. A política Casares é a mesma. Caça às bruxas, eles estão revivendo as caças às bruxas. Tiraram o Newton, tiraram o Otten por caça às bruxas, porque você não pode, o artigo 5º da Constituição, que reserva o direito de liberdade de expressão, e você foi... isso aí não aconteceu no São Paulo. Inclusive, agora ele está ressuscitando isso, esse senhor aí. Quer dizer, o São Paulo está sequestrado. Não tem solução. Escuta o que eu estou falando. Ou você muda radicalmente e corta as benéficas. Você quiser me cortar como vitalício? Beleza, pode me cortar. Eu peço exoneração segunda-feira. O bem da instituição não tem problema nenhum. Eu não preciso, sou independente, eu não preciso do São Paulo. O São Paulo que precisa de mim. Eu não preciso de São Paulo. Seu Carlos, o senhor já tem o apoio declarado de outros conselheiros? Tem esse pessoal do Nova Força que está se reunindo, Nova Era, são jovens. Eu acho que o São Paulo precisa de renovação e esses caras são o futuro do São Paulo. Temos esse apoio dessa gente, sim. O Sadi é um cara obsoleto. Não precisa do Sadi. Eu preciso desses caras, Nova Era, Nova Força, Caio Forjais, Flávio Marques.
esses meninos que estão nos apoiando. Esses caras do futuro do São Paulo. Que futuro um Carlos Sadi pode dar para o São Paulo, querida? Com 70 anos de idade. E como é que está o clima entre os conselheiros mesmo, com esse cenário político todo? O clima é o seguinte, eu preciso saber até que ponto você vai cortar meus benesses. Então, mas aí que tá que eu queria poder entender. Nós já entrevistamos aqui vários conselheiros e todos os conselheiros que conversaram com a gente, o Métis, Flávio Marques, agora pela primeira vez ouvindo o Sadi, vocês parecem ser muito razoáveis, ser muito transparentes com as ideias. Me parece, então, já que vocês têm esse poder firme nas palavras, essa condução, essa oratória em prol do São Paulo, mas me parece que o Conselho, a maior parte, vocês são minoria. Vocês são minoria no Conselho. Então, por mais que vocês gritem, esbravejem, falem publicamente, parece que não vai mudar a rota, né? Mas eu acho que hoje está mudando, viu? Está mudando? Tá, porque inclusive você há de convir comigo que a partir de outubro eu acho que as eleições vão mudar. Aquele cabreço antigo do MSP, capitaneado pelo Dedé, por exemplo, não vai existir mais. Eu acho que o sócio vai se conscientizar que ele não pode mais votar no cabresto, que ele não pode mais votar na cola, que ele tem que começar a olhar o currículo e a meritocracia de cada um. E eu acho que realmente depois dessa mídia segmentada, a mídia maior, essa mídia que está batendo nos caras, eu acho que agora, eu tenho essa esperança. Para mim é a última esperança, essa eleição. Então então ainda pode mudar. Eu acho o senhor disse há pouco que não tem solução, mas ainda pode mudar. Mas, querido, o sócio precisa parar de ser cúmplice e votar um pouco mais ideologicamente, você concorda? Sim. Não pode ser passivo, né? Claro. Conivente. Sabe por quê? Porque essa prática de coronelismo precisa acabar. O senhor Você Sadi... precisa acabar com o ingresso, você precisa acabar com o estacionamento, você precisa acabar com shows, você precisa acabar com benesses. Eu ia falar justamente sobre isso. Eu até perguntei pro Outen Ares de Abreu Júnior na última sexta-feira aqui no programa como é que funcionava. A gente sabe que todos os clubes, esse modelo de clube associativo, os conselheiros recebem aí ingressos para show, ingressos para isso, ingressos para jogos e tal. Isso aí acaba fazendo parte. O senhor a gente teve aí a farra do ingresso, a farra dos camarotes. Como é que o senhor interpretou esse tipo de coisa, né? Porque não tá todo mundo no mesmo balaio, mas ficou feio para a instituição, né? Mas eu vou te responder na prática. O nosso grupo, por exemplo, a gente foi beneficiado por ingressos nesse show desse weekend. Nós devolvemos. Devolveram. Nós não aceitamos. O nosso Força São Paulo não aceitou esses ingressos, entendeu? Tá bom. Sabe por quê? Porque você impede a minha liberdade de expressão. A partir do momento que eu aceito, eu sou conivente. Sim. Então a gente não aceitou. A gente recusou esses ingressos, entendeu? Mas aí volta a parar na mão de alguma outra pessoa, aí que tá, né? Vocês não aceitaram, mas depois vai parar na mão de outras, né? Aí é duro. É isso que eu tô te falando para você. Tá viciado o processo. Porque no ano retrasado, eu lembro muito bem, acho que foi uma matéria do UOL, que fez o show do Coldplay, vários conselheiros que têm os acessos aos ingressos, né, pelo estatuto, cada um recebe, sei lá, 2, 4 ingressos, uma cota, e aí pegaram esses ingressos e revenderam. Quer dizer, os caras embolsam a grana, não vai pro cofre do clube, e aí a gente percebe o porquê do atual momento do São Paulo. O seu Sadi, só queria entrar numa outra questão que o senhor citou, e o senhor tocou num ponto fundamental que eu falo toda vez aqui. Toda vez eu faço questão de falar. O São Paulo, né, nessa forma antidemocrática, ditadora de conduzir, pediu para que a mídia segmentada e tal não usasse mais o símbolo do São Paulo, etc e tal. Mas a Dragões, a Independente, tudo isso aí pode. O senhor concorda que hoje há uma relação muito forte, comercialmente falando, entre as organizadas e o clube? E olha só que curioso, as organizadas estão ricas e o São Paulo cada vez mais pobre. Não é controverso isso? Não, eu não posso falar muito porque eu não quero ser caçado e penalizado por isso, mas tem determinadas pessoas na torcida uniformizada que o Fernando Haddad, para mim, é um coitado. Eles deviam ser ministros da Fazenda, porque os caras são fenômeno. Os caras conseguiram o patrimônio ao longo de uma pandemia de 2019 para cá, que você não viu isso no governo federal. Te respondi?
Sim, tá respondido. Eu entendi bem o ponto que o senhor quer chegar. Seu Carlos, se o impeachment não avançar, qual que vai ser a sua postura daqui para frente? Deixa eu te falar, eu entrei com uma representação. Sim. No impeachment, mas a partir do momento que a celeridade da votação do ontem me causou espécie e estranhamento, porque foi uma rapidez absurda. Sim. Agora, por que a minha representação está parada com o relator? E até hoje não deram andamento. Eu vou falar de antemão para vocês, depois vocês me cobram. Ela vai ser arquivada. Escreve o que eu estou te falando, ela vai ser arquivada. Mas o pedido de impeachment a gente já elaborou, ficamos 30 dias elaborando esse pedido de impeachment, e eu vou tentar seguir em frente. Porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Esse status quo, para mim, está completamente errado. Eu sou São Paulo, eu sou idealista. Eu fui vice-presidente social do São Paulo e a minha biografia é imaculada, não tem. Você pode olhar. Você acha que os caras não olharam a minha biografia? Para eu estar falando desse jeito que eu estou falando? Eu não temo nada, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso. E quem seria um nome para uma boa gestão no São Paulo que pensasse principalmente no clube, dentro de campo, e que separasse o futebol e o social? Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o único cara que pode trabalhar pelo São Paulo é jovem, independente, um empresário renomado, tem capacidade de gestão, de administração, Vinícius Pinotti. Não sou do grupo dele, gosto dele, acho que é um jovem promissor, eu acho que é um cara que pode nos salvar. Só ele querer ou poder, eu não sei o problema institucional dele a nível de empresa da família, isso, coisas pessoais dele, eu não posso entrar em detalhes porque eu não conheço. Eu conheço bem ele, é um amigo pessoal, gosto muito dele, um cara muito correto, muito honesto, São Paulino, jovem, independente, não precisa do São Paulo, e o São Paulo precisa dele. O único nome hoje que pode salvar o São Paulo chama-se Vinícius Pinotti. O resto, para mim, é inócuo, balela, é conversa fiada, é água, sem cor, sem inodoro, sem sabor, sem nada. Ô, seu Sadi, nós entrevistamos o Pinotti também recentemente, até que prove o contrário, e acho que não vou provar, não é safado, vagabundo, é jovem, tem boas ideias, aparentemente, porém, aí eu faço um questionamento para o senhor. Ele foi o consultor do presidente Júlio Casares durante mais de 5 anos, né? Sim, ele foi um consultor. Ele estava conosco na oposição. Ele foi para o Júlio Casares porque ele acreditou num projeto. Não estou defendendo ele, não sou nem do grupo dele, mas eu sou um cara correto. Ele foi com boas intenções tentar fazer, tentar modificar. Não conseguiu. Não deixaram. Não deixaram o Vinícius fazer o que ele queria. Ele é um empresário, porra. Você não ouve um empresário desse porte? Porra, o cara é sócio de uma das maiores empresas do Brasil, porra. E você não ouve? Por quê? Porque ele era pró-São Paulo, né? Eu vou ratificar. Eu não sou do grupo dele. Eu não estou aqui para fazer campanha para ele. Estou sendo justo. Não, eu concordo contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta também, seu Sadi. A gente não queria, obviamente, alongar, tomar tanto tempo do senhor, mas é uma entrevista que está sendo muito transparente e, obviamente, que vai repercutir muito. Transparente e diferente do que foi pregado durante 5 anos. Ah, né? Claro. Mas eu sou um crítico da gestão Casares desde que ele começou, que inclusive... Alô, Júlio Casares. O senhor deu entrevista para nós quando era candidato à presidência e nós questionamos. O senhor é favorável à reeleição? Claro que não! São Paulo tem que ser democrático e tal. Bastou o primeiro ano do primeiro mandato para já não só buscar a reeleição, como foi uma aclamação. E isso para qualquer clube de futebol, independentemente do segmento, se é na bola ou não é antidemocrático. Você tem que ter oposição. Independentemente se ela é fraca ou forte, tem que ter. E o São Paulo, ditador do jeito que vem sendo conduzido, não teve esse coronelismo que falou muito bem o Sadi por aqui. Capelani, eu vou falar uma coisa para você, desculpa. Imagina, fique à vontade. Não está nem no foco, mas eu sou descendente de oriental. E a gente tem 5 mil anos de tradição. Nós temos um ditado que fala o seguinte, e que dá para esclarecer bastante o que você quer dizer. Dá para aquele que teve e não dá para aquele que nunca teve, entendeu? Perfeito, concordo 100%. Agora, o meu último questionamento aqui é o seguinte. Olha só a zona, tem zona que é mais organizada do que essa coisa escatológica que virou São Paulo.
aquele tradicional áudio vazado. Nós colocamos mais de 40 minutos aqui daquele áudio vazado da conversa do tal Douglas Schwartzman, né? Que fez um mal danado pro São Paulo desde 2015, quando era diretor de comunicação. Olha só que mamata que é o São Paulo. O cara era diretor de comunicação, diretor de marketing do São Paulo em 15. Aí depois, 10 anos depois, ele tá mandando na base de Cotia. Com qual qualificação? Né? Com qual transparência de trabalho que nunca houve? Aí olha só, o áudio, eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos. Esse é o mesmo sujeito que mesmo depois de uma prova batou na cueca, o cara teve poder de voto em várias situações como conselheiro do São Paulo. Não tá errado isso, esse cara não, em hipótese alguma, poderia votar em alguma coisa, nem para aprovar o orçamento da festa junina desse ano, pô. Dessa sua assertiva, como é que um cara que teve problema com os Jacks, que eles falam no São Paulo, o negócio de Jacks, da Under Armour, como é que o cara pode voltar ao comando? Não pode. Então pronto. Não deveria, né? Não tem muito o que falar, entendeu? Qual é a motivação que fez o Júlio Casares levar esse sujeito a diretor de Cotia, que é o fulcro, que é a alma do São Paulo, que é o futuro do São Paulo? Porque o São Paulo tem o objetivo, né? Tá me faltando palavra, que é vender jogadores, né? É arcaico esse negócio. Quer dizer, para você sanar dívida, você tem que vender jogador. Isso aí é fora, porque você trata com material humano. Eu fiquei 12 anos na base, querido, 12 anos na base. Modéstia à parte, essa geração de Lucas, Oscar, Casimiro, pergunta para esses caras quem foi o Sadi. Eu revelei todos esses caras, fizemos dinheiro para o São Paulo, mas faliu. Não é assim que você administra uma empresa, poxa. Por isso que eu quero o Vini Spinotti, porque o Vini Spinotti é um empresário. Ele sabe que não é assim, porque você trata com material humano. Como é que você sabe que cada geração você vai... Por exemplo, você precisa vender hoje 200 milhões no orçamento. Aonde você vai arrumar 200 milhões de jogadores? Você acha que a Europa é trouxa? Você acha que o europeu é idiota? Você assistiu Bayern e PSG. Por esse jogo, eu comprovo o que eu estou falando. Você acha que esses caras são idiotas? Você acha que esses caras estão comprando lixo, bugiganga? Não compra mais bugiganga. O Brasil acha que, vamos vender. Não vende mais para a Europa, naquela época da Itália, época da Espanha. Acabou isso aí. Os caras estão pensando 2, 3 moleques, 16, 17, 18 anos. O Brasil não produz mais como produzia antigamente. Então, está falida esse tipo de administração, esse tipo de recurso. Você precisa procurar outros recursos, você precisa se profissionalizar. O sujeito vai ser diretor de futebol hoje, chega em dezembro, senta aqui, meu irmão, o que você fez? Vinha, não dá certo, tchau, até logo, demissão. Para com um amiguinho de partido, diretor disso, para com isso. Esse sistema amador acabou, querido. Olha o Corinthians, olha o São Paulo, olha o Santos, cara. Vocês estão quebrando o futebol brasileiro. Você acha que agora na Copa do Mundo, o que vai ser do Brasil? Eu acho que vai passar vergonha. Claro que vai passar vergonha, porque não tem reposição. É um castelo de cartas, né, seu Carlos? Castelo de cartas. Olha, eu vou falar para você. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, querida. Todas as pessoas há algum tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Todo. Bom, eu não tenho mais questionamentos, eu só tenho aqui a lamentar. Primeiro, agradecer o Carlos Henrique Sadi. Foi a primeira vez que tive o privilégio de conversar no ar também, para que a gente pudesse entender mais o momento do São Paulo. Mas é uma pena, né? Porque as pessoas que têm força na palavra, é assim, você tem o Flávio Marques, nós temos o Sadi, nós temos o Mendes, falou com a gente recentemente, entre outros, mas parece que uma esmagadora maioria não quer reforma de estatuto, quer continuar fazendo com que o São Paulo seja essa capitania hereditária, que nem o Prédio brinca. Hereditária. Exato. E o São Paulo vai continuar se afundando. Então, e não pensa no clube, no torcedor, no sócio que está ali. Dane-se. E na história que tem o São Paulo, mundialmente, enquanto futebol e até no social, né? A tradição que tem pro sócio que frequenta ali o Clube do São Paulo, enfim, é muito triste. A frase que resume essa entrevista é:
o São Paulo está sequestrado desde 2019. E, infelizmente, o mesmo modelo continua com pessoas diferentes, mas com a mesma mentalidade. Enquanto não mudar, o São Paulo continua sequestrado na mão dessas pessoas. É basicamente isso, privado, né? É isso, né, seu Sadi? É o que eu falei, o São Paulo está sequestrado e a jornalista falou, triste, essa é a palavra, triste. É isso aí. Não tenho mais questionamento. Só lamentar e agradecer demais o Carlos Henrique Sadia. Ô, seu Sadia, eu espero que a gente volte a se falar que o senhor é um sujeito extremamente transparente e foi um privilégio ter batido esse papo com o senhor, viu? Um abraço, tudo de bom. Foi tudo meu, uma honra e muito agradecido pela deferência. Então, aqui no apito final, a gente reproduziu os trechos da entrevista com o conselheiro vitalício do São Paulo, o Carlos Sadi, concedeu a entrevista para o João Capelanes e para mim no último domingo aqui na Bandeirantes. Esse é o apito final agora, 10h48. Vamos girar aqui os clubes, né? Trazer as notícias do Corinthians, do Palmeiras, para você ouvinte que está com a gente no apito final. Vou chamar o Luiz Fabiani com as informações do Corinthians, que tem clássico no domingo com o São Paulo, né, Fabiani? Alô, Ana Martins, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Dia de folga hoje, maior tranquilidade aos jogadores do Corinthians, focados, é claro, no jogo contra o São Paulo no final de semana. Mais uma rodada válida pelo Campeonato Brasileiro, torneio no qual o Timão ocupa a zona do rebaixamento e tenta vencer um adversário num clássico, não só para ganhar ainda mais moral aos comandados do técnico Fernando Diniz, como também deixar essa parte incômoda na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de um empate sofrido, mas essencial na Libertadores da América diante do Santa Fé. O técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva logo após o jogo, admitiu que o Timão não merecia perder e, claro, que ressaltou o gol salvador de Gustavo Henrique aos 47 minutos do segundo tempo. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você vê que hoje a gente fez uma jogada lá com todo mundo na área para tentar distrair a marcação logo no primeiro escanteio que teve. Mas tem muito mérito do Gustavo. Ele é um jogador que não é que ele tem só altura. Tem muitos jogadores até mais altos que ele que não conseguem ter o desempenho que ele tem. Ele faz gol porque ele tem carisma para fazer o gol, ele vai acreditando, ele tem técnica de cabeceio e é um jogador que tá fazendo muita coisa pelo Corinthians desde quando ele chegou. E não foi uma bola parada. Naquele momento a gente rearrumou o time para poder ficar com mais posse no ataque. A gente sabia que ia acabar tendo chance de ser gol de cruzamento, porque eles baixaram muita gente. E o Pedro Raul e o Gustavo ficaram ali na área e a gente teve o gol e teve outra chance que a gente podia ter marcado. Então a gente não merecia de forma alguma sair com o resultado de derrota hoje. Diniz também projetou o clássico contra o São Paulo no final de semana num cenário em que Roger Machado, treinador do adversário, está bastante pressionado, nem tanto pelos resultados, mas sim por uma insatisfação ainda maior dos torcedores são paulinos com a atual gestão. Diniz projetou a provável escalação do Corinthians para o confronto e, claro, que traçou expectativas para o duelo na casa do Timão. Esse jogo para nós é um jogo extremamente importante e todo mundo sabe pela questão de ser um clássico, como você disse, e principalmente pela situação que a gente está na tabela. Então a gente vai procurar recuperar bem os jogadores agora e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida no domingo. Para o duelo, o Corinthians não contará com a presença do volante André, que cumprirá o segundo jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Assim, a tendência é que Alan ou Dieguinho iniciem entre os titulares de um provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli acompanhado provavelmente do Alan, com Bidon e Rodrigo Garro, os dois meias, ataque de Jesse Lingard e Yuri Alberto. Remotas as chances que Memphis Depay conste entre os relacionados. Tendência que ele retorne na próxima quinta-feira no jogo contra o Barra. Fabiane, obrigada pelas informações do Corinthians, que joga pelo Campeonato Brasileiro, clássico em casa contra o São Paulo. Agora tem as informações do Palmeiras com Bruno Migliozzi. Oi, Ana, tudo bem? Abraço pra você e pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante o apito final. Chegando então com as informações do Palmeiras, que teve uma sequência aí de 2 dias de folgas. Tá descansado o elenco do técnico Abel Ferreira, de olho em uma sequência dura aí de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil neste meio de semana. O Verdão vai a campo no domingo contra a equipe do Remo no Mangueirão, norte do nosso país. Depois vai ao sul enfrentar a equipe do Jacuipense, que é da Bahia do Nordeste, mas vendeu o mando de campo para o Estádio do Café em Londrina. Então, por conta
conta disso, o Palmeiras vai ter aí uma longa viagem, né? Já vem de viagem porque jogou em Lima neste meio de semana e venceu pela Copa Libertadores. O Abel, por conta disso, deu 2 folgas ao elenco. Os jogadores não trabalharam hoje e também ficaram em casa na tarde de ontem, não foram à academia de futebol, com algumas exceções de departamento médico que a gente já vai destrinchar. Mas para falar um pouquinho e colocar um pouquinho da opinião do técnico Abel Ferreira em cima disso, do calendário apertadíssimo do Palmeiras, nada melhor do que ouvir o próprio Abel Ferreira fala na Rádio Bandeirantes. Será que nós estamos a proteger o verdadeiro produto, o verdadeiro protagonista que é os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, que falo sempre da mesma coisa. No mínimo 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. E só para destacar, viu, Ana, que nesta quinta-feira o Vitor Roque esteve na academia de futebol para fazer um trabalho de recuperação, tratamento. Começou aí suas atividades junto ao departamento médico depois da cirurgia, bem sucedida no tornozelo esquerdo na última sexta-feira. Ele passou por procedimento por conta daquela lesão que ele teve contra o Jacuipense no jogo no Allianz Parque, né? No estádio do Palmeiras acabou sentindo uma lesão, mas já iniciou o tratamento com o departamento médico sem pressa. Vai ser um tratamento conservador, cuidadoso, para que ele volte aí nos 30 depois da Copa do Mundo. Este é o prazo para o retorno do Vitor Roque, que segue, é claro, com uma ausência na equipe do Palmeiras neste domingo. Pode ter, quem sabe, o Paulinho ganhando mais minutos. Vem de 2 participações de pouco tempo, dá para dizer. Quem sabe no norte do país, no Pará, o Paulinho não tem a oportunidade de jogar um pouquinho mais pelo Campeonato Brasileiro, a partir das 4 da tarde, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Ana. Obrigada, viu, Bruno? Bruno Miliozzi, que trouxe as notícias do Palmeiras. Boa notícia em relação ao Vitor Roque, que teve aquela lesão triste no jogo da Copa do Brasil com a Jacuipense, né? E agora está se recuperando, vai fazer esse tratamento conservador, como trouxe e destacou muito bem o Miliozzi. É o seguinte, agora faltando 5 para as 11, teve uma paralisação, um cancelamento do jogo da Libertadores lá em Medellín com o Flamengo. Quem traz as informações e também uma goleada na Sul-Americana é o nosso Lucas Bueno no Plantão Esportivo, né, Lucas? Vamos lá, Ana, trazendo todas as informações Independente Medellín e Flamengo. O que aconteceu? Antes do início da partida, os torcedores ali organizados do Independente Medellín fizeram alguns protestos contra a Conmebol, contra o próprio clube, o presidente atual do Independente Medellín e principalmente aos jogadores. Esses protestos acabaram até incendiando a mochila de um dos cinegrafistas da televisão ESPN, que acabou sendo afetado ali por esse foguetório que teve pré-jogo. Por conta disso, o jogo havia sido paralisado e só voltaria quando os atletas tivessem condições seguras para estar em campo. O protocolo da Conmebol é de que até 45 minutos para isso acontecer. O Jorginho, o volante do Flamengo, até chegou em determinado momento postar uma foto nos seus stories ali do Instagram, falando que estavam todos bem, aguardando o início do jogo. Há pouco tempo atrás, cerca de 15, 20 minutinhos, foi de fato confirmado que o jogo estaria cancelado. Primeiro eles retiraram todos os jogadores do campo, depois retiraram toda a torcida e teriam 45 minutos para ver se teria condições de jogar sem a torcida, mas não há condições para jogar. Com isso, o jogo foi cancelado. Ainda não tem uma nova data para ser realizado esse jogo, mas quando tiver uma nova data, a gente vai trazendo tudo aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E passando rapidamente pelo placar da Libertadores, desta 4ª rodada de Libertadores, começamos às 7 horas da noite com Platense e Peñarol, jogo que terminou em 1-1. O Mirassol tem se destacado muito nessa Libertadores, conseguiu mais uma vitória, 2-0 para cima da LDU, gols de Lucas Oliveira e Reinaldo. O Reinaldo fez um gol de pênalti e depois o gol
homenageou a sua mãe, que acabou falecendo nos últimos dias, fez uma linda homenagem ali para sua mãe. O jogo entre Coquimbo Unido e Universitário, o Universitário começou ganhando pelo placar de 1-0, Coquimbo Unido virou para 2-1, Vadala marcou os 2 gols. Independente Medellín e Flamengo, como já falamos, foi cancelado. Júnior Barranquilla e Cerro Porteño acontece daqui 3 minutinhos às 11 horas da noite. Na Sul-Americana, o São Paulo, na voz de Rogério Assis, empatou pelo placar de 0-0 com o O'Higgins do Chile, segue como líder do grupo, mas tanto o O'Higgins quanto o Milionários com 7 pontos. E agora a gente fala do Milionários, time que fez 4-2 em cima do Boston River, destaque para Leonardo Castro, atacante que fez 2 gols. E o jogo surpresa dessa rodada é Bragantino e Blooming, porque o Bragantino vai ganhando por 6-0 da equipe do Blooming. Rodriguinho fez 2 gols, o Sacha fez gol, o Gustavinho, o Gustavo Marques, além do atacante Fernando também indo às redes. Só para finalizar, na Sul-Americana, outro jogo acontecendo, River Plate e Carabobo, esse jogo que é do grupo do Bragantino, tanto o River Plate quanto o Carabobo estão à frente do Bragantino. O Bragantino está 1 pontinho do Carabobo e o River Plate vai ganhando pelo placar de 1-0 do Carabobo, gol de Maxi Mezana. Obrigada, viu? Lucas Bueno trouxe todas as informações, sempre um prazer estar junto com você na nossa jornada esportiva, viu, Lucas? Inclusive os nossos ouvintes estavam questionando aí sobre esse jogo do Flamengo. Exatamente, Ana, muito obrigado, sempre um prazer estar na jornada com você. Obrigada, viu? E obrigado aos nossos ouvintes que nos ajudam a fazer aqui o apito final. O Vivaldo, inclusive, traz a informação aqui para quem está em São Paulo. Paulista Feminino em andamento, Corinthians 1 e São Paulo 2. Obrigada a todo mundo aqui, Matos Filho, o Vivaldo, todo mundo que participou do apito final aqui, todos os nossos ouvintes. Um beijo para cada um que participou também aqui no WhatsApp. E atenção, São Paulo, vem aí a nova frequência da Bandeirantes no seu dial a partir do dia 15 de maio. Anota aí, 107.3. Dia 15 agora, a Bandeirantes passa a transmitir em São Paulo no FM 107.3. Pode marcar aí, tá? A mesma Bandeirantes de sempre, com toda a tradição, agora no novo canto do dial de São Paulo, 107.3 FM, mas é só a partir do dia 15 de maio, tá bom? 15 de maio, isso, dia 15, a sua Bandeirantes muda de frequência em São Paulo e vai para o 107.3 FM. Pode marcar aí. Obrigada a todo mundo que participou com a gente da nossa jornada esportiva. Hoje trouxe O'Higgins e São Paulo pela Sul-Americana, rodada 4, ficou em 0-0. E na nossa transmissão, o timaço da Bandeirantes, na equipe técnica, hoje comigo na mesa de som, Rafael Palmeira, na central técnica, o comando de Caiame Martins e Beto Rebeck, no switcher Alexandre Marques, no digital Alessandro Awad. A gente volta a se encontrar no sábado, no Concentração, eu, Ana Martins e o Lucas Bueno comigo. Um beijo pra você, boa noite. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Bandeirantes.